termina aqui. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Bandeirantes, o microfone ele vai com a tradição do rádio esportivo brasileiro. Lingard vai pra cima da marcação, aperta, tenta roubar para o time corintiano, sai jogando o time do Atlético Paranaense. Benevides, ele abre a jogada, Coutinho solto para Arthur. Arthur abriu para a esquerda, tenta o levantamento à frente, já tá paralisado o jogo. Tá marcada a falta, campo de defesa para o time do Furacão bater. Foi abordoada por ali, o Atlético tenta ditar o ritmo do jogo nesse começo e os reservas do Corinthians vão se posicionando. Olha em Mateuzinho hoje do lado esquerdo. Portilha toma a pancada, é falta para o time do Atlético bater e ser jogando no seu campo de retaguarda. No tempo atacado, você encontra tudo para reunir a torcida e economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui, meu amigo, a conta fecha. No app, na loja, é Tenda Atacado. Você ligado no futebol da Bandeirantes, a Bandeirantes com você. E do Mira tenta ser jogando o time do Corinthians pelo campo de defesa. A abertura vem para o toque de bola contigo na intermediária. Domina o time corintiano com Alan. Alan prende o lance, vem pro toque na intermediária. Volta com Lingard. Lingard para Alan. Alan abre para a direita do toque de bola de Milans. Milans prendeu no campo de defesa. Voltou pro toque de bola de Alan. Recolhe novamente no campo de retaguarda. Tenta o toque de bola Ranieri. Ele abre do toque de bola Ranieri para ser jogando. Tem Carrilho pedindo do outro lado. Bola volta curta com o time corintiano. Sai jogando novamente com André Ramalho. Prende o lance, tenta o levantamento à frente de forma errada. Bola volta de graça para o time do Corinthians pela direita. Já prende o lance do setor intermediário. Desce o time corintiano. A abertura vem no toque de bola contigo no campo de retaguarda. Recolheu, vem pro toque curto na intermediária. O time do Corinthians para descer novamente com Ranieri. Ele prendeu pelo setor de esquerda. Deu toque de bola para Mateuzinho. Mateuzinho tá na esquerda. Gira a jogada lá do outro lado pela direita. Domina Milans para ser jogando para o time corintiano. Ele vem pro toque de bola pelo setor de direita no campo de retaguarda com Lingard. Volta a jogada novamente. Toca o time corintiano com Alan. Alan domina para o time corintiano para ser jogando pelo seu campo de defesa. Vem pro toque de bola. Apertou em cima dele Portilha. Ele perde a jogada para volta para Alan. Mesmo assim domina para o time corintiano. Já tenta ser jogando pelo seu campo de defesa. Recolhe a jogada curta novamente no campo de retaguarda. Prende o lance para sair jogando novamente o time do Corinthians. O Portilha tá brabo com o Alan. Já deu duas chegadas nele. A abertura vem pelo toque de bola contigo no seu campo de defesa. Recomeça o time do Corinthians para ser jogando com o Ramalho. André Ramalho prende o lance curto para o meio de campo. Vem pro toque de bola curta no setor intermediário. Vira para Dieguinho. Dieguinho prende a bola. Volta do campo de defesa para o time corintiano. Domina o Corinthians e sai tocando. André Ramalho recolhe pelo setor de direita do campo de retaguarda. Vai para finta. Tenta o toque de bola. Solta a continha para Matheus Pereira. Matheus Pereira liga a jogada curta com Ranieri. Ranieri prende pelo seu campo de defesa. Ele sai jogando para o time corintiano. Lançamento bom na ponta direita em velocidade. Se alcançar, mas não alcança. Evitou a saída para escanteio, mas põe para lateral. Lateral para o Atlético bater. Corinthians vai marcar pressão. E era o Pedro Milans por ali, praticamente como um ponta. Ele impede o tiro de meta para o Atlético, mas reduz o prejuízo. Arremesso manual, lado esquerdo. É lateral para o time do Atlético bater pelo setor de esquerda, campo de defesa. Levantamento foi feito à frente de forma errada. O que o árbitro mandou parar? Deu a reversão, mandou vou bater mais atrás. A bola não entrou em campo. Mandou bater de novo porque ele estava fora do campo. Segue a posse do Furacão. É lateral pelo setor de esquerda, campo de defesa, vem para a cobrança de lateral, Claudinho bate o lateral, tenta o levantamento à frente no comando de ataque, a bola aqui no setor intermediário e volta com o time corintiano. Domina o Corinthians para ser jogador no campo de defesa, recomeça a jogada do time corintiano com Carrilho já prende no campo de retaguarda, aperta o Atlético, tentou ganhar, deu sorte o time corintiano com um toque de bola Coutinho na intermediária do Lingard, ele ganha a jogada, volta no toque de bola com o time corintiano, já sai jogando André Ramalho prende pelo seu campo de defesa, ele pede um pouquinho para parar o jogo, recolhe André Ramalho, tenta o toque de bola curta pelo seu campo de retaguarda, já sai jogando o time corintiano, a abertura vem com Alan domina pelo seu campo de defesa, vai tentar o toque de bola, faz o break em cima da marcação, levanta a cabeça, sai jogando o Coutinho na intermediária, abre no toque de bola de Carrilho prendeu pela direita, é com André Ramalho ameaçou esticar, não estica, ele volta a jogar, atravessa na entrada da grande área, vem pro toque de bola o time corintiano, a abertura à frente, chega na marcação, tentou ganhar novamente, não consegue, o toque de bola do Dieguinho, bola volta com o time do Atlético que prende no campo de retaguarda para sair jogando no Tenda Atacado, meu amigo, é Tenda Atacado, rapaziada que mexe na minha pasta, eu vou falar pra vocês, hein, gente? Tem organização, não, os caras socam os textos aqui dentro, não quer nem saber, filho. Eu tenho organização pra fazer isso aqui, não é assim não, essa bagunça, pô, tá louco.
Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar. Domina no campo de defesa para sair jogando novamente. Recorde de Corinthians, tem lateral pelo setor de esquerda no campo de ataque. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Domina. Tem gente que tem vontade de aprender na vida, né? Tem gente que toca do jeito que dá e tá tudo bem. É geração complicada, é assim. É lateral pro time do Corinthians devolver pro time do Atlético ser jogando no seu campo de defesa. Bola pro time do Atlético jogar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola. Recolhe contigo no setor intermediário. Vem André Ramalho, tenta o toque de bola curto no intermediária. A bola volta na zaga central. Recolhe novamente Portilha. Ele prende a jogada pelo setor de direito do campo de defesa. Aperta na marcação. Tentou ganhar Mateuzinho, não conseguiu. Chegou Alan. Ele toca completamente errado. Dá de graça para o time do Atlético. Tentou o domínio Viveiros. Vem para afastar a zaga corintiana. Chega no toque de bola. Ranieri tira dali a bola. Volta com o time do Atlético. O tempo não para. Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, meu amigo. 5 minutos e 40 de bola rolando. É o primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você. Corinthians 0, Atlético também 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você, Lucas Bueno. Na Sul-Americana, o Bolívar segue ganhando por 1-0 da equipe do Grêmio. Caso queira se classificar, precisa fazer mais 3 gols. No agregado, está 4-2 para o time boliviano. Bandeirantes! É o futebol da Bandeirantes para você. E domínio do toque de bola, sai jogando o time do Corinthians. Vem com Ranieri domina pelo setor de esquerda com Alan. Alan dominou, ele prende o lance à frente do comando de ataque para Matheus Pereira. Matheus Pereira recolhe a jogada, tenta o passe, ele bola não consegue, a bola volta com o time do Atlético. O ruim Matheus Pereira vem para marcação, toca na bola e vem para fora o Mateuzinho. É lateral pro time do Atlético, bota ele pela direita do seu campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você em todo o Brasil. Obrigado pelo carinho da sintonia, torcedor brasileiro. Aqui se posiciona para ser jogando o time do Atlético do campo de retaguarda. Recomeça no seu campo de defesa. Vem pro toque de bola Coutinho na intermediária com Teran. Teran domina do campo de defesa. Abre a jogada pelo setor de esquerda para Claudinho. Claudinho vem pra tabela. Tenta esticar a jogada à frente com Mendonça. Mendonça domina para Claudinho. Claudinho tentou descer pelo setor de direita. Viveiros entra. Vem para a marcação. Aperta em cima. Tenta o toque de bola novamente. O time do Atlético tentou chegar, não consegue. São 7 minutos sem ninguém chutar a gol. A bola volta. É primeiro tempo de jogo. 0-0. A abertura vem pelo meio de campo. O Coutinho no setor intermediário. Recolhe o time do Atlético. Vai pro domínio. Prendeu novamente. Tenta a finta em cima da marcação. Benevides volta a jogada, já domina Coutinho pelo seu campo intermediário, abriu para Teran. Teran recolhe a jogada, solta lá do outro lado para Arthur. Arthur tem Claudinho, aperta o pedindo. A bola volta do toque de bola com o time do Atlético que já sai jogando do campo de defesa. Recomeça no campo de retaguarda do Atlético para ser para o jogo. Mas o Bandeira já marcava impedimento para o time do Corinthians bater. Estava esticado, Gilberto na direita. Impedimento para o time corintiano cobrar. Nas costas do Mateuzinho por ali, que hoje troca de lado. O Milan fica na direita, ele fica na esquerda, é claro. Demanda um certo tempo de adaptação para o camisa 2 do Corinthians, tem um gol marcado na temporada. No futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. A bola já volta no toque de bola Coutinho no setor intermediário. A abertura vem com Alan. Alan domina pelo seu campo de defesa. Ele vem para a finta, faz o break em cima da marcação. No primeiro prendeu, soltou para André Ramalho. André Ramalho recomeça para o time corintiano e sai jogando no seu campo de defesa. Domina com Alan. Alan prende para o time corintiano. Abriu pelo setor de direito do campo de ataque. Vem para o toque de bola Coutinho novamente. Recolhe a jogada, tentou a finta. Dieguinho foi derrubado. Marcada a falta direita, próxima a linha que divide o gramado para o Corinthians bater. Tá cheio de moral o Dieguinho nessa semana, convocado pela seleção brasileira sub-20. Primeira vez que dele aparecendo em listas de seleções de base. Tem 18 anos e 2 gols no profissional alvinegro. A bola volta com o time do Corinthians que está jogando pelo seu campo de defesa. A bola para o time corintiano. Lançamento em velocidade pela ponta direita para Milan. Tentou chegar. A bola vem para tirar Teran. Ele põe para fora em lateral pela direita. Campo de ataque para o time do Corinthians bater. É lateral pela direita do campo de ataque. Vem rapidamente Milan. Ele bate lateral, solta Coutinho com André Ramalho. André Ramalho prende o lance curto para Carrilho. Carrilho domina pela intermediária. Campo de ataque. Devolve a jogada pela direita do campo de ataque. Recolhe o time do Corinthians. Tentou Lingard. Ele ganha a jogada. Vai para o toque de bola. Volta Coutinho no meio centro com André Ramalho. André Ramalho recomeça para o time grande com Alan. Alan domina no campo de defesa. Já jogando para Carrilho. Carrilho recolhe novamente para o toque de bola de Ranieri. Ranieri abre o lance. Inverte a jogada novamente no toque de bola Coutinho para André Ramalho. André Ramalho prende para o Corinthians. Tem Alan passando livre pela intermediária. Ele não progride com a bola. Toca para trás. Abre jogada pelo comando de ataque para Carrilho.
Carrilho. Carrilho domina pelo setor de esquerda, abriu para Mateuzinho, vai para finta, tenta o toque de bola, abriu para Alan. Alan tentou para Mateuzinho, tava no meio do caminho, Zanovelli. Bola bate nele, a bola no chão pro Corinthians sair jogando. E aí o Zanovelli vai marcando melhor do que o Portilha nesse começo de jogo. Impede uma boa trama do Corinthians pela esquerda, que segue com a posse. É bola no campo de retaguarda, domina o time do Corinthians para ser jogando. A abertura vem para Alan. Alan domina, bom drible do Lingard, tentou passe, meteu para fora completamente errado. Eu pensei que ele ia driblar e partiu, ele driblou, o zagueirão passou, ele não partiu, tocou pra fora a bola. Ela volta no toque de bola, recolhe do campo de ataque, tenta o toque de bola, time do Corinthians para tirar o perigo, para volta para Mateuzinho, bate à frente, bola volta no campo de ataque, tentou o passe de bola de primeira, passe errado, Labiá. A bola volta para o setor de esquerda, para o time do Atlético com Claudinho. Claudinho desce perigosamente, recolheu novamente, vem pro toque de bola, domina do campo de ataque, vem pra finta, domina do campo de defesa, recolhe do campo de ataque, tenta descer novamente o time do Atlético Paranaense, abertura vem pelo setor de direito do campo de ataque, domina Firmino, é novamente Leozinho, Leozinho prendeu, volta a jogada do seu campo intermediário, domina o Atlético para ser jogando do seu campo de defesa, o tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogados para você conferir, 10h40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo, girando a 21ª rodada do Campeonato Brasileiro de um total de 38. Continua pra você, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0, Brasileirão na Bandeirantes. Alô, alô, Lucas Bueno. Logo mais na Sul-Americana teremos O'Higgins e Boca Juniors às 9h30 da noite. No mesmo horário, Caracas e Santa Fé se enfrentam pelo Campeonato Brasileiro. Curitiba entra em campo às 9h30 da noite também, dessa vez contra o Cruzeiro. Você ligado no futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de ataque, vai tentar o toque de bola novamente, tenta descer o time do Atlético Paranaense com Teran. Teran já prende no campo de defesa, ele que tocou a bola para trás, domina pelo seu campo de defesa para sair pro jogo. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Componentes, suspensão, transmissão e direção para carro, caminhão, pode contar que é Nakata. Aqui Camarote Fielzone, o melhor lugar para curtir os jogos do Timão. Camarote Fielzone, o camarote mais gostoso da Neoquímica Arena. Domínio do campo de ataque, mais louco também. Domínio do campo de ataque, tenta descer novamente a equipe do Atlético Paranaense, bola batida para fora, é lateral para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Manual para o time do Corinthians, bater pelo seu campo de retaguarda. Manual para o Timão cobrar. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Na Bandeirantes fala o Alexandre Pretzel, Ronaldo, treino aqui na Neoquímica Arena, treino de Corinthians e Atlético. 12 minutos, o Atlético tem uma definição muito clara, né, Ronaldo? Toca muito a bola, marca bastante o time do Corinthians, e o Corinthians com o time reserva tenta jogar igual o time titular, mas com uma qualidade bem inferior, Ronaldo. É verdade, e ninguém finalizou até agora, e o ataque do Corinthians também com o Lingard, olha lá. E vem Leozinho, dominou pro Atlético, cruzou na boca do gol. Hugo toca na bola e tira! Num erro absurdo do Ranieri na saída de bola, pois não, Ronaldo? É isso aí, ó, o pessoal todo improvisado, errando alguns passes, e o time do Atlético, o Furacão atento, mas o que a gente percebe é que o Lingard e o Labiá não conseguem segurar a bola no ataque, né? Então essa bola tá sempre voltando para a defesa do Corinthians. A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians, vem com o Lingard. Lingard solta a jogada com o Diana, intermediana com o Matheus Pereira, que abre a jogada para a direita, vem com o toque de bola com o Milans. Milans volta contigo novamente com o André Ramalho. Ele recolhe para o time do Corinthians, jogando para Alan. Alan domina para o time corintiano, ameaça lançar à frente do comando de ataque. Ele vem para o break e faz a finta, solta a jogada para Carrilho. Carrilho de primeira liga do toque de bola pela direita com o Lingard. Lingard ganha a jogada novamente para Alan. Alan domina, ele prende a jogada para o time do Corinthians, abriu para Carrilho. Se soltar na direita é bom lançamento inteligente do Carrilho. Vem o zagueirão para tirar a face de qualquer maneira. Teran, ele põe para fora em lateral para o Corinthians bater da esquerda, campo de ataque. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. Pretzel 0-0 aqui. 0-0, o Leozinho é um jogador revelado no futsal. Jogava no time do Sorocaba, eu fiz alguns jogos dele quando eu cobri o futsal também. Muito bom, uma revelação, foi pro futebol do campo. Jogou no Ituano e foi adquirido pelo Atlético. É a grande revelação do Furacão. Fez 3 gols nos 2 últimos jogos, Leozinho.
E aí, parado o jogo. Tá marcada a falta para a equipe do Atlético bater no campo de defesa cometida pelo Alan, pelas costas. Do Viveiros, jogador que tem 13 gols marcados nesse campeonato brasileiro. Toma a carga nas costas o Alan por ali, que é uma espécie de terceiro zagueiro nesse começo de jogo para matar o contra-ataque. Ulisses, aproveitando para dar uma informação. O Fernando Diniz não está satisfeito com os treinos do André Ramalho. A presença hoje do Ranielli na zaga não é por acaso. A ideia é que, quando o Gustavo Henrique ou o Gabriel Paulista estiverem indisponíveis e ele precisar trocar um zagueiro, esse zagueiro será o Ranielli e não o Ramalho. Por isso a escolha nessa noite. O André Ramalho enganou todo mundo, né? Chegou jogando um bolão, sumiu, não conseguiu mais jogar. Jogou umas 4, 5 partidas bem, depois desapareceu, né, Pretzel, né, Ronaldo? É verdade, mas aceito ele em Porto Alegre, viu? Busco ele no aeroporto lá em Porto Alegre. Melhor que o Félix Torres, viu, Ronaldo? Ó, levamos o Pedro Raul junto. Se você quiser, já faz um combo aí e leva os dois. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. A bola volta no toque para tentar descer contigo na intermediária. Domina o time do Atlético. Tenta arrancar pelo setor de esquerda. Gilberto lança. Vem André Ramalho. Corta tiro. Perigo para a volta com o time do Corinthians. Domina Milans. Ele prende pelo setor de direita. Sai jogando para Carrilho. Carrilho domina novamente no toque de bola. Enfia para Dieguinho. Tentou o domínio. Tocaram na bola. Perdeu o lance. Continuou Dieguinho. A bola volta com o time do Atlético que sai jogando. O Tera mudou o conceito de SUV. Vire a chave com consórcio Volkswagen. Conquiste o seu. Acesse consórciovw.com.br e do vídeo do toque para tenta descer novamente o time do Corinthians, aperta o Atlético, ganha a jogada na sequência, vem para fazer a falta o Labiá. É pelo setor de direita, campo de ataque, próximo ao bico da área, falta para a equipe do Atlético bater. Na Bet365, o poder está nas suas mãos, descubra, porque o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte e aposta, não é investimento. No futebol da Bandeirantes tem falta o Atlético. E eu vou ficar surpreso se o Mateuzinho não tomar cartão amarelo pela reclamação. Foi muito assintoso o lateral hoje, esquerdo do Corinthians para cima do Zanovelli, mas ficou na conversa de fato. A falta é do lado direito, me parece que o Mendonça vem pra bola. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, é Grupo Souza Lima. Tá parado o jogo, tá marcada a falta novamente para a equipe do Atlético bater. Cabos elétricos Sil, a líder do Brasil, Sil, você pode confiar. Ajeita para a cobrança de falta, vem para bater na bola novamente Mendonça. Mendonça que já passou aqui pelo Corinthians, ele vem para a cobrança de falta pelo setor de direita. Mendonça passou pelo Corinthians e era ídolo do Ronaldo Giovanelli. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a equipe do Atlético bater. Se posiciona para bater, vem bola levantada na grande área, reclama demais, Mendonça com razão, é falta para o time do Atlético bater. Dieguinho se movimenta muito, placar do jogo continua, placar de 0-0, 17, primeiro tempo de bola rolando, é falta para a equipe do Atlético bater de perna esquerda. Mendonça rola a jogada, armou jogada pelo setor de ponta, tenta a finta novamente, voltou para Mendonça, agora sim ele vai para o cruzado, subiu de cabeça, a zaga do Corinthians vem para tirar, Mateuzinho, a bola sobraria com Dieguinho, Mateuzinho tira, mas tira de cabeça pessimamente, a bola volta novamente com o time do Atlético que tenta descer do campo de ataque. Milan já ficou na marcação, vem cruzamento na área, afasta de qualquer maneira Mateuzinho. E o André Ramalho, velho, ele ficou olhando a bola passar na frente dele, o André Ramalho não foi na bola, não fez nada, ficou torcendo para ninguém entrar e fazer o gol. Mas nem nesse time ele tem que jogar desse jeito. E na jogada anterior, a arrancada do Claudinho, faltou o Pedro Milans, pediu um carro por aplicativo para acompanhar por ali. Ficou feio para ele, boa chegada do Atlético, olha o Corinthians. E vem pro jogo o time do Corinthians, para foi soltando a esquerda, Labiá, domina, vem pra finta, ergue a cabeça, tentou soltar a entrada na grande área, dominou, girou, bateu pro gol, explode na marcação, o chute. Dieguinho. O Dieguinho bateu, Dieguinho chutou, Dieguinho bicou, foi igual o boliche, bateu num, no outro e voltou pro goleiro. E que eu me lembro a primeira finalização do Corinthians no jogo, sem levar muito perigo, encaixou o Santos e repõe pro Furacão. A bola volta com o time do Atlético, tenta ser jogando pelo seu campo de defesa, deu certo a jogada no campo de ataque, afasta a zaga corintiana com Ranielli, tentava o domínio Viveiros, é lateral pelo setor de direita para o Atlético bater. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com. Aqui está paralisado o jogo, está marcada a falta novamente para a equipe do Atlético Paranaense bater. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, pode contar com a marca de amortecimento
torcedor, preferida pelos mecânicos, pode contar com a HG Nakata. A bola volta no toque de bola, novo lateral para a equipe do Atlético, bater pela direita no campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos pela Série B. Na ESPN, pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, recolhe novamente o time do Atlético pelo setor de direita. A bola volta na sua zaga central, vem com Arthur. Arthur prende o lance, volta com o seu goleiro Santos. Santos sai jogando no campo de defesa, abriu novamente com Teran. Teran tenta o levantamento completamente equivocado, voltou para Mateuzinho. Mateuzinho arredonda o lance para o time do Corinthians. A abertura foi feita à frente, tenta tirar a bola, não consegue. Bola volta para Mateuzinho, tá na dele pela direita, tomou o tranco. Tá paralisado o jogo, tá marcada a falta pela direita para a equipe do Corinthians bater. E o Mateuzinho corrigiu a besteira de dois companheiros. Primeiro o Matheus Pereira com o passe errado, depois o Carrilho com o domínio, ele cruza o campo, recupera e consegue uma falta perigosa. Na intermediária direita, ele e o Dieguinho na cobrança. Olha, o jogo tá ruim, não vou mentir pra você, mas essa torcida do Corinthians é loucura, hein, velho? Sinta o clima. Falta para o time do Corinthians bater da intermediária. Se posiciona para a cobrança. Mateuzinho para a cobrança de falta. E Dieguinho, falta para o time corintiano bater. Você ligado no futebol da Bandeirantes. Partiu Mateuzinho, levantou no grudou, subiu o zagueiro, cortou. A bola volta com toque de bola. Coutinho no meio de campo. Tentou levantamento. Alain. A bola volta. Alain bate na bola. Vem o zagueiro do Atlético. Tira dali, dá um pico na bola no jogador Arthur. É lateral para a equipe do Corinthians bater pela direita do campo de ataque. O tempo não para. Bandeirantes marca. 20 minutos de bola rolando, 20 de bola rolando, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua pra você. Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0, 21ª rodada de 38, depois dessa mais 17 rodadas. Na Bandeirantes quem vem pra falar é Lucas Bueno. O Brasil anuncia os seus primeiros amistosos após a Copa do Mundo. A Austrália e Índia serão os adversários do Brasil que enfrenta eles em setembro. Bandeirantes! A bola volta pela direita do campo de ataque, vem Alain, recolhe para o time do Corinthians, abre a jogada pelo setor de ponta, vai para o toque de bola novamente, o time corintiano no lançamento, vem para o meio de fora, berrada, mas vem para ganhar o time do Corinthians com o Dieguinho, ele tenta o toque para Matheus Pereira não abre a jogada, é impressionante a falta de inteligência nele para jogar a bola, a abertura vem pelo comando de ataque, vai para o toque de bola, Alain domina, solta a jogada pelo setor de direita, tenta o levantamento à frente para Matheus Pereira, ele tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária, volta novamente com o Minas, ele domina do campo de defesa para o toque de bola, curta na intermediária do Alain abre novamente para Ranieri, vem para o toque de bola, Coutinho na intermediária, sai jogando para Carrilho volta a jogar para André Ramalho, o Sono, ele vem para o toque de bola, o Sono, ele prende André Ramalho, solta a jogada, Coutinho para Ranieri domina para o time do Corinthians, volta para o Sono, Ranieri, ele prende o lance, Coutinho novamente tenta o toque de bola, Coutinho na intermediária, recolheu, Ranieri já passou no comando de ataque, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, afasta a zaga do time do Atlético, vem chegar Alain, ele chega limpo na bola, ganha a jogada, Ranieri vem dar um pico na bola, a bola espirra e vai embora. Parado o jogo, lateral direito, ataque para a equipe do Corinthians bater. E a torcida vibra com o Ranieri, que chegou rasgando, chutando o que tinha pela frente e recupera a bola para o Corinthians, que tenta o ataque na direita. E o Benavides foi lá no árbitro reclamar, o seu juiz. Que chegada foi essa na bola? Pô, você não viu nada. Tem jogo aí que nego dá na canela e não acontece nada. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians pelo setor de direita do campo. Até cotovelada, cara, dá, mas não acontece nada. A abertura vem no toque de bola, Coutinho com o Malan. Alain domina pelo comando de ataque, tenta o toque contigo no setor intermediário, soltou na direita para Carrilho. Carrilho abriu o compasso, deu tapa na bola, passou na linha de fundo, tentou o drible, perde a bola o Carrilho. Protege novamente, tenta descer Claudinho. Ele toca para fora, Claudinho dá de graça a bola para o toque de bola, Carrilho para Alain, levantou na boca do gol, toque de cabeça, defesaça do goleiro, voltou, tentou, garante. O Mateuzinho cabeceou, Santos fez uma defesaça sobrou pro Lingard, que cochilou e perdeu. Entrando como um centroavante, o Mateuzinho recebeu um cruzamento do Alan que pareceu ter sido feito com as mãos. O Santos, com grande reflexo, impede o gol e na sobra seria o Lingard com o gol aberto, se antecipou ele, o Arthur Dias impede o que seria o primeiro gol alvinegro. É
o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. E vem pro toque de bola contigo no setor intermediário. A Vitória vem do toque de bola com o time do Corinthians. Já protege na marcação. Tentou toque curto pelo setor de meio de campo. O time corintiano com Ranieri. Ele sai jogando, vem buscar a jogada. Matheus Pereira domina para o time do Corinthians. Ameaça o levantamento à frente. Nossa, como ele é ruim, velho. Ele recuou pro zagueirão do Atlético, que já sai jogando no seu campo de defesa. No Infinity Bank, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. E vem pro jogo o time do Atlético. Bola na cara do gol. Dominou, tentou bater. Defesa do Hugo, mas o árbitro já parava. Marcou a falta de ataque. Mendonça chegou puxando, derrubando o André Ramalho. Viveiro estava atrás para jogar para de cal. Tá parado o jogo, falta Corinthians. Pouco inteligente o Mendonça, né, Ulisses Costa? Porque ele poderia tentar vencer o Ramalho na velocidade, não seria difícil, e rolar para o Viveiros. Mas ele puxa, comete a falta e o Atlético chega com perigo aos 24 do primeiro tempo. Que defesa do Santos. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitepay.com.br. Cabeçado foi meio na mão dele, ele nem se movimentou, só esticou, mas foi boa a defesa. Foi porque ele estava no reflexo. Reflexo, né? Exatamente, no reflexo. Na minha época falavam que assim, ó, Ronaldo defendeu no susto, eles falavam. É verdade. Na minha época falavam isso, que os caras torciam tudo contra o Corinthians, então eles falavam, Ronaldo defendeu no susto. E vem pro jogo o time do Corinthians, boa bola na frente, recolhe no campo de ataque, o time corintiano vem pro toque de bola para a direita, dominou Labiá, ele prende o lance, tentou soltar a jogada no campo de ataque, ouviu o toque na mão, o árbitro mandou seguir, domina novamente o time do Corinthians, Mateuzinho prendeu, tentou a finta, tentou o toque de bola, Mateuzinho põe para fora. Lateral para a equipe do Atlético bater do seu campo de defesa. Jogadores do Corinthians ficam pedindo toque de mão aí. Mas nada marcado, entendimento do Zanovelli, que já autoriza o reinício do jogo. Mateuzinho, a gente falou, será o lateral esquerdo, mas a verdade é que está em todo lugar do campo o camisa 2, hein, Ulisses? Não teve impedimento não, foi lateral, filho. A bola volta no toque de bola, recolhe o time do Corinthians para ser jogando no seu campo de defesa. Houve a falta. É falta para o Corinthians bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. Jogados para você conferir, 26 minutos de bola rolando, 26, primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você, Corinthians e Atlético Paranaense. O placar do jogo continua sendo de 0-0. Na Bandeirantes vem pro jogo o time corintiano. Nossa senhora, tentou o passe de bola e faz a falta ainda. O Labiá tentou o toque de cabeça, não deu. Ele errou a cabeçada. Aí ele perdeu o tempo da bola e fez falta de ataque. E o Mateuzinho chegava babando na bola. Falta para o Furacão, bater do campo de defesa. 26 jogados, primeiro tempo de jogo, 21ª rodada do Brasileiro de 38. Restando 17 rodadas depois dessa. Aqui continua a Neoquímica Arena, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0 na Bandeirantes. Quem vem para falar é você, Lucas Bueno. Na tarde desta quinta-feira, Neymar Júnior recebeu uma homenagem no Santos. Ganhou um busto e uma estátua em homenagem à sua carreira desde que começou a ser jogador de futebol profissional. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórcio www.com.br. A bola volta no toque de bola, tenta descer novamente. O Atlético pela direita com Claudinho Libreca, volta do campo de defesa. Na Bet 365, o poder está nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento, hein? E aí tá parado o jogo. Tá malucão o Labiá, tá malucão o Lingard. E ele foi malucão pra cima do Teran, que não gostou nada. Estão discutindo ali, um colombiano e um inglês. Querem entender o idioma com o qual eles não estão se entendendo. Falta pro Atlético campo de defesa. Aliás, o Corinthians está chegando muito firme, tá arrepiando nas divididas. E o Atlético está sentindo. Então o Corinthians domina o jogo também, porque está impondo uma pegada muito mais forte do que o próprio time curitibano. Começou contra o Bahia, né, Pretzel? Lá o negócio foi feio. Exatamente. Aí. Era uma... Cada machadada era uma minhoca. Em algum momento da vida, o Alexandre Pretzel, deste uma machadada em terreno errado e não achaste minhoca? Não, as machadadas eram com direção, viu? Ao contrário desses jogadores aí. Mas o contrário deles é fácil, né? A bola volta no toque de bola, tenta ganhar o time do Corinthians, o árbitro para. Essa não foi nada. Marcou a falta pro Atlético bater, lance normal, ganhava a jogada ali pelo meio. Jogador corintiano Ranieri tocou só na bola, pois não.
Não, o jogo tá fácil de apitar, porque a bola ela não tá tendo tanto combate assim, e o juiz tem que dar uma complicadinha, né? Porque agora não foi nada. No tempo do atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa. Ah, meu amigo, e o seu comércio? Economizar de verdade tendo atacado. Aqui a conta fecha, viu, filho? Ah, fecha na loja e no app. Pode conferir. É tempo atacado. Aqui está paralisado o jogo lateral para a equipe do Atlético. Bater pela direita, campo de ataque. 29 minutos de bola rolando para você conferir. É o primeiro tempo de jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Agora, como é que tá o jogo? Quero saber do Pretzel, do Ronaldo Giovanelli. E aí? Olha, o Corinthians teve a grande chance do cabeceio do Mateuzinho como elemento surpresa, num belo cruzamento do Alan. Mas no mais, o Atlético está pipocando nas divididas. O time do Atlético está com os titulares, Corinthians com reservas. E o Corinthians joga mais que o Atlético neste momento. Se a gente for olhar para a tabela, Ronaldo, parece que é o Corinthians que está em quarto e o Atlético está lutando para não cair. Pelo jogo no momento é isso, mesmo com reservas. É, porque o Corinthians está tocando essa bola de um lado e pro outro. Vai ver que o Atlético não consegue, porque o gramado deles lá é muito ruim também, viu, Liz? A bola volta no toque de bola, tenta Leozinho, domina pelo campo de ataque, vem para a finta para a equipe do Atlético Paranaense, ele prende a jogada curta pelo campo de ataque, deixa apontada novamente com Benevides, ganha a Lingard, vai para a finta, 1, 2, 3, em velocidade, vem Terãs da recuperação para tirar para o time do Atlético e sair jogando no campo de defesa, limpo Terãs. Cabos elétricos Sil Silva, líder do Brasil, se é Sil, você pode confiar, é Sil, o tempo não para, Bandeirantes marca. 30 jogados para você conferir. 30 jogados para você conferir. Primeiro tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Você confere, Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0. Na Bandeirantes, quem vem para falar é você, Lucas Bueno. Arsenal fará a última proposta para tentar tirar Bruno Guimarães do Newcastle. A proposta deve chegar entre 80 a 85 milhões de libras, cerca de 547 milhões de reais. Aqui, Camarote Fialzone, para você o melhor lugar para curtir os jogos do Timão no Camarote Fialzone do Léo Riso, rei dos camarotes. Pois não. Agora o Atlético reclamando um pênalti do Milan no Claudinho. Foi nada, viu? Absolutamente nada. É, só o Milan que chegou atrasado mais uma vez, mas não foi nada. Ah, mas tá chegando todas atrasadas, viu? Se o Atlético focar ali na esquerda, de ataque, direita de defesa do Corinthians, vai deitar, porque o Milan não ganha um lance. A bola volta na velocidade também. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de direita, tenta descer novamente no campo de ataque, aperta na marcação, Dieguinho falta, fala para o Milan marcar no fundo. A bola volta com o time do Atlético, levantamento forte pelo setor de direita do campo de ataque, aperta o Atlético, cruzamento de Canela não vale, cruzamento de Canela não vale, Mateuzinho inteligente, ganha lateral para o Timão. Manual na esquerda, campo de defesa para o time do Corinthians bater. E agora os caras da base, não tem vergonha na cara do Corinthians? O Corinthians tem que improvisar um lateral direito na esquerda. Cadê a base do Corinthians, hein, cara? Tinha um menino cuidava da base do Corinthians, hein, velho? Tinha um menino chamado Caipira, que eu fui ver aí na Taça São Paulo, ano passado, acho que foi o ano passado, né? Ou foi esse ano, Luqueta? Foi esse ano. O menino era bom de bola, não vi mais, subiu. Ele foi emprestado pro Betim para jogar a Série D do Campeonato Brasileiro, não vai ser aproveitado. E podia estar muito bem aí, que o menino era bom de bola, viu? O menino era bom de bola. Tem um jogador, Ronaldo, você vai lembrar, o Denner. O Denner era da seleção Sub-17. Tinha um problema no contrato dele, a multa era baixa. O Chelsea da Inglaterra pegou, ele tá lá em Londres. Ah, não me diga que ele foi embora sem o Corinthians ganhar nada. Não me diga! Não me diga! Eu queria saber quanto que caiu pro Corinthians, só isso. 7 milhões de euros. Então, bom valor. A bola volta no toque de bola. Rafaela, tá ligado na Bandeirantes, grande Rafinha de aniversário hoje. Deus te abençoe, parabéns, felicidades, parabéns. Rafinha. Grande Rafinha, gente boa demais lá de Marília, ligado no futebol da Bandeirantes, tá lá na casa da Ju, no churrascão, Maurício Borg. A Ju também, Ju, para de beber, Ju. É isso aí, nosso Mauricião Borg, rei do Hemocentro de Marília, obrigado, Angélica, Pietro, Rafaela, beijão pra todos vocês, grande Rafa, parabéns e felicidades. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil, ela conta com 110 filiais distribuídas no país, acesse braspress.com, aqui tá parado o jogo marcado, lateral para a direita do campo de ataque, para a equipe do Atlético Paranaense bater, conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil, pode contar com amortecedor
amortecedor é HG Nakata. Aqui tá parado o jogo, tá marcado o lateral novamente no campo de defesa no campo de ataque pro Atlético bater pela direita. Vem Gilberto para bater o lateral, volta pelo seu campo de defesa, sai jogando curtinho com o Benavides. Benavides domina novamente com Teran. Teran prende para Benavides. Benavides tenta o levantamento à frente, daqui a pouquinho intervalo. Bandeirantes, o Capelanes irritado com o time do Atlético, vem para comandar o intervalo. Bandeirantes que joga com o time reserva do Corinthians e não consegue chegar. É futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo do campo de ataque, aperta a marcação, vem pregar a jogada mais rápido, já parava no lance anterior a falta em Portilha, é falta, campo de defesa na circunferência central do gramado pro time do Atlético Paranaense bater. Léo Rizzo chegou por aí ou não, Ronaldo Giovanelli? Não, tá na última mão agora no pôquer, daqui a pouco ele aparece, tá na última mão. Sabão. A bola volta no toque de bola contigo no campo de retaguarda, domina pelo setor de direita, aperta o time do Atlético, tenta descer do campo de defesa. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. 34, vamos chegando já quase 35, 0-0. Domínio do campo de ataque, tenta descer o time do Atlético. Lindo toque de bola curtinho, inteligente o Leozinho. Ele toca bonito na bola e rápido, veio do salão, do futsal. A bola volta no toque de bola, domina o time do Corinthians para ser jogando com André Ramalho. André Ramalho prende nossa para Matheus Pereira. Ele tenta o toque de bola contigo no setor intermediário para o time corintiano. Matheus Pereira recolhe para o time do Corinthians. Arma jogada na esquerda, abriu para Ranielli para Matheus Pereira. Aí é o meu medo. Ele tenta o toque de bola curto na intermediária. Houve a falta. Tentou passar o Lingard, tomou o rapa. Ficou no chão, o juizão marcou falta. E o Lingard vai saindo de dentro da área para tentar buscar jogo. São 2 gols marcados para o inglês nessa temporada. 31 anos de idade, contrato até o fim do ano. Jogou o lateral esquerdo do Corinthians na base, né? O Dodô. O Dodô, ele tá jogando no sub-20, por vezes ele ou o Pires. O Dodô foi contratado nesse ano. E vem pro jogo o time do Corinthians, Zeca ali no campo de ataque. Dieguinho perdeu o lance. E vou dizer pra você, Pretzel, foi o mesmo lance que o Ranielli ganhou uma bola e ele deu falta. Agora ele não deu. Porque ele é ruim. Por que será? Tudo bem, porque agora ele acertou, mas anteriormente contra o Corinthians ele errou. Ele é fraco. Realmente o Zanovelli é um dos piores. O escudo FIFA no peito dele é uma desonra à arbitragem brasileira. É isso que eu acho. O critério dele é contra o Corinthians, o critério. Esse critério ele tem, é contra o Corinthians. Deixa eu falar aí pra você. Também não, irmão. Aí também escudo... não. É sim. O critério dele é contra o Corinthians. O Corinthians nesse campeonato não ganhou um jogo com esse cara aí, rapaz. Esse cara, ele sempre inventa moda aqui, velho. É ele e o Daronco quando vem aqui. Se eu tiver errado, você me fala aí, ô Preto. Você tá errado. É que, cara, o Daronco é gaúcho. Tu já trouxe um gaúcho pro debate. O Zanovelli é mineiro, cara. Bom. Acertei com uma pedrada só, acertei 2. Não. O Daronco, os dois são ruins, mas o Daronco é menos ruim do que o Zanovelli. Pô, o Daronco surgiu como... Mas, escudo FIFA no futebol brasileiro, essa vergonha que é o futebol brasileiro na arbitragem, não era nada também, pode dar isso. Escudo, e outra, escudo da FIFA também tá tão desvalorizado depois da Copa do Mundo dos Estados Unidos que... Como é que você falou, escudo? Tem um time aí usando o escudo falando que é campeão mundial. Rapaz! Seu novo Tele está mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. Aí tá parado o jogo. Bola pro time do Atlético, sai jogando no seu campo de defesa. Placar do jogo de Corinthians e Atlético 0-0. O jogo continua a mesma coisa, Preto e Ronaldo. Jogo ruim, mesmo assim o Corinthians ainda tenta jogar parecido com o time titular. Só que o Lingard erra tudo. O Labiade não entrou no jogo, fez 2 faltas já. Então o jogo travado, o jogo picotado, com esse árbitro fraquíssimo. E o Atlético, a Pelani chegou aqui dizendo que foi pênalti no Claudinho. Não foi absolutamente nada. Não foi absolutamente nada o lance do Milan no Claudinho. Um abraço, Ronaldo. O Rodrigo Margotti está nos ouvindo em Porto Alegre, Ronaldo. Ei, Margotti, um abraço, seu cavalo. E outro abraço também com o Capelanes, Renato Elefanta. É o futebol da Bama, é o fim da mesmo. Sabe o que mais me preocupa? O Ronaldo, diga. Renata Elefanta. Diga. Eu vou falar pra você. Não, diga. É o pai dele no hospital que passa a maior vergonha com os companheiros amigos médicos. Os médicos, né? Sabe que os caras chegam pro pai dele e falam? Você viu o teu filho hoje? O pai dele, não
meu Deus. Domina no campo de defesa para ser jogando. Já aprende a jogar contigo no campo de retaguarda. Tenta descer novamente. O time do Corinthians não consegue. Erra Figo novamente. Quem? André Ramalho. Vem para consertar. Ranieri dá um pico na bola. Não desiste da jogada pelo direito do campo de ataque. Corre Lingard. Tenta chegar, mas não vai chegar. A bola volta para Santos. O ótimo goleiro do Atlético Paranaense que está jogando no campo de defesa. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui e automaticamente compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola já volta para o setor de direito do campo de retaguarda. Vai para a finta em cima da marcação. Domina. Lindo lance do Claudinho. Desceu legal, vem na marcação. Ele se jogou, pegou a bola com a mão. O juiz mandou seguir e volta no toque de bola contigo na intermediária. O Claudinho depois fez a falta, velho. Tudo bem que deu uma pegada ali no André Ramalho para ver se ele acorda. Mas você viu o André Ramalho que ele fez? Ele pegou a bola lá perto da risca, Ulisses, jogou a bola pra dentro pro zagueiro e deixou um buraco dentro da zaga. Quer dizer, deixa a bola sair então, velho, e se posiciona. Deixa a bola sair e se posiciona, velho. Não, ele deu um carrinho, foi lá na placa e deixou um buraco aqui no meio. Tem coisas que nem no infantil o cara tem que fazer uma coisa dessa aí, velho. E o Pretzel quer levar ele. Depois do jogo eu levo ele pra você lá, Pretzel. Não, é que no Inter hoje o André Ramalho chega e farda. Titular absoluto, infelizmente. Ele e o Félix Torres, que dupla gostosa, hein? Nós sofremos aqui com esses caras. Eu levo agora. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo novamente o time do Atlético, está jogando errado o time do Corinthians, e vem Furacão com o Leozinho, é bom de bola, abriu para Gilberto pela direita, vem cruzamento, levantou na grande área, o toque de cabeça para trás, nossa senhora, vem para tirar Matheus Pereira, ele dá um bico na bola de qualquer maneira, a bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, já domina do toque de bola, olha o que o Matheus Pereira fez do Benevides, mano. Cara, o que esse cara tem, velho? A bola estava lá no campo de defesa do Atlético, ele vem dar no meio, na intermediária de ataque, em cima do Jadson. Era chamada bola morta, né, Ulisses? O Atlético ia ficar com ela na defesa e ganha de brinde, uma falta para jogar na grande área. O Teran tá indo para lá, é grande o zagueiro colombiano do Atlético Paranaense. E o Diniz já olha para o banco, mandou os reservas pro aquecimento. O Timão pode mudar já no intervalo. O Matheus Pereira mas parece que não tem nenhum titular aquecendo. Eu vi o Bidon por ali, viu, Ulisses? Bidon tá por ali, o João Pedro Tchoca. Caio César. O Caio César também pode ser uma alternativa. O Yuri Alberto eu não vejo daqui. Guinegão. Isso. Primeiro jogo dele no banco com o Diniz, pro Guinegão. Sinal que melhorou nos treinos, né? É bola do campo de ataque, a falta novamente para a equipe do Atlético, bater da intermediária, campo de ataque para você ligado no microfone da Bandeirantes, se posiciona para a cobrança de falta novamente, o time do Atlético vem para a cobrança, ajeita para bater na bola, ele Mendonça, partiu para a bola, bateu, levantou na boca do gol, olha o André Ramalho, bonito, subiu de cabeça no quinto andar e tirou, agora ele foi bem, domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola novamente para ser jogando o time do Atlético, sinta-se parte do jogo com os recursos de aposta da Bet365. Baixe o app Bet365. Ministério da Fazenda diverte apostar, dá um investimento. A bola já volta no toque de bola contigo no campo de defesa. Recolhe no campo de retaguarda. Tenta o toque de bola contigo novamente no seu campo de retaguarda para ser jogando. A abertura vem pro toque contigo no setor intermediário. A bola no campo de defesa pro time do Atlético tocar. Vem pro toque de bola contigo novamente no toque de bola curta pelo campo de retaguarda. Já domina no toque de bola curta pelo comando de ataque. Recolhe no comando de retaguarda. Vem pra finta em cima da marcação. Já tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, vai para a finta, domina pelo seu campo de defesa para ser para o jogo. Obrigado, torcedor, pelo carinho da sua sintonia. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Daqui a pouco, João Paulo Capelani de intervalo. Bandeirantes na Bet365 poderia estar nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte a aposta, não é investimento. A bola já volta no toque de bola para ser jogando, tenta descer contigo no campo de retaguarda novamente o time do Atlético. A abertura vem no toque de bola contigo no campo de defesa. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer a sua casa e o seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado. Aqui a conta fecha na loja ou no app. E tenta descer novamente no campo de ataque o Corinthians. Passe errado. É lateral novamente. Bola no campo lateral do jogo para o time do Atlético. Saiu jogando na linha lateral do campo de defesa. Recolhe o time do Atlético pela direita. Prende a jogada novamente. Benavides prende a jogada. Soltou para Arthur Dias. Arthur Dias domina para o time do Atlético para descer. Abriu para a ponta para Claudinho. Bom lateral Claudinho. Ele domina para o time atleticano. Vem para o toque de bola novamente. Recolhe a jogada com o toque curtinho de Arthur Dias. Arthur Dias domina a jogada. Solta na intermediária.
Maneco ali pelo setor de direita, vem pra finta, prende a jogada Gilberto. O Gilberto tenta o passe, erra o Corinthians. Benavides dominou, entrada na área, cruza mal, bola volta pra ele, a segunda chance, cruza de novo, mal. Domina o time do Corinthians, tenta armar contra-golpe, vem pro domínio do campo de ataque, tenta descer, Labiá, abriu pelo setor de esquerda, campo de ataque, a vitória foi feita à frente, tentou, Dieguinho, passe errado. A bola volta novamente com o time do Atlético que está jogando no seu campo de defesa. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços, Grupo Souza Lima. Ulisses. E o Mateuzinho, opa, pode meter amarelo. O Benavides, ele tá completamente... Benavides está completamente enlouquecido, cara. Ele deu um tranco no Mateuzinho pelas costas, depois da bola sair pro lateral, tomou amarelo. Ele jogou longe, o Mateuzinho. O primeiro cartão amarelo pro jogo é pro Furacão. Benavides, 29, lateral direito hoje na zaga. Na verdade, no começo do jogo, o Benavides já deu uma chegada no Alan, no meio de campo. Aí o juizão, aí o dono da razão falou, olha, eu não quero mais ver nada de você, não sei o quê. Aí ele segurou, mas no finalzinho, não tem como, tem que dar cartão. O juiz não tá aí pra educar, ele tem que apitar. Não, o cartão foi bem aplicado, mas e os bancários do Corinthians? Esse João Pedro Tchoca é um valentão. Tinha que tomar amarelo também. Tinha que tomar amarelo também. Não, tu tem que ser coerente. Jogadores do banco do Corinthians. Você quer que o cara tome uma porrada por trás e todo mundo bata a palma pra ele? Tem que dar amarelo também pro João Pedro Tchoca. Saiu do banco pra ir pra cima do jogador do Atlético. Parem. Então tem que dar para todos os jogadores que levantaram do banco, do Inter, do Cruzeiro, do Grêmio. Porque quando acontece perto do banco uma confusão, todo mundo do banco sai e vai para cima. Todo mundo faz isso. E domingo vai ser um pega também lá. Porque todo mundo faz é assim, então. Expulsar todo mundo. Para aí um pouquinho. Porque todo mundo faz, então ninguém pode tomar cartão. Vocês estão errados, me desculpe. Não, vocês estão errados não. Eu falei, então todo mundo tem que tomar cartão. Ninguém tá errado aqui não. Entendeu? Ninguém tá errado, o dono da verdade. Eu falei, se tem que dar cartão nesse lance, todo mundo tem que tomar, que levanta do banco. Olha lá, ó, o jogo não anda, os caras do banco estão querendo chegar junto. Olha lá, e aí? Não tem jogo, cara. Pô, a gente vem de uma Copa do Mundo. Vai que o árbitro é fraco. Do mundo. Contra o Bahia foi assim, do começo ao fim, contra o Bahia foi assim, tumulto, tapa, tal, e agora você quer expulsar todo mundo de um lado, amarelo. Tem que ser pra todo mundo, Pedro Tchoca tem que tomar amarelo, só isso. E mais um amarelo pra alguém do banco. Deve ser o Tchoca, né? Tchoca mesmo. O Tchoca mesmo. Obrigado, viu? Obrigado. Desculpa. Não, desculpa, pessoal. Desculpa. Mas desculpa porque nós estamos concordando com você, ô. Para de criar situações a seu favor, rapaz. Você tá criando na transmissão situação a seu favor. Eu falei, todo mundo tem que tomar amarelo. Tira o microfone dele, que aqui tem comando. Corta o microfone dele. É o seguinte, você falou, todo mundo tem que tomar amarelo. Nós concordamos, tem que tomar amarelo. Todo jogo acontece isso e todo mundo tem que tomar amarelo. É isso aí, tá certo o árbitro e dá pro Tchoca. Você tem que dar amarelo pro Pretzel também. Pode dar amarelo pra ele aí, pô. Já tomou o meu, pode colocar o microfone dele no ar de novo. Eu fui um visionário, viu? Eu vi o Tchoca chegando visionário. Todo mundo chegou junto aí, pô. Você foi o quê? Visionário. E agora o Mendonça tomou amarelo e também. Jadson? O Mendonça é um gênio com J. Não foi o Jadson, não? Mendonça. Isso aí, como é que o Mendonça é, tia? Gênio com J. É pra parar o mundo, hein? Aí tá parado o jogo. Foi pro Mendonça mesmo, porque o Jadson tava no rolo. E o pessoal do Furacão tá lá, Pretzel, rodeando o juiz, ó. Não deixa o jogo rolar. E agora? Não tem que dar amarelo aí também? Eu discordo aí você do falou Bolinho. Que foi pro Mendonça, eu tô falando que foi pro Jadson. Tá vendo como você errou? Foi pro Jadson, né? Daqui do campo, o sistema de comunicação do estádio anunciou Claudinho e Jadson. Foram Benavides e Jadson, na realidade. Perfeito. Pô, vai pelo narrador. Ah, louco, eu salvo vocês, não aguento, carreguei a Copa toda o Pretzel nas costas. Mas tem que dar amarelo pro Pretzel. Já tomou já um ganchinho. O Diniz levou amarelo daqui também. a pouco o João Paulo. Como é que é, tia? O Diniz também levou amarelo, confirmação. A bola volta, parece que foi pro Diniz, não sei não se foi pro Tchoca, viu? Acabou sendo pro Diniz, ó. Do meio do campo de ataque, tenta descer pelo setor de ponta, nossa senhora. O Labiá foi fazer, tomou uma pancadinha ali, tá marcada a falta. E o banco inteiro do Atlético saiu pra reclamar. O banco inteiro do Furacão saiu pra reclamar. Peraí, dá cartão pra eles aí, que o Pretzel mandou. Muito bem, tá parado o jogo. Fica sentindo o joelho, tá sangrando o joelho do Labiá. Mandaram esperar ali, realmente, pra cobrança da falta, porque preocupa, viu? O Labiá tá se contorcendo de dor com o Alan do lado dele. Subiu a placa, Ulisses Costa. Vamos a 49, mais 4. Muito bem, tá sangrando muito o joelho do Labiá, hein?
E pra mim, ó, ele torce o joelho, cara. Que lesão estranha, cara. Se machucou sozinho. Ele torce o joelho sozinho no gramado, entendeu? Que o joelho já tava sangrando, gente. Eu tomei um susto aqui. Já tinha sangramento no joelho, mas ele deu uma torcida no joelho labial, hein, cara. Torceu mesmo. Meu Deus do céu. Mamãe. Tomara que não seja Torceu nada. o joelho. Já mandou chamar ali. Tô tentando ver quem que é, mas me parece o Caio César, viu? Acho que não vai dar pro Labiá. E outra, viu? Nem falta Nossa, foi, cara. ele deu falta, mas não foi nada. Ele se Foi machucou nada. sozinho, infelizmente. Torceu sozinho, ele foi dar o break na bola e o joelho não sustentou o peso. Ele tá sentindo muito ali o labial. Os jogadores do Corinthians estão ali olhando. Pra você ter ideia, o susto que tomou o Gilberto, o lateral do Atlético Paranaense. Na hora que ele viu o joelho do Labiá, ele colocou as duas mãos na cabeça e começou a gritar. O Gilberto, lateral direito do Atlético, de desespero. E pediu substituição. Feio o negócio aqui. Ele tá chorando, o juiz ele encerra o primeiro tempo, Ulisses. E o Labiá tá chorando muito, sendo consolado pelos jogadores. Preocupa demais. Ergue o braço, árbitro, fim de primeiro tempo, intervalo, Bandeirantes vem com ele, vem, Capelinha! Valeu, Ulisses Costa, narrando por enquanto um jogo morno, mas a narração quente. Corinthians e Atlético Paranaense vão empatando por 0-0 e o tabu será quebrado no segundo tempo. Alô, repórter Bandeirantes Luiz Sabiani. A transmissão, por alguns integrantes, ela não foi imparcial. Então este intervalo inteligente Bandeirantes, eu mudo de inteligente para intervalo parcial. Bandeirantes começa agora a favor do Furacão. Boa noite, Fabi. Quando é o Capelanes apresentando, é o intervalo desinteligente Bandeirantes. Um abraço, Capela. Boa noite pra você, pra todo mundo que segue com a gente. Ó, não tem como... Quando o Capelanes não apresenta é o Capriotti, tá? Só um detalhe. Então, aí quando é o Capriotti é o intervalo inteligente. Intervalo Não, só um genial. detalhezinho aí, tá? Quando é a Agora Ana se Martins vira, também. segunda-feira vocês se viram lá. Capela, não tem como não falar da situação do Labiá. A Maca acabou de entrar no campo. Os jogadores do Atlético e do Corinthians estão em volta. Ele tá chorando muito. O Garro foi até o campo, tá consolando ele por ali. Muita preocupação no Corinthians. Ele não vai voltar pro segundo tempo, isso é certo. O Caio César foi chamado um pouco antes do intervalo. Os jogadores do Atlético, repito, ficam no campo, preocupados com a situação do Zacarias Labiá, que vai deixar o campo de Maca, João Paulo Capelanes. Rapidinho, Fabi. Bom, uma pena o Labiá, que ele possa se recuperar, e tá claro que foi uma lesão grave. Não sou médico aqui, mas no mínimo de experiência que se tem no futebol, dá para entender que é uma torção séria de joelho. Torcer, obviamente, para que não seja algo cirúrgico, mas que, obviamente, vai tirar o Labiá de boa parte da temporada. O gramado, que é sempre tido como uma grande referência no futebol, não só brasileiro, mundial. Aí no olhômetro, porque a gente não está acostumado a ver a areia subindo do gramado, que tipo de produto que é, e o gramado tá ou não tá bom para hoje, hein, ô Fabiani? Olha, ô Capela, daqui da minha posição ele parece como sempre esteve, tá? Mas vale destacar para quem tá acompanhando a Bandeirantes há bastante tempo que esse campo foi trocado no período de férias na Copa do Mundo. Então ele é um gramado novo que, segundo o Fernando Diniz, ainda não tá nas condições ideais, mas que com o passar dos jogos vai melhorar. Daqui do campo, Capela, ele me parece bom, viu? Me parece bom. Não sei se é uma questão do campo, isso da possível lesão do Labiá. Lembrando que o Ranieri, no primeiro treino do Corinthians por aqui, também teve um probleminha, né? Então vamos acompanhar de perto e claro que vai ser tema abordado pelo Diniz na coletiva após-jogo. Sem dúvida. Eu fiquei até assustado, porque o gramado do estádio do Corinthians é maravilhoso. E aí a gente vê alguns jogadores dando lançamento, subindo aí, sei lá, não sei que tipo de produto que era, mas parecia areia, terra, esquisito. Quer falar de gramado mesmo? Você quer falar de gramado mesmo? Eu quero, o gramado do estádio do Corinthians tá ruim. Qual o problema de falar? Tá ruim, tem que ser dito, a gente trabalha com informação. Eu só quero saber se você quer continuar falando de gramado, eu só queria saber. Eu posso falar, que você quer tocar no gramado sintético? A gente tá jogando hoje num gramado híbrido, um pouco natural e um pouco sintético, né? 80-20 mais ou menos. Mas vamos falar do jogo. E eu não vou começar com o Ronaldo Giovanelli, porque ele fica de nhenhenhê, de mimimi, de não sei o quê. Aí ele não falou nada nesse último lance aí, que o jogador se machucou sozinho e o juiz fraco marcou falta pro Corinthians. Começa com você, teve mestre carga, Alexandre por isso Pretzel, que carga, brilhou rapaz. no primeiro tempo. Pretzel, boa noite. Não, primeiro é o seguinte, viu? O Paulo César Janovelli, assim que o Fabiani disse que era ele que ia apitar, nós alertamos. Ele é fraquíssimo. Ele é fraquíssimo. E ele tá apenas correspondendo a tudo que a gente disse. Em relação a ele, a atuação dele, ele é fraquíssimo, ponto. Agora, o Corinthians não está ganhando por causa da arbitragem? Não. O Fernando Diniz fez algo que eu não consigo entender.
Corinthians teve 24 dias de férias, 24, 25, certo? E aí, depois teve mais 20 de treinamentos. E o que faz o Diniz? O Diniz poupa o time no Campeonato Brasileiro da Série A. O Corinthians não escapou ainda de ameaça de rebaixamento. Claro que está bem melhor que muitos times, mas matematicamente ainda precisa de pontos. Eu não consegui entender essa escolha dele. Ah, mas a prioridade é a Copa do Brasil, sim, contra o atual time do Inter. Num voo para Porto Alegre, com voo fretado no sábado, para voltar domingo depois do jogo, e depois jogar na quinta-feira em casa. Não dá para entender, realmente não dá para entender a escolha do Diniz. Agora, ele tentou colocar o time reserva jogando da mesma maneira que o time titular. Aí é a diferença técnica de elenco, não dá, realmente não dá. Tem Raniel e Mateuzinho como titulares. Raniel faz um bom jogo, tá batendo forte no Viveiros, não tá deixando o Viveiros jogar, e o Mateuzinho perdeu o melhor lance da partida, ponto. No mais, uma pena que ele vai perder o Labiade agora, certo? O Lingard, né, que eu acho que seria um bom nome, tá jogando nada, certo? O Dieguinho, nada. Matheus Pereira, nada, certo? E o Alan fica dando butinada e marcando. É isso que tá acontecendo. Então, muito pouco para que o Corinthians pense em aproveitar o time reserva nesse momento. Sinceramente, Capelanes e Ronaldo, não entendi a escolha do Diniz. Pode até ganhar o jogo, porque o Furacão também tá dando uma pipocada. Muito. O Furacão hoje é o 4º colocado e parece que tá lutando na parte de baixo. Tá com medo de jogar contra o Corinthians. Então vou aguardar o segundo tempo. Terceiro, né? Hoje é o terceiro. Perfeito, terceiro. Vou aguardar o segundo tempo, mas o primeiro tempo foi fraquíssimo dos dois lados. Ronaldo Giovanelli, gostou da primeira etapa, Ronaldão? Boa noite. Desse time reserva do Corinthians que tá tocando a bola e tentando agradar o treinador, eu gostei. Eu só não gostei das mesmas peças que levam susto pro time do Corinthians, que é o tal de o Ramalho, e ali do lado dele o tal de Milans. Não pode deixar os dois juntos ali. Teve um lance que eles deixaram um buraco no meio do campo e os dois estavam fora do campo do gramado, disputando uma bola que já estava lá fora. E o time do Furacão já tinha posse de bola. Então tem coisas ainda que você tem que repensar. Eu acho que o Marcelo Paz, ele deve estar repensando muito nisso. Tanto é que até o Pedro tá fora, o Pedro Raul aí, que eu acho que sentiu uma dorzinha nas costas. Tá voltando o Guinegão também. E sobre esse negócio de colocar um time reserva hoje para enfrentar o Furacão aqui, eu até entendo. Se ontem o Inter tivesse tomado uma goleada, uma sapatada do Flamengo, eu acho que ele colocaria o time titular aqui. Mas como o time do Inter já começou com duas linhas lá, praticamente que de 5, cada linha, 5 jogadores, 10 jogadores numa linha, uma equipe forte que em casa surpreendeu o Flamengo, ele teve que dar uma poupada no time, que ele vai ver que lá a briga vai ser diferente, ainda mais numa vaga. Agora, ele tem que ter peças, a verdade é essa. Alguém tem que fazer alguma coisa. A gente estava até comentando sobre um lateral, se não tem um lateral direito na base, e eu lembrei do Caipira, que já tá vendido, já tá não sei aonde, quer dizer, era pra estar aqui hoje, jogando, e o Corinthians não precisa de SAF, o Corinthians não precisa de uma diretoria, precisa primeiro uma interdição, pra mexer nas gavetas e fazer os ratos correr, e depois ver o que vai ser feito, numa eleição, num clube que tem força pra isso, e eleger quem de direito, porque há muito tempo tá na mão de muita gente ruim aí, que não pensa no Corinthians, viu, Capela? Eu tô contigo, é isso aí. A gente tem que analisar, obviamente, o aspecto dentro, que é o que estamos fazendo, mas o fora de campo, infelizmente, a gente tem que abordar, porque o Corinthians tem uma sequência dura de temporada, jogando Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro pela frente, e precisa melhorar o elenco. E ainda não se sabe, um ano de eleição, não se sabe se o Stable, se a diretoria, se essa galera vai mexer no elenco. Vai ter que vender Bidon, vai ter que vender André, vão vender os dois juntos, não vai vender ninguém. Será que chegou de fato proposta? E aí, ficam ou saem? Vamos aguardar daqui a pouquinho no segundo tempo, o ídolo da fiel torcida, Ronaldo Soares Giovanelli, e o mestre Alexandre Pretzel vem com mais análise e mais opinião. Já direto da Arena do Timão, vai Corinthians com Luiz Sabiani. E em instantes, depois dos nossos parceiros comerciais, um giro esportivo para você ficar muito bem informado sobre os jogos da rodada desse meio de semana e, claro, o fim de semana de Copa do Brasil. Até já! Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeroporto
Express, sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta fecha. Dispensa cheia, estoque em dia, o Tenda tá fechado com a minha economia. Com o Tenda, a conta fecha, a conta fecha, a conta. Tenda, atacarejo de verdade há 25 anos. Aqui a conta fecha, na loja, no app e no site. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo o cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é bom. Eu escolho quem cuida muito. Souza Lima. Tá na dúvida do que dar de presente nesse Dia dos Pais? Encontre as ferramentas Wonder que surpreendem. Jogos de ferramentas elétricas, a bateria, cuidados automotivos, organizadores e muito mais. Retribua a dedicação e a paixão de quem ensina e inspira todos os dias com ferramentas Wonder. Wonder! Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. É bom trabalhar com Wonder! É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. Julho é decisão. Tudo na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. Tem os playoffs da Sul-Americana com os duelos do Vasco contra Independiente Medellín e Santos contra Universidade Central. E a Série B continua. No ciclismo, as etapas decisivas do Tour de France. Tudo isso em julho na ESPN pelo plano Premium do Disney Plus. CSU pode confiar. Pra que confiar em qualquer cabo se o que importa é qualidade? Não se brinca com eletricidade. Eu já te falei pra usar CIL. São os melhores cabos do Brasil, viu? Eu já te falei pra usar CIL. A mais premiada é a CIL. A CIL é a líder do Brasil. Eu já te falei pra usar CIL. CSU pode confiar. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Futebol é com a Bandeirantes. Estamos de volta com o Intervalo Inteligente Bandeirantes, 8 horas e 32 minutos. Intervalo inteligente de, por enquanto, Arena do Timão. O Hospício, o Bando de Loucos está em festa. Corinthians 0, Atlético Paranaense também 0. O Fabiano já informou, tem uma imagem recuperada aí do Labiá. Para quem está chegando agora, infelizmente, no último lance do primeiro tempo, o Labiá foi dar um come na marcação do Gilberto na lateral de campo e ele sozinho virou o joelho. Tá claro, tá claríssimo que é uma lesão séria. Vamos torcer para que ela seja o menos grave possível, se é que tem como falar sobre isso, porque a chicotada que deu o joelho e a forma com que ele saiu berrando aos prantos do estádio do Corinthians realmente
a tendência é uma informação a pior possível. Vamos torcer para que ele se recupere rapidamente. Plantão esportivo da Bandeirantes. Alô, Lucas Bueno. O Grêmio tá dando adeus à Copa Sul-Americana. Um abraço, boa noite, Lucão. Abraço, Capela, a todos que nos acompanham aqui na Bandeirantes. Como você disse, o Grêmio tá dando adeus à competição da Sul-Americana. Neste momento, 1-0 para a equipe do Bolívar. O primeiro jogo que foi na Bolívia, o time boliviano venceu pelo placar de 3-2. O Grêmio, se quiser levar para as penalidades, tem que fazer 2 gols nos últimos 15 minutos de jogo. E se quiser ganhar no tempo normal, tem que fazer 3 gols. Além desse jogo, às 9h30 da noite, O'Higgins e Boca Juniors, Caracas e Santa Fé também se enfrentam na Sul-Americana. No Campeonato Brasileiro, o último jogo desta rodada 21 é entre Curitiba e Cruzeiro. Esse jogo acontece às 9h30 da noite em Curitiba. Maravilha, daqui a pouquinho os times de volta. Eu quero projetar, Ronaldão, fique à vontade, Alexandre Pretzel. Bom, é o seguinte, o jogo foi horroroso no primeiro tempo. Português, claro, o Atlético com medo de jogar, o Corinthians com o time reserva ainda tentou dar uma apertada ali e aqui, dar uma assuntada, mas de emoção, só a narração do Ulisses mesmo com um jogo ruim. Pretzel, eu vou começar contigo, passa pro Ronaldo. O que fazer para a segunda etapa? O Corinthians é com o time reserva, no mais é colocar titular. E eu acho uma babaquice, porque os caras ficaram 50 dias na manteiga. E aí, não, tem que poupar pro fim de semana de Copa do Brasil. Vão dormir. E o Atlético Paranaense, que pode virar vice-líder do Brasileiro, tá com medo de jogar, Medo de jogar contra o Corinthians. O Ranieri tá arrepiando com o Viveiros. O Viveiros não tocou na bola. Agora, vai entrar o Caio César, né? O Fabiani falou. O Caio César é um jogador que tá indo bem no Corinthians, certo? Um jogador que até no Al Hilal lá não apareceu tanto assim. Ficou oscilando no último ano, então ele está emprestado ao Corinthians, mas está jogando bem no Corinthians. Agora, adianta só o Caio César? Por que não botar o Guinegão também? Que o Ulisses falou, se ele está relacionado, melhorou o treinamento. Foi arquivado pelo Diniz. Foi arquivado, então bota para jogar o menino, que é um menino de área, de centroavante. O Corinthians está sendo uma referência na área. Tanto é que o cabeceio no melhor lance foi do Mateuzinho, um lateral que infiltrou. Certo? Que não está proibido de fazer gol também. Mas o time está tentando jogar como os titulares, mas o jogo realmente foi muito fraco. Então, não dá para entender, né, o que o Diniz fez. O Ronaldo concorda com ele, porque está priorizando a Copa do Brasil, mas daria para jogar hoje com um time bem mais forte, com os titulares, tanto é que todos estão no banco de reservas para tentar ganhar o jogo diante do Atlético. O Atlético realmente está sentindo a pegada do jogo e está sendo, pelo menos na base da iniciativa e da ideia de jogo, superado pelo Corinthians, apesar do jogo tecnicamente fraco neste momento, e que o Labiade, né? Labiade se recupere o mais rápido possível. Até porque vai mudar. Ele tem contrato curto, né, pessoal? Né, Fabiane, né, Capela? Ele tem contrato curto. Fala, Fabi. Capela, Yuri Alberto e Caio César, tá? Os dois estão prontinhos para entrar. O Labiá, claro, é um que vai deixar o campo. O Lingard dele tá de volta por aqui, me parece o Dieguinho, o outro a deixar o gramado pelos lados do Corinthians. Os dois times estão de volta, já confirma as trocas. 37 Caio César, 9 Yuri Alberto. Aí, Ronaldão, dá uma agitada agora por Yuri Alberto, que você tanto gosta e tanto pediu na seleção para 2026. Quem sabe 2030, hein, Ronaldão? O que eu tenho que ressaltar é que o time reserva do Corinthians está bem treinado também, pelo menos ficou com posse de bola, inverteu bem. Os que se destoaram eram os que já estão destoando já há muito tempo no Corinthians, mas assim, o time reserva está bem treinado também pelo Diniz. Confirmando a alteração ou as alterações, vamos lá, Fabiane. Sai 61 Dieguinho, entra 9 Yuri Alberto e sai o 52, que é o Labiá, para a entrada do 37, o Caio César. No Atlético, sai 26 Claudinho, para a entrada do meia dúzia, o Léo Deric. Maravilha, são 3 alterações, 2 do lado do Corinthians, 1 do lado do Furacão. Vem aí o segundo tempo com o Ulisses Costa, o Pretzel e o Ronaldo vão comentar ao longo da jornada esportiva Bandeirantes. Ele está de volta e a partir de agora, quem Viveiros verá o tabu ser quebrado. É contigo, Ulisses Costa! Sonho meu. Vai começar o segundo tempo do jogo. Apita o árbitro, toca na bola, Viveiros, se ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro, aqui na Bandeirantes. Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio esportivo do Brasil. Já domina o toque de bola para ser jogando, domina contigo no setor intermediário. A equipe do Corinthians tem lateral a ser cobrado no campo de retaguarda, lateral para o Timão cobrar no campo de defesa. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Já domina pelo seu campo de retaguarda para ser jogando. O time do Corinthians tenta o toque de bola. O árbitro manda seguir, pedir a falta. O time corintiano, a árbitro vem pelo setor de direita, chega na marcação. Ranieri dá um bico na bola, põe para fora e um novo lateral para a equipe do Atlético Paranaense.
Alice bateu pela direita do campo de ataque. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, economizar de verdade. Tenda Atacarejo de verdade. Há 25 anos aqui a conta fecha na loja ou no app. Levantamento à frente, Mercúria para tirar a zaga corintiana. Ela vai embora. E aí o árbitro tá parando o jogo, hein? Ele vai Ranieri dar no chão. a posse pro Corinthians. Uma falta pra cima do Ranieri. Muita reclamação dos jogadores do Corinthians, Ulisses. Eu vou te confessar, eu tô do lado oposto aqui no campo. Eu não vi se houve alguma atitude antidesportiva por ali por parte do Viveiros, mas é posse de bola corintiana em sua área defensiva. Muito bem, vamos ver se aconteceu alguma coisa do Viveiros, né? Se ele fez ou não fez. Proteção, não teve uma abraçada intenção. normal, foi abrir espaço para sair jogando e atingiu involuntariamente até. A bola volta no toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa para ser jogando, domina novamente a equipe do Corinthians, tenta arrancar, não consegue. E falhou, André Ramalho dominou, tentou bater pro gol, Viveiros, a bola vai embora pra linha de fundo, mas o árbitro parou. O que ele deu, juizão? Falta. Tá caído de novo o Ranieri, velho. E ele marca a falta do Viveiros pra cima do Ranieri, porque o Viveiros, Ulisses, ele é muito forte. Se ele consegue acertar um pé ou um braço, sempre vai doer demais. Dessa vez doeu muito no Ranieri. Foi mal, André Ramalho tomou uma vaia rápida da torcida aqui. E o Ranieri, com menos de 2 minutos, ele toma um tapa na cara e um chute, velho. Então não foi nada, Não foi nada. O Viveiros chutou a caixa de câmbio do Ranieri, cara. Errou a bola. É falta pra advertência, hein? Eu acho Era que pra chutar uma bola e chutou 2. Eu acho que não. Você acha que não? Na Copa do Mundo teve um pênalti assim, você se lembra? Mas eu acho que não é lance pra cartão. Foi uma falta, ele errou a bola e pegou o jogador, mas não tentou machucar o Ranieri, por exemplo. E o tribunal tá pegando as imagens pra ver o Caio César num tapa que não pegou. Você imagine se imagine se o tribunal vê esses 2 lances aí. O tribunal pega e vê esses 2 lances do Viveiros aí, ele tá expulso do futebol brasileiro. Essa tu tem razão, isso aí não existe. Isso aí. É o futebol da Bandeirantes pra você, vai repor a bola em jogo, o time do Corinthians vem pro toque de bola do Souza. De vez em quando a gente acerta. Em relação à arbitragem, né? Cabos Elétricos Silva, líder do Brasil, se assim você pode confiar. Tem uns aí que tem a regra própria do jogo, né? E tá parado o jogo. Na disputa Benavides e Lingard se entenderam ali. Na disputa, agora nessa bola longa, o Benavides ficou sentindo numa dividida com o Lingard e tomou uma vaia também da torcida do Corinthians, que é a terceira queda de um jogador, 2 do Corinthians e 1 do Atlético em 3 minutos jogados nesse segundo tempo, 0-0. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Olha, sem causar polêmica, viu? Essa do Lingard foi pior que a do Viveiros no Ranieri. Tem que ser dito isso. Ô Pretzel, só deixar claro, viu? Esse jogo, expulsão, suspensão, não afeta nada domingo. Nada. É bola do campo de defesa para ser jogando bola para a equipe do Atlético. Bater do campo de defesa. Vem com Teran. Teran para repor a bola em jogo. Jogador da equipe do Atlético Paranaense para você. Ligado no futebol Bandeirantes. Domínio do seu campo de defesa. Demora para repor a bola em jogo. A bola volta. Continua novamente com Arthur Dias. Arthur Dias domina para o time do Furacão. Escapa de marcação. Vem para o toque de bola. Continua na intermediária. Matheus Pereira tentou chegar na marcação, mas vem para ganhar lateral. Tem na bola. Caio César. Lateral para a equipe do Atlético. Batendo pelo setor de esquerda. Campo de ataque. Componentes de suspensão, transmissão e direção para carro ou caminhão. Pode contar com Nakata. Aqui Camarote Fialzone, o camarote mais louco da Arena do Corinthians. Camarote Fialzone, do Rei Léo Rizzo. Mas quem manda é o Bruno. Se posiciona para ser jogando de lateral pelo setor de esquerda. Campo de ataque novamente para o time do Atlético. Bater pelo setor de esquerda. Vem para a cobrança de lateral. Se posiciona para bater lateral novamente. Léo Derek para bater lateral para o time do Atlético pelo setor de esquerda. Você ligado na Bandeirantes. A Bandeirantes com você. Levantamento à frente. Se abre cabeça. Ranieri vem para tirar. Complemento. Yuri Alberto dá um pico na bola, corta, tira. É lateral para o Atlético, batendo pelo setor de esquerda do seu campo de ataque. Manual para o Atlético cobrar. Se posiciona para sair jogando da equipe do Furacão. Futebol raiz que você quer. Assista mais de 300 jogos pela Série B na ESPN, no plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. O tempo não para. Bandeirantes marca. 5h30 de bola rolando, 5h30 de bola rolando para você conferir. É etapa final de jogo, segundo tempo, girando o placar do Brasileiro.
Continua pra você, Corinthians 0, Atlético Paranaense, o Furacão também 0. Na Bandeirantes, quem vem pra falar, Lucas Bueno. Na Sul-Americana segue 1-0 para a equipe do Bolívar, vai vencendo o Grêmio. O time do Sul tem apenas mais 6 minutos para fazer 2 gols para levar o jogo para prorrogação. Já era. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. E do Biro no toque de bola contigo no campo de defesa. Tenta descer o time do Atlético, aperta a marcação, mas houve a falta. Tá parado o jogo, marcada a falta para o Atlético bater do campo de defesa. Foi a falta do Matheus Pereira e quem lamentou foi Yuri Alberto, que na sequência da jogada ele ficaria cara a cara com o Santos, mas nada valia. Posse de bola para o Atlético na defesa, 0-0 em Itaquera. Ô, Pretzel e Ronaldo, falem do Matheus Pereira para mim, que eu não sei o que ele tá fazendo em campo. Não, vai deixar o Pretzel, eu não quero não. Matheus Pereira é jogador do Marcelo Paz, ponto. Erra o Atlético, tenta sair jogando. Caio César domina bem para rasgar Arthur Dias. Ele tira a jogada, a bola aqui no setor intermediário. Ranieri domina no campo de defesa, mas o árbitro já marcava impedimento. A bola vem para Carrilho. Carrilho domina para o time do Corinthians, desce pela circunferência central do gramado, abriu jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para o toque de bola novamente. Domina Milans. Ele abre a jogada curta no campo de ataque para Caio César, que começa novamente com o toque de bola de Carrilho. Carrilho domina para o time corintiano, abre no toque de bola para Ranieri. Ranieri domina para o time do Corinthians, solta pelo setor de esquerda para Mateuzinho, limpa para a perna direita. Ele vem para o cruzamento, o Mateuzinho tentou levantar a frente, erra o zagueiro do time do Atlético, mas deu sorte na jogada. A Bitura vem pelo comando de ataque, muito forte o passe do Léo Derek. É lateral para o time do Corinthians bater no seu campo de defesa. Vem para a cobrança, André Ramalho bate o lateral, sai jogando com o Hugo, domínio do goleiro corintiano. Ele abre a jogada, já solta no seu campo de defesa com toque de bola curtinho de Alan. Alan domina, Alan prendeu para o time do Corinthians para Ranieri, Ranieri para Carrilho, Carrilho devolve novamente para Alan. Alan domina para o time corintiano para tentar ser para o jogo, ele prende a jogada, vai soltar pelo setor de direita para Ranieri. Ranieri desce as margens do gramado, vem para a finta, faz o break, prende o lance, recolhe para o time do Corinthians, sai jogando novamente com toque de bola curto pelo setor de esquerda, com toque de bola de André Ramalho. Ele prendeu, partiu pelo setor de ponta, deu para Caio César, dá o tapa na bola do primeiro, tentou passar, mas toma falta. Aí o Arthur faltou inteligência, né, filho? Ele ia perder a bola, você vai e faz a falta no cara, o Atlético ia ficar com a bola. A bola volta no toque de bola, domina novamente o time do Corinthians, jogando com toque de bola de Lingard. Lingard prende a jogada para Carrilho, Carrilho inverte a jogada, vem para o toque de bola para Yuri Alberto. Yuri Alberto domina para o time do Corinthians, levantou para Mateuzinho, péssimo passe dele. Mesmo assim, Mateuzinho evita a saída, mas dá uma bola perigosa, vem para cima, tenta o toque de bola, Ranieri ganha na primeira, ganha na segunda. E a bola volta para Hugo, que faz a defesa. Domina o time do Corinthians para ser jogando no campo de defesa, recolhe a jogada pelo setor de direita com Milans. Milans prende para o time corintiano, 0-0 é o placar do jogo, 8 minutos de bola rolando. Domínio do campo de retaguarda para o toque de bola de Carrilho. Carrilho prendeu, tentou lançamento à frente pela direita do campo de ataque, muito forte para Milans. Mais para o Santos, capitão do Atlético, que sai para pegar. E agora os reservas do Corinthians no aquecimento. Quem puxa a fila, Rodrigo Garro. Quem sabe não seja ele o nome para entrar na vaga do contestado Matheus Pereira nesse segundo tempo. A bola volta, contestado, e tá errado de contestar o Matheus Pereira, com gente. Toda a razão. Eu achei irônico o tom do Fabiani, mas ele merece a contestação. Merece a contestação. Chegou um pouco tarde o Fabiani já aqui, viu, Pretzel? Precisa conversar com ele. Eu? É. Eu tava aqui 4 horas antes do jogo. Eu também. Tava não. Domínio do toque de bola, tenta descer pelo setor de direita. O time do Atlético, a abertura foi feita à frente no comando. Recolheu Gilberto, já pediu o lançamento, vem pela direita do campo de ataque, abre o compasso, soltou. Entrada da área, vem o Furacão, cruzamento na boca do gol, afasta a zaga do time do Corinthians com toque de bola. Jadson lança mal. A bola volta para o Yuri Alberto, são 3 em cima dele, óbvio que ele vai perder a bola. Já perde sozinho, a bola volta para a ponta, soltou Coutinho na intermediária, Mendonça. Ele tenta o toque, Mendonça. Ele abre a jogada, domina pelo campo de ataque, vem Mateuzinho, tenta travar, tira dali agora. Foi bem, Matheus Pereira. Ele tira para o time do Corinthians, mas distribui para o Yuri Alberto. Ele tenta o domínio de bola, recolhe a jogada pelo setor de esquerda, tenta Caio César da finta, escapa da marcação do primeiro, vai para o break, tenta o toque de bola, já sai jogando para o time corintiano. Tomou a pancada! Ei, cartão, cadê o cartão? O árbitro manda seguir, era para cartão amarelo, a falta cometida pelo Mendonça, dominando o toque de bola, Coutinho, o time do Corinthians, o árbitro para. Marcou a falta em cima do Carrilho pro Corinthians bater. Agora ele pede calma pro Mendonça, não tem que conversar. Árbitro não é psicólogo. Ele tem um cartão vermelho e amarelo para aplicar, sem bola. Depois do soltado a bola, o Caio César tomou o rapa. Ele conversa quando o cartão é pro Corinthians, né?
Aí ele vai e solta o cartão. Aí, tem coisas que esse cara, ele inventa do começo ao fim. E o Pretzel tá certo, ele é ruim mesmo. E tinha que dar o cartão. Piada. E vem pro jogo. Yuri Alberto dominou a área, tirou, bateu pro gol, mas tava impedido o Yuri Alberto, hein? Agora deu bandeira. Depois da conclusão da jogada, enfiada para o Yuri Alberto, ele sustentou o Teran na força. O mais difícil ele fez e na batida o Santos encaixa, como você bem narrou, nada valia a posse de bola Furacão. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. O tempo não para, Bandeirantes marca. 11 minutos de bola rolando, 11 minutos de bola rolando, é o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Corinthians e Atlético Paranaense num jogo chechelento, 0-0. Na Sul-Americana. Alô, Lucas. Na Sul-Americana, o O'Higgins vai jogar contra a equipe do Boca Juniors às 9h30 da noite. Além deste jogo, Caracas e Santa Fé se enfrentam às 9h30. O juiz na Arena do Grêmio deu 6 minutos de acréscimo, 6 minutos para o Grêmio fazer 2 gols ou dar adeus à competição. É o futebol da Bandeirantes para você. O Terra mudou o conceito do SUV. Vire a chave do consórcio Volkswagen, conquiste o seu. consórciovw.com.br. E viria para o jogo. O time do Atlético está parado. O jogo lateral para a equipe do Corinthians, batendo do seu campo de defesa. Lateral, Ranieri jogando muito na zaga, hein? Bem. E conforme a informação que ele te trouxe, Ulisses, agora ele é o primeiro reserva da zaga. Então não tendo Gabriel Paulista ou Gustavo Henrique, será o Ranieri escolhido para a linha de 4 corintiana. Aliás, eu queria fazer uma declaração sobre ele. Esse jogador, quando chegou, eu achei que ele não tinha o tamanho do Corinthians. Ele foi a melhor contratação até agora, depois do Memphis. O Ranieri, no custo-benefício, hoje ele é o melhor jogador do Corinthians. É bola no campo de defesa do time do Corinthians. Recolheu Carrilho. Armou jogada. Vem pro toque de bola para Milan. Vão ver o Milan se acerta o cruzamento. Dominou. Não, ele erra. A culpa é do técnico que põe ele para jogar. Foi mal demais agora o Milan. Ele gesticulou pro Yuri. Vai lá pro segundo pau. O Yuri foi. Só que a bola não e ela fica com o Corinthians. A bola volta para Milan, domina para o time do Corinthians, já sai jogando pelo setor intermediário, vem para o toque de bola para Matheus Pereira. Ele abre para André Ramalho volta a jogada, Coutinho novamente com Alan. Alan dominou, empurra a jogada pela direita com Lingard. Lingard prende o lance, vem para Carrilho para Lingard, tenta o toque de bola de letra, Coutinho no Milan. Ele domina, perde a bola o Milan. Dá para tirar o Milan? É o que o torcedor do Corinthians está falando nesse momento. Ronaldo Pretzel. Claro que dá. Coloca um outro jogador ali. O Atlético não está atacando pelo lado dele, pô. E vem para o jogo, o time do Corinthians tenta agarrar a jogada. Yuri Alberto fez a falta de ataque, bem marcada pelo árbitro. Para cima do 16, o Jadson, por ali volante do Atlético Paranaense, ficou na bronca a equipe visitante porque o Mateuzinho joga a bola para longe e não toma amarelo. Sobre trocar o lateral, pode, mas o Corinthians não tem um lateral direito no banco de reservas e não tem outro no elenco. Mas o treinador ele tá ali para criar improvisos também, para ter ideias, por que não? Por que ele não tenta alguma coisa diferente? Aliás, o termo que tu usaste, Ulisses, jogo chechelento. Os caras erram tudo, impressionante, tudo. Ué, mas ele já colocou o time reserva, ele vai inventar mal o que aí? Eu acho que é esperar o juiz apitar o final do jogo. Agora, o Yuri Alberto não sentiu contra o Bahia lá, ó, a panturrilha? Não foi isso aí que aconteceu? Só cãibra, de acordo com o Corinthians, só cãibra. Então, A bola volta no toque de bola. Tenta ser jogando, recolhe no campo de defesa. Domina novamente o time do Atlético para ser jogando com Arthur Dias. Só tem louco. A abertura vem pelo toque de bola. Coutinho na intermediária. Levantamento à frente. Milan vem na marcação. Domínio do campo de retaguarda. A bola sai. Nossa, o tal do Mendoza também, eu vou dizer, ele é horroroso jogando bola, hein? Não fala assim que ele é ídolo do Capela. Capela. A bola volta com o time do Corinthians, tenta ganhar a jogada novamente, o time corintiano tentou ganhar Lingard. Capela pediu ele na seleção brasileira. Eu falei, não pode, ele não é brasileiro, Capela. Não é brasileiro, pô. É umas coisas que ele faz que eu vou dizer. A abertura vem pelo comando de ataque, recolhe no comando, é muita banha na cabeça. Teran domina pelo setor de campo de defesa, sai jogando Coutinho com Arthur Dias. Ele já prende o lance, tenta o levantamento à frente do comando de ataque, recolhe pelo comando, balança novamente, tenta descer o time corintiano. Vem para rasgar André Ramalho. É lateral pro Atlético bater na esquerda. Chutou para onde estava virado o nariz o André Ramalho, que está com certa desconfiança por parte do torcedor. Permanece 0-0 em Itaquera.
É futebol da Bandeirantes. Na Bet 365, o poder está nas suas mãos. Descubra por que o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. A bola volta no toque de bola, recolhe pelo setor de direita. Tenta o toque novamente para ser jogando o time do Atlético. Aperta na marcação, Yuri Alberto tenta ganhar, não consegue. A bola volta, fica errado na marcação. Matheus Pereira, ele vem na recuperação. Matheusinho põe para fora. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, o tempo não para. Bandeirantes marca. 16 de bola rolando para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Corinthians 0, Atlético também 0. Na Bandeirantes é você, Lucas Bueno. Além de Corinthians Atlético Paranaense, logo mais às 9h30 da noite, o último jogo da 21ª rodada, Coritiba e Cruzeiro. A bola volta e o Yuri Alberto escora a jogada pra ninguém. Eu não entendo esse cara, velho. O Carrilho meteu a bola nele livre. O que ele tinha que fazer? Dominar e tentar chegar. No gol não, o que ele faz? Toque errado. Que coisa incrível, parece que tem medo, velho, de dominar e tentar chutar. Devolveu a bola pro Furacão. Corinthians responde, Ulisses. Tava no mano a mano, velho. E vem pro jogo, Caio César, domina para o time do Corinthians, entrada na grande área, bateu pro gol, passa a direita do gol, vai embora. Pois não. Vive momento artilheiro no Corinthians o Caio César. Nas últimas 3 rodadas do Campeonato Brasileiro, 2 gols marcados, os únicos dele com a camisa do Corinthians, emprestado. Se o Corinthians quiser comprar, não é barato, Ulisses, 6 milhões de euros. Entrou bem na partida, hein? Tá dando caneta, tá dando uma canseira aqui do lado esquerdo da defesa do Furacão, esse menino, viu, Ulisses? Bom jogador o Caio César. Cabos elétricos, Silva, líder do Brasil, Silva. Você pode confiar. Que cera faz o Atlético Santos para repor a bola em jogo, hein? Tomou bronca, só isso sem cartão. Estão satisfeitos com o empate. Eu estava conversando com o campeonato, 3º lugar do Campeonato Brasileiro com essa bolinha aí. Diz muito sobre o campeonato também. Que é isso, Prédio? O jogo tá jogando mal, não tá jogando bem hoje que o Corinthians tá marcando. O time do Atlético é bom, não tá em terceiro à toa, não. É um time comum que tá coletivamente bem no campeonato, mas é um time bem comum. E vem pro jogo, o Corinthians tentou descer sem goleiro, Santos sai mal, a bola volta para Carrilho pela direita, Santos se recompõe, domina Carrilho, tentou o cruzamento, levantou no boca do gol, vem pra tirar de qualquer maneira, dá um bico na bola, Teran, escanteio, timão na esquerda, Corinthians vem pra cima. Suficiente para aumentar o volume da casa do povo. Matheus Pereira com a esquerda será o responsável pelo escanteio, primeiro corintiano no jogo, lado direito. Se posiciona para a cobrança de escanteio, o time do Corinthians, escanteio na esquerda, se posiciona para bater, levantamento, vem Matheus Pereira para a cobrança de escanteio para o time do Corinthians, partiu para a bola, correu, bateu para ninguém. Que é isso, cara? O que esse cara tá fazendo em campo? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil e da conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com, vai mexer o furacão. Em dose dupla, Ulisses. Primeiro sai o 21, o Leozinho, e entre os 53, que é o Dudu. A outra sai o 7, o Mendonça, e entra o 8, que é o João Cruz. Tirou os dois do ataque aí, o Mendonça e o Leozinho, hein? Por quê? Porque ele é retranqueiro. Não gostou dos meninos. O Leozinho eu não tiraria, mas o João Cruz é meia e o Dudu também. Então ele vai deixar o Viveiro sozinho na frente, vai puxar os 3 zagueiros para trás e vai fazer uma linha de 5 no meio. E vai fazer uma linha de 5 no meio e bola no Viveiro. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da audiência. Sinta-se abraçado, torcedor em todo o Brasil. A bola volta pelo setor de esquerda, tenta descer Arthur Dias para o time do Atlético. Bate à frente e vem para travar. Tocou na bola, bateu o Pereira e põe para fora. É o futebol da Bandeirantes para você. Marcos Luiz ligeirinho, curtindo o som da Bandeirantes. Sinta-se abraçado, grande Marquinhos. Forte abraço para você. Pode contar com a marca de amortecedores preferida pelos mecânicos. Pode contar com HG Nakata. A bola volta no toque de bola do meio, o time do Corinthians tenta ser jogando, Matheus Pereira vem para a fita, abriu para o Yuri Alberto, ele perde a bola, Matheus Pereira, ela volta no toque de bola, vem para tirar, Ranieri, ganhar a bola foi chuta para o Yuri Alberto, dominou, limpou, tirou, bateu, vai ser golaço, defesa do Santos!
A bola entrando no canto esquerdo, Santos de mão trocada, faz uma defesa espetacular, o goleirão do Atlético. Escanteio pro time do Corinthians, bater pela direita, vem Mateuzinho na bola, partiu pra bola, correu, bateu, levantou no gol, subiu o zagueiro, cortou para volta no toque de bola com Caio César. Ele domina pro time corintiano que está jogando novamente, domina no campo de retaguarda o Corinthians. Que defesa do Santos, meu amigo, coisa de gente grande. Com a mão trocada em uma jogada que começa com o Ranieri desarmando o Viveiros, jogada que se repete durante todo o jogo, como já destacou o Pretzel. A batida do Yuri, irretocável na gaveta, mas o Santos, já experiente, vai buscar no ângulo. Segura o 0 no placar, 0-0 Itaquera. E aqui tá parado o jogo, é falta para o time do Corinthians, cobrado, o árbitro para e manda voltar. O Yuri Alberto sairia na cara do gol, ao juizão do Petralha aí. Revoltado, Yuri Alberto chutou a bola na placa, por aqui ele não autoriza a cobrança rápido. Foi esperto o Lingard, o passe foi perfeito, o Teran não acompanhou, seria na canhotinha do Yuri, mas ele manda voltar. Intermediária esquerda, posse corintiana. Ele beneficiou o infrator aí que fez a falta, e ele deveria, a bola estava paradinha, a bola não estava nem rolando, e ele apitou. Esse cara, vou te falar, viu? Mamãe, agora... Cara, que defesa do Santos, gente. Deixa eu tô até agora com a defesa na cabeça, Ronaldo. Falar isso aí. Aqui o pessoal gritou gol, acho que foi isso, porque ele foi buscar na ponta do dedo esse menino. Pelo amor de Deus. Que goleiraço. Goleiraço. Daqui a pouco tem o apito final na Bandeirantes. João Paulo Capela de Petralha apresenta. A bola foi junta pro Yuri Alberto. Dominou na cara do gol, vai fazer o gol, bateu, errou o chute. Santos pegou. O Santos defendeu de novo, meteu pra linha de fundo. O Yuri Alberto ia fazer o gol, mas o Yuri Alberto errou o chute. Ele errou o chute, era só escolher o canto. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Ele, a bola, o goleiro e o gol. Incrível gol que perdeu o Yuri Alberto. Que lançamento do Alan, hein? Passe de cinema, Ulisses Costa, deixando o Yuri Alberto cara a cara com o goleiro. Ele bateu mascado pro chão. Foi muito mal o camisa 9 do Corinthians, mas a bola ainda ia pro gol e o Santos se recupera incrivelmente. Agora escanteio, o Mateuzinho parou pra ouvir uma dica do Garro, que é o batedor do Corinthians, lado direito ele bate. O cara errou o chute, velho. Pelo amor de Deus, ele errou o chute, velho. Escanteio, Timão, Mateuzinho vem na direita, levantou no boca do gol, toque de cabeça bem, André Ramalho. André Ramalho joga de zagueiro pro Atlético, tira a bola aqui, ó, na cabeça do Ranelli para tentar fazer o gol. Impressionante, o André Ramalho, ele tirou a bola. O Ranelli vinha de frente pro cabeceio. É Futebol Hits que você quer, assista. Há mais de 300 jogos da Série B da ESPN pelo prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B no futebol raiz. ESPN com Disney Plus. Domínio do campo de ataque, domínio do time do Corinthians, tenta descer do campo de ataque, a torcida se levanta. 0-0 é o placar do jogo. Você ligado na Bandeirantes. No Infinity Pay, quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. infinitypay.com.br. Domínio do campo de defesa, sai jogando Coutinho pelo setor de esquerda, recorde o time do Corinthians, tenta partir com a Mala, ele abre a jogada para Mateuzinho, já dá o tapa na bola, passa de passagem, Ranieri, ele vem pro toque, ele para Coutinho pelo setor de direita, Mateuzinho escapou de mais um, levou para a linha de fundo, tentou cruzamento, Ranieri ganha escanteio, Corinthians. Ranieri é o dono do jogo ao lado do Santos. Ranieri, Santos, os destaques de Corinthians e Atlético. É volante, é zagueiro, é lateral esquerdo, é ponta, foi uma jogadaça do Ranieri que conquista a posse pro Corinthians. O Mateuzinho permanece na esquerda, ele que bate, só o Alan e o Milan ficam fora da área, o Corinthians inteiro na grande área do Santos. Se posiciona para a cobrança de escanteio. Ranieri até merece gol que tá jogando, viu? Escanteio, Corinthians, escanteio cobrado na primeira trave. Subiu o zagueiro, tocou para trás. Vem pro toque de bola o time corintiano. Vem para rasgar novamente a zaga. Houve choque de cabeça. A anta do árbitro não viu que tinha que parar o jogo. Agora ele para. Como ele é ruim, rapaz. Como o tal do Paulo César Zanvonelli de Minas Gerais é ruim. Tudo bem, eu tento defender ele que ele apita igual o Everton Guimarães, mas não tem jeito, né? E só agora ele dá início ao protocolo de chamar os departamentos médicos das duas equipes. Ficou ruim mesmo, tanto para o Ramalho quanto para o Portilha, que dividiram a bola no alto. Os dois caídos no chão recebendo atendimento médico, sem movimentação agora, nos dois bancos para mais trocas. Muito bem, jogo parado. Ronaldo Pretzel e o jogo. O jogo é ruim, o Corinthians melhorou. O Odair recuou todo o time, toma uma bola nas costas duas vezes para o Yuri Alberto fazer o gol. Então o Yuri perdeu o gol, o primeiro lance foi uma defesa espetacular, mas o segundo gol ele não pode perder. Cara a cara, e ele errou o chute, facilitando a defesa do goleiro do Atlético. O Corinthians já merecia ter aberto o placar, sem muito esforço. Mas por quê? Porque entrou um jogador titular, e entrou um jogador que traz a bola, que é o Caio César. Então ele colocou dois titulares para tentar ganhar o jogo, e só não está ganhando por causa do goleiro Santos, Ronaldo.
E o Furacão parece que perdeu a força também, né? Porque o Corinthians ataca bem, com 25 minutos de jogo. O Corinthians pressiona o time do Atlético, dos dois lados praticamente. E o Yuri Alberto teve a chance. Eu espero que ele tenha guardado tudo para domingo, Ulisses. Porque domingo é uma decisão. Ele não vai nem entrar na área, só para te avisar. Contra domingo. o Inter, ele faz pouco gol, viu, Ronaldo? É domingo. Historicamente, contra o Inter, ele faz pouco gol. Só quero ver o apitador que vão colocar no Beira-Rio, viu, Fabiano? É o Zanozelli, é esse juiz bom aí que tá aqui, esse juiz bom que vai pra lá. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. É Wonder, torcedor brasileiro. Pois não, Fabiane. Brincando com o Pretzel, Márcio Rezende de Freitas, apita domingo, Corinthians. O Wilton Pereira Sampaio. O time né? do Corinthians tenta o toque de bola. Yuri Alberto ganha a jogada, Coutinho pelo seu campo de defesa, tenta ser pro jogo, ele erra o passe, volta na marcação, ganha de cabeça, abriu pelo setor de esquerda, solta a jogada para Mateuzinho, pro Yuri. Yuri tentou chegar, vem para rasgar Teran. Ele dá um bico na bola, põe a bola para fora, é lateral para a equipe do Corinthians, bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Seu novo Terra está mais perto do que você imagina. Vira a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. A bola volta, Hugo Ferreira. Hugo tenta evitar a saída, ganha a lateral. O time do Atlético pela direita no campo de ataque. Vem para a cobrança de lateral. Ranieri vem para a marcação para tentar evitar a cobrança. A bola volta do toque de bola lateral para o Atlético bater pela direita do seu campo de ataque. Na Bet365, o poder está nas suas mãos. Descubra porque o extraordinário acontece na Bet365 para maiores de 18 anos. O Ministério da Fazenda diverte. Aposta não é investimento. A bola volta do toque de bola do vídeo do campo de defesa. Tenta descer o time do Atlético. Lindo drible. Vem cruzamento na grande área. Errado, viu? Desvio, escanteio. Escanteio Atlético direita. E a resposta que precisava o time do Odair Hellmann. Uma possibilidade de cruzar a bola na área. Quem vai para a cobrança é o 8, João Cruz. Cria da base do CT do Caju pelo lado direito. Se posiciona o lindo CT do Caju do Atlético Paranaense. O tendo atacado, você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa, seu comércio, economizar de verdade. Tendo atacado aqui, a conta fecha na loja e no app. Tendo atacado. Escanteio pela direita do campo de ataque para a equipe do Atlético. Bater escanteio, cobrado, levantamento na boca do gol, toque de cabeça na trave, a bola deu. O Hugo ia pegar, o Milan chegou, deu um bico na bola e põe para fora, tava na mão do Hugo. Que toque do Viveiros, deu no travessão, o Atlético quase abre o placar do jogo. E já não havia goleiro na meta, quando o Viveiros desvia errado e manda no travessão de Hugo Souza. Na sequência, o Milans faltou ligar, olhar para o retrovisor por ali, porque o Hugo ia defender sem complicações. Ele afasta, devolve a posse de bola para o Furacão em lateral, arremesso manual, lado esquerdo. É lateral pela esquerda, campo de ataque. Garro e Bidon. Garro e Bidon vem pro jogo. E nesse lance aí, que sono do Carrídio, hein? O Viveiro, se ele mete essa bola pra baixo, ele faz o gol ali na cara do Hugo. Aí cabeceou bonito no travessão a bola. Oi. A bola volta com o time do Atlético, tenta descer Teran. Teran domina pelo setor de esquerda para Arthur Dias para Teran. Domina o time do Furacão para ser jogando no campo de defesa. Placar de 0-0, Corinthians e Atlético. Fosse ligado no microfone de Bandeirantes. Grupo Souza, Lima Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta no toque de bola. Mateuzinho vem para apertar. Já vai mexer o time do Corinthians. Demora demais. Lançamento foi feito à frente no campo de ataque. E na marcação, Milans, ele vai perder. Óbvio, perde a jogada, mas a bola volta para Carrilho. Domina e sai jogando no seu campo de defesa, já prende o lance. Ranieri foi empurrado. Tá aí o Viveiros fazendo a falta nele, campo de defesa para o Corinthians. É um trem o Viveiros, né, Ulisses? Ele dá a carga nas costas. É o trem, mas não é inteligente, né, velho? Porque tinham dois jogadores chegando no Ranieri. Pra tentar roubar a bola, ele faz a falta pelas costas, arruma a vida do Ranieri. Mas ele mata a jogada, tá certo matar a jogada aí, Ulisses, porque senão essa bola vai sair jogando e a função dele é essa, matar a jogada pra não ter consequência. E ele briga com os zagueiros igual o Yuri. E aí o Diniz põe time reserva pra recorrer aos titulares depois. Básico, né? Básico. É básico, mas é normal, né? E vem pro jogo o time do Corinthians, tenta descer do toque de bola. Yuri Alberto recolhe pelo setor de direito do campo de ataque, abriu para Mateuzinho. Lindo lance do Mateuzinho, abriu para Caio César, enfiou na cara do gol! Ficou no chão o mole Lingard. Ele é mole o Lingard. Fica no chão, na dividida com o jogador Teran. Foi com o corpo mole, ficou no chão, uma vergonha um jogador profissional fazer isso. Ele tinha a frente e depois fica no chão. Yuri Alberto fora do jogo contra o Atlético, contra o Inter, hein? Posterior. Isso que eu ia falar. Parabéns ao Diniz, ele tava fora. Eu falei que ele tinha tido uma lesão lá contra o Bahia. E agora põe o menino aí que esse frio, olha lá o menino aí. Perdeu o gol e agora tá machucado. Posterior.
Posterior da coxa direita, o Yuri Alberto cai no chão e chama imediatamente a maca. O Diniz, que estava com o Garro e o Bidon prontos para entrar, agora eles estão se olhando por ali, porque vai mudar o plano. O Yuri não sairia, muito provavelmente seria o Jesse Lingard a deixar o campo. Vai deixar o gramado Yuri Alberto com uma maca e o Diniz vai ter que refazer o plano. Preocupa demais a situação do camisa 9 alvinegro. E aí, Prete e Ronaldo? Olha, o que um jogador profissional, certo? Que vinha jogando, jogou contra o Bahia. Ele fica no banco, mas ele tem condição de jogo. Ele entra. Ele estava perfeito no jogo. Ele dá um chute espetacular que o Santos defende e depois ele perde o gol. Agora ele forçou uma corrida e sentiu a coxa. É sinal que ele não tinha condição? Acho que não. Acho que é uma lesão que acontece com qualquer jogador. É um acidente, infelizmente. E um erro também pra mim do Diniz. Se ele tá com o time reserva, o time reserva tá jogando até agora, e o cara teve uma fisgada na panturrilha, velho, no domingo. Ele não pode estar aqui hoje, velho. Se ele colocou o time reserva, não podia colocar o Yuri Alberto aí, ó. Tudo bem que hoje ele nem acho que jogou 10, 20 minutos, mas ele já demonstrou lá que ele já não tava legal com a panturrilha dele, colocou a mão na panturrilha e saiu, velho. Então é um erro do departamento médico e erro também do Diniz de colocar ele em campo hoje aí, pô. Agora vamos ver se não vai estourar o Bidon, se não vai estourar o Garro. Como é que tá essa turma aí agora? E cabeçudo, hein, velho? Mudou. E o Yuri Alberto chora muito, hein? Então, chora demais o jogador corintiano, pois não. E o Lingard também saiu chorando aí com o joelho, mas aí foi o joelho, né? Saiu 23, Matheus Pereira. Entrou 7, o Bidon. E saiu 9, o Yuri Alberto. Entrou 8, Garro. O Yuri ainda não saiu, mas enfim, vai ser essa troca. Deixa o campo de maca chorando. O Bidon entrou. A primeira coisa que ele fez foi consolar o Yuri ali, Ulisses. E depois da Copa do Brasil tem a Libertadores também. Então desfalque seríssimo. Seríssimo pro clube que não tem dinheiro. É o clube que não tem dinheiro. Vai ficar uns 2 meses aí fora. Pelo que ele tá chorando. Foi aquela contusão, a mesma contusão que ele teve contra o Santo André no Campeonato Paulista. O São Bernardo, me desculpem, no 1º de maio, lá em São Bernardo do Campo, pelo Campeonato Paulista, nas mesmas circunstâncias. Ele entrou no segundo tempo do jogo e machucou também. Certo, Fabiano? Mas perfeito. Tem que questionar o departamento médico que liberou ele pra jogar aí, velho. É isso que eu tô querendo dizer. Alguém liberou ele pra ele estar aí. Se ele teve a fisgada, voltou agora, ele errou o chute, ele sentiu a perna, alguém vai ter que responder isso aí. O departamento médico do Corinthians tem que responder, o de fisiologia, falar, olha, ele tava 100%? Não tava, pô. Ulisses, tem outra situação. O Yuri Alberto, antes da janela, declarou que queria sair do Corinthians, né? Que almejava novos objetivos. Uma lesão que o tira de campo por 1 mês e meio, 2 meses, praticamente cobre a janela toda. Então, pode ser mais uma vez um plano frustrado do Yuri Alberto de deixar o Corinthians, lembrando que nenhuma proposta chegou até agora. Então, para sair tem que ter proposta. Cabos Elétricos Sil é líder do Brasil. Se é Sil, você pode confiar. E perdendo os gols que ele perde, é difícil sair para qualquer outro lugar, viu, fora do Brasil. A bola volta com o time da Corinthians. O Mira Caio César para o time corintiano. Recolhe a jogada pelo campo de ataque. O time toca de bola com o time de Lingard. Ele abre a jogada para Caio César. Lingard corre em cima de Caio César. Abriu jogada novamente pelo setor de direita. Tenta o cruzamento. Lingard ganha escanteio. Escanteio para o time do Corinthians bater na esquerda. E agora o principal batedor está em campo, com a faixa de capitão Rodrigo Garro, com a 8 posicionado, é pelo lado direito. Dessa vez só o Pedro Milans fica fora da grande área. Que tem uma moral, Garro com a torcida fez uma festa quando ele entrou, não. Escanteio pro time do Corinthians bater pelo setor de esquerda, escanteio pro time corintiano bater, partiu Garro na bola, bateu na primeira trave, o desvio, novo escanteio pro Corinthians cobrar. É novo escanteio pro time do Corinthians bater, o Bandeira tá dando tiro de meta, errou. Pegou nas costas do jogador do Atlético, velho. Mas o VAR não pode corrigir? Ah, não, só na Copa, né, que poderia corrigir, né? Só na Copa. E o Gilberto ficou sentindo também, mesma coisa do Yuri, viu? A posterior da coxa direita, me parece. Acho que é uma paulistinha que ele tomou, hein? Pancada na disputa com o Ranieri. Agora, só para deixar claro que os jogadores do Corinthians tiveram, né, Fabiano, 25 dias de férias, foi isso, né? Isso, e aí, todos. E aí voltaram, todos eles, voltaram. Tiveram mais quantos dias de treinamento? 20. Aí isso. Fizeram um amistoso contra o Cascavel, jogaram contra o Remo e jogaram contra o Bahia. Então é o seguinte, ó, tiveram tempo para se preparar. Foi um acidente de trabalho, infelizmente.
É o futebol da Bandeirantes, ou felizmente para alguns, né? A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com e vem pro jogo o time do Atlético para fazer o gol. Dominou Viveiros na cara do gol, rolou para trás. Gol! O Corinthians perdeu o carro, o Atlético perde lá. Impressionante o Viveiros. Falta de inteligência, hein, meu filho? Mas pedido, não tava? Tava, ele marcou e deu vantagem. Tá tudo bem, mas ele errou feio, né? Demais. Mandou nas mãos do goleiro Hugo Souza, a primeira grande defesa dele na partida, reacende a torcida do Timão em Itaquera. E vem pro jogo, tenta descer novamente no campo de defesa, recolhe o time do Atlético. O árbitro lentamente vai parar o jogo. O que ele vai dar? Eu não tô entendendo, não marcou pra lugar nenhum. É difícil ver esse tipo de arbitragem. O Lingard ficou pedindo falta e eu acho que na sequência o juiz não deu, o Lingard deu uma pegada ali em cima do Teran. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Pois não. Avisamos antes do jogo, pode virar os olhares para o setor norte de Itaquera. Protesto contra a diretoria, contra o Conselho de Orientação, o CORE, e um pedido declarado para que Osmar Stabile assine a proposta não vinculante da Safiel. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. O tempo não para, Bandeirantes marca. 36 minutos de bola rolando, 36 de bola rolando para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileirão. Continua para você, Corinthians e Atlético Paranaense 0-0, segundo tempo de jogo na Bandeirantes, Lucas Bueno. O Bolívar conseguiu a classificação vencendo por 1-0 a equipe do Grêmio, com isso agora pega o São Paulo na próxima fase da competição. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Conte com a tecnologia do primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. Pode contar com amortecedor EHG Nakata. Amortecedor EHG Nakata, pois não. Mudou o time do Atlético, Ulisses. Saiu 9 Viveiros, entrou 19, o Rivaldo. E o Diniz aproveitou a parada para chamar o André, camisa 49. Ele entra na vaga do 14, o André Carrilho. Perdão, 19, André Carrilho. E aí? Carrilho não jogou nada, absolutamente nada. E o André entra também numa emergência para tentar ganhar o jogo. O jogo está aberto ainda. O Atlético, não vou dizer que se acovardou, mas o Odair está jogando pelo empate. E o Corinthians teve 2 bolas para matar o jogo e não fez. Tudo aberto ainda. A bola volta, tenta o toque de Balagarro, erra o toque, erra o passe, a bola sai para a linha de lado, lateral para o time do Atlético, bater no campo de defesa. É futebol raiz que você quer, assista mais de 300 jogos da Série B na ESPN pelo plano prêmio do Disney Plus. Tem coisas que só acontecem na Série B. Domínio do campo de retaguarda, tenta ser jogando novamente, vem para o toque de bola o time do Atlético. Abertura pelo setor de direito do campo de ataque em alta velocidade, desce Gilberto. Ele prende, olha, soltou na cara do gol! Gigante! Ramieli gigante! Na tentativa do Dudu, Ramieli mete para a linha de fundo, escanteio pro time do Atlético bater, vem Furacão. Escanteio pelo lado direito e como sempre, ele que entrou na segunda etapa, João Cruz com a 8 posicionado, o Ranieri salva a vida do Mateuzinho, o espaço nas costas dele era gigante, Ulisses Costa, vem Furacão. Se posiciona Ranieri jogando muito, se posiciona para a cobrança de escanteio pro time do Atlético bater pelo setor de direita, vem levantamento dentro da grande área, João Cruz, ele vem para bater escanteio, você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, levantou na boca do gol, nada disso está valendo. Vai mandar voltar o árbitro, é isso? Vai mandar voltar, aquele empurra na grande área. Tá paralisado o jogo, Teran tá na confusão ali, tá parado o jogo, tá marcado novamente, bola no campo de ataque, escanteio pro time do Atlético, bater pelo setor de direito do campo de ataque, vem levantamento dentro da grande área, placar do jogo continua, placar de 0, Corinthians 0 pro time do Atlético, escanteio pro time do Atlético bater, vem levantamento, confusão na grande área do time do Corinthians e a confusão continua. Aí o Teran empurrou um, empurra o outro, empurra na carne, também o jogador Portilha. Eu vou dizer que confusão em Portilha. O bicho tá pegando por ali. Os jogadores do Corinthians estão revoltados com a postura do Teran, que é um zagueiro que tem muita força física.
E de fato, desde o começo do jogo ele já estava se estreando com o Lingard. Agora é com outros jogadores do Corinthians. Tem a possibilidade em escanteio, mas vai demorar para bater pelo visto, hein? Pra encarar aí também o Terans aí é só o Hugo, viu, velho? O Hugo é do tal, quer dizer, um pouco maior que ele, porque o Terans é enorme, velho. E o Alan começou a brigar com ele aí, tem que tirar ele de perto, porque ele tem 1 metro e um biscoito. Bando de ridículos. Bate o escanteio, olha lá, fica um tapeando o outro. Parece coisa de colégio isso aí, ó. É amarelo pro André Ramalho, só pra ajudar agora. E o Terans, que tava criando o problema todo, tá falando pro juiz: ô, seu glúteo mole, dá mais um cartão pra esse aqui. Ele tá falando isso aí lá. Escanteio pro time do Atlético bater, vem para a cobrança novamente João Cruz. Escanteio pro Furacão cobrar, placar de 0-0, 40 segundo tempo de jogo. Vem levantamento na grande área, empurra de novo. Agora foi o Garro que caiu e ficou reclamando o mesmo jogador. Portilho e o Rivaldo ali também. Ó, conhecendo esse juizão, daqui a pouco ele dá alguma coisa contra o Corinthians aí, vai vendo. João Cruz foi, levantou na boca do gol, tentou buscar a jogada para a volta do toque de bola de Caio César, domina para o time do Corinthians, vai para a finta, ligou na velocidade para o André, ele tentou descer, mas perdeu no toque de bola contigo na intermediária, recorde e ganha a jogada, a abertura para Garro, domina para o time do Corinthians, vai para dentro da grande área, abriu o compasso, tentou cruzamento, toma falta! E o árbitro está dando tiro de meta. Seja qual for a sua especialidade, conte sempre com as ferramentas Wonder. Paralisado o jogo, Garro no chão. E amarelo pro Mateuzinho por reclamação. Meu, esse cara, olha o que ele tá fazendo em campo, esse juiz aí no final do jogo, velho. Confirmando o cartão pro Mateuzinho, foi um empurrão na frente do Garro, né? Ele empurrou o peito do Garro. Me pareceu uma falta clara aqui na minha frente. Claro. E agora o protesto da torcida do Corinthians vem das arquibancadas. Agora o tribunal vai punir a torcida do Corinthians porque ofendeu o juiz. Vai vendo. Futebol brasileiro, a arbitragem é desmoralizado, gente. Não tem moral nenhuma. CBF é desmoralizado. Os caras são uma vergonha. Seu novo Tele está muito mais perto do que você imagina. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br. E demora o Santos, vai bater o dia que ele quiser. Não tem problema, é isso aí, Santos. Tá fazendo porque o juiz permite. Tá certo o Santos, goleiro do Atlético. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, 42 jogados para você conferir. É o segundo tempo de jogo, girando o placar do Brasileiro. Continua para você, Corinthians e Atlético 0-0 na Bandeirantes. Quem fala é você. Alô, Lucas Bueno. Final de semana de Copa do Brasil, no sábado com Vasco e Fluminense, Atlético Mineiro, Juventude, Santos e Remo. Já no domingo, Palmeiras e Fortaleza, Mirassol e Grêmio, Chapecoense, Cruzeiro, Internacional e Corinthians. É o futebol da Bandeirantes para você. Domínio no campo de ataque, pois não? Só para ajudar, o Portilha do Atlético naquele bolo também recebeu o amarelo 27 do Furacão. A bola volta no toque de bola, já domina contigo no campo de retaguarda do time do Atlético para sair jogando no Infinity Pay. Quando suas vendas crescem, a taxa diminui automaticamente. Compre sua maquininha em www.infinitypay.com.br. A bola volta novamente, sai jogando errado. O time do Atlético ganha a jogada novamente no toque de bola. Bidon, ele ganhou a jogada, ficou no chão. O juiz falou que foi na bola. Domina Garro, chegou, ganhou. Ele deu falta do Garro. Ele é um covarde. Ele é árbitro péssimo e tendencioso. Desculpa, calmou, parou. Ele é desqualificado. O símbolo da FIFA, pelo que nós vimos na Copa do Mundo, cabe muito bem para ele. Uma arbitragem covarde. Não vamos falar do homem, vai, senão tem processo. Mas ele é um árbitro covarde. É isso que ele é. Diniz quase invadiu o campo aqui, Ulisses. O banco inteiro do Corinthians de pé, revoltado com o árbitro Paulo César Zanovelli. O mineiro concede a falta para o Atlético, que não tem pressa para bater. Isso é o desmando da CBF, que ele não tem a menor condição de apitar jogos. Ele tem o escudo FIFA, que ele acha que o absolve, que é um salvo-conduto, né? A atuação dele é deplorável. Deplorável a atuação do árbitro. Aí parado o jogo. Para você ligado no futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, obrigado pelo carinho da sintonia.
É falta pro time do Atlético bater no seu campo de defesa. Você ligado na Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Se posiciona para repor bola novamente o time do Atlético para ser jogando no campo de retaguarda. Já domina no toque, ele bola contigo no setor intermediário. O levantamento foi feito à frente para fora. Toca, põe para fora. Ranieri, lateral. Ou melhor dizendo, quem tocou acabou pondo para fora o time corintiano. Ranieri é lateral pela direita do campo de ataque pro time do Atlético bater. Vem para a cobrança Gilberto, lateral para o time do Atlético bater no campo de ataque. 44, quase 45. A bola já volta. Yuri Alberto perdeu um gol feito no jogo no outro lado, mas estava impedido. O Viveiro também perdeu, mas estava completamente impedido. A bola volta no toque, ele para tenta ser jogando no toque, ele para Coutinho novamente. Teran, ele prende o lance e domina pelo comando de ataque, vai tentar a finta em cima da marcação, abre a jogada pelo setor de ponta, afasta a zaga corintiana, vem na marcação Milans, a bola volta com o Furacão, dominou a entrada da grande área, pancada para gol, defendeu o Hugo, vem cruzamento, tira dali Ranieri, é na volta do toque de bola, Garro aperta na marcação, tenta recupera para o time do Corinthians, mas não tem com quem sair jogando, domínio do campo de defesa, o time do Atlético ganha lateral, o time do Corinthians pela direita, campo de defesa, não era lateral para o Atlético não, gente. Tive a mesma impressão, Ulisses. No campo de defesa do Corinthians, ele dá a posse de bola pro Timão, que agora cobra com pressa. E vem para o jogo, domina André Ramalho, perigosamente volta para Hugo Souza, que sai jogando para o time corintiano. Levantamento vem à frente do toque de bola do Bidon. Bidon tentou soltar no meio. Lingert não tem mais condição de jogo, parece. Na Bet 365, poder estar nas suas mãos, descubra. Porque o extraordinário acontece na Bet 365. Para maiores de 18 anos, o Ministério da Fazenda adverte: a aposta não é investimento. E vem para rasgar o time do Corinthians, vem para tirar o perigo novamente. Ranieri, a bola quica na intermediária, volta com toque de bola, tenta ganhar o time corintiano, levantamento à frente, houve a falta. E vai dar amarelo pro Garro. Amarelo confirmado para Rodrigo Garro por um suposto pé alto nessa dividida no meio-campo. Ele não estava no grande grupo de pendurados da equipe do Corinthians, nenhum deles, inclusive, tomou amarelo hoje. Eu não daria. Bom, tá caindo no campo de jogo o Jadson. Vários lances desses aconteceram no jogo, né? Inclusive o Jadson, o Jadson chutou a bola e o Garro chutou a bola. Ambos chutaram a bola, né? Olha, ainda é muito ruim, cara. A CBF também tem que ser investigada, cara, no quesito arbitragem. Alguém tem que fazer alguma coisa para salvar o futebol brasileiro, gente. Exatamente. Tá muito feio o negócio da arbitragem, hein? E a nossa referência foi a Copa do Mundo, que teve algumas arbitragens ruins, mas no geral os jogos tinham andamento rápido, os caras não faziam cera. Olha o que a gente está vendo hoje, terrível. Mexe o Atlético. Sai 22, Teran. Entra o 33, que é o Aguirre. Vai mudar antes da bola parada a equipe do Atlético. O Teran sai mancando. Enlouqueceu. Claro, vaiado, porque tá indo devagar. Só se ele se machucou, porque é loucura tirar o Teran, né? O Odair tá de brincadeira, né? Ele tá com medo de ser expulso, mas o juizão já falou, pode bater à vontade. Você tem uma credencial que pode bater à vontade. Aí o Remo não quis, aí o Odair Remo não quis correr esse risco. É o futebol, tá, Bandeirantes, para você tem falta o Furacão, é falta para o time do Atlético bater na intermediária, campo de ataque, vem para a cobrança de falta novamente o time do Furacão, vem levantamento para dentro da grande área, afasta a zaga do time do Corinthians, corta a bola, volta pelo setor de direita, domina curtindo novamente, João Cruz prende para o time do Atlético, volta a jogada do campo de retaguarda, Garro tentou ganhar, não consegue, a bola volta curtindo no toque de bola com Jadson prende para o time do Atlético, tentou inverter uma bola, recolheu pelo setor de direita, lindo lançamento do Jadson, Mateuzinho vem na marcação, protege Mateuzinho, a bola vai embora para a linha de fundo em tiro de meta para o Corinthians bater. E agora o Hugo Souza vê o time muito cansado e não tem mais a pressa de antes. Lembrando, são 8 de acréscimos, vamos a 53. Futebol da Bandeirantes, então temos mais 5 de jogo. No Tenda Atacado você encontra tudo para reunir a torcida, abastecer sua casa, seu comércio e economizar de verdade. Tenda Atacado. Aqui a conta fecha na loja, no app. A bola volta com o Milans domina pelo setor de direito do campo de ataque, deu toque de bola para Alan. Alan tenta o levantamento à frente, mete de bola completamente errado. Bola volta, campo de defesa para o Corinthians ser jogando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, 48 minutos e 50. A bola volta no toque de bola, já recolhe contigo do campo de defesa para ser jogando do time do Corinthians. Você na Bandeirantes, a Bandeirantes com você. Caio César é bom de bola, dominou. Abriu na direita para Lingard, se acertar o cruzamento, saiu o gol, cruzou, vem bem na bola Arthur Dias. Ele foi para escanteio pro time do Corinthians bater. E com as pernas pesadas, quem sabe no escanteio a história do jogo seja diferente. 8, Rodrigo Garro, dono dos escanteios, é quem bate toda a arena na área.
E vem para a cobrança de escanteio. O time do Corinthians, escanteio para o time corintiano bater. Se posiciona, agarrou para a cobrança. Timão quer o gol da vitória. Ajeita na esquerda, agarrou para a cobrança de falta para o Corinthians. Partiu para a bola, bateu, levantou na boca nas mãos do ótimo Santos. Goleirão do Atlético sai para fazer a defesa, mas o árbitro marcou que saída de bola ou falta? Me parece que ele marca uma falta do Ranieri no Santos, que proibiu ele de repor a bola rapidamente. Falta para o Atlético dentro da sua grande área. É falta para o time do Atlético bater dentro da sua grande área. Para deu você perigo de gol, velho. Da Bandeirantes. O que foi, Ronaldo? Ele deu perigo de gol. Se sai o gol, aí ele já tinha pitado. Para, velho. Esse cara aí... Amarelo. Esse cara não deveria nem estar aqui hoje. Agora ele deu amarelo pro Santos. Olha lá. Que goleiro esse Santos, que goleiro o Atlético tem. Já domina do toque de bola, daqui a pouquinho João Paulo Capelanes vem para comandar o apito final na Bandeirantes, o Capelanes Petralha. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário, o levantamento foi feito à frente, vai sair para a linha de lado lateral para a equipe do Corinthians bater no seu campo de defesa. Manual para o Corinthians, 50 de bola rolando, mais 3 de jogo. Você domina no campo de retaguarda, o Atlético vem para cima do time corintiano. Lateral foi encambrado para Lingard. Lingard tenta o toque de bola, tentou ser jogando o carro, não consegue, houve a falta. Falta para o time do Corinthians bater, se posiciona para a cobrança de falta o time corintiano. Levantamento foi feito à frente, o árbitro manda voltar. Porque na cobrança foi obstruído por um jogador da equipe do Atlético Paranaense, o Pedro Milans. Tem falta já cobrada, vem Corinthians. E vem Garro, levantamento para o Milans, para ninguém. Lançar para o Milans e no vazio para ninguém é a mesma coisa. Uruguaio que não parece uruguaio, o Pedro Milans, né, Ulisses Costa? Um pouco sem sangue, o camisa 20 do Corinthians não recupera a posse, tiro de meta, Atlético, minutos finais 0-0. Quem contratou o Milans, hein? Pedro Milans, ele foi uma sugestão do Renan Bloise, que era o gerente de futebol. À época, tinha um burburinho no Parque São Jorge que foi o Rubão, o conselheiro que sugeriu. O Rubão entrou em contato comigo, disse que não foi ele, mas essa é uma informação que circula dentro do clube, sim. A bola volta no toque de bola contigo novamente. Vem Santos, bate na bola, levanta no comando de ataque. Ranieri, um gigante, ganha a jogada. Recolhe pelo comando de ataque. O time corintiano já tenta descer pelo setor de ponta. Ganha lateral Corinthians. Manual para o time do Corinthians bater do seu campo de ataque. Lateral cobrado para Mateuzinho. Mateuzinho domina de perto à direita. Gira a jogada com toque de bola curto no meio com Alan. Alan domina para o time corintiano. Estamos aí com 51:30, mais 1:30 de jogo. Pode ser a última descida do time corintiano. Domina pelo setor de ponta. Vem para o toque de bola. Caio recolheu, escapou da jogada no comando de ataque. Caio César levou para a linha de fundo. Ficou no chão. Pediu o puxão na camisa, o árbitro mandou seguir. A bola volta no toque de bola com o time do Corinthians. Bidon tenta chegar, não consegue. André vem para a marcação, recolhe o time do Atlético, já tenta descer do seu campo de defesa. Abertura muito bem feita na esquerda com João Cruz. Ele dominou para o time do Furacão, tentou cruzamento. Hugo no alto, o goleiro do Corinthians sai para fazer a defesa. Ele é muito grande, o cruzamento do João Cruz contribuiu para isso. Compressa Hugo Souza, 0-0 Itaquera, minutos finais. A bola volta com o time do Corinthians, domina pelo seu campo de defesa, recolhe Ranieri. Ele sai jogando do toque de bola com um toque curtinho na intermediária para Alan. Alan domina já pelo time corintiano, tem Linga aberto pelo meio dos zagueiros. Ele não toca porque vê que o Linga está cansado demais. Recorde do campo de defesa, solta com André Ramalho. Último minuto de jogo, você ouviu na Bandeirantes. Domínio do toque, ele para contigo no comando de ataque. Garro, ele prende para o time corintiano, faz o giro, ergue a cabeça, não tem espaço à frente para tocar. Domina para o time corintiano, deixa no toque de bola. Garro, recolhe para o Corinthians, tentou partir pelo setor de esquerda, campo de ataque, já toma uma pancada o Garro. O árbitro para o jogo, marca falta. É falta para o time do Corinthians bater. Já compra todo o campo de retaguarda, tenta descer o time corintiano com André Ramalho. Momentos finais do jogo. Recolhe o time do Corinthians. Árbitro à frente com o Milans. Ele prende o lance. Pode soltar para Garro. Enfia para Garro. Domina para o time do Corinthians. André pede pelo meio. A abertura veio do toque de bola de Alan. Alan recolhe para o time do Corinthians. Balança na marcação. Vai tentar soltar a jogada para Lingard. Solta para Lingard. Domina para o time do Corinthians pela direita. 0-0 é o placar do jogo. Vai terminar a partida. O último lance do jogo. Levantamento vem na grande área. Nas mãos do Santos que agradece e pega. Quando pede a bola o árbitro é fim de jogo. Corinthians 0. Atlético também 0 na Bandeirantes. Vem ele, alô Capela! Alô Ulisses Costa, um dos piores jogos, sem dúvida alguma, do Campeonato Brasileiro. 0-0 para Corinthians e Atlético Paranaense e o tabu segue mantido. Furacão jamais venceu na Arena Corintiana. E é para lá que nós voltamos. Alô repórter Bandeirantes Luiz Sabiani. Empate, 1 ponto para cada um, mas uma coisa é fato. O Corinthians sai no prejuízo porque perde um jogador fundamental e titular. Yuri Alberto para a sequência da temporada aí, Fabiani. E vem alguns meses de Yuri Alberto distante do jogo, hein, Capela? Para encerrar nossa jornada esportiva Bandeirantes em instantes, ele puxou a parte posterior da coxa direita no decorrer do segundo tempo e precisou deixar o gramado de maca e chorando muito. Foi direto para o vestiário, camisa 9 do Corinthians. Enquanto isso, muitos protestos da torcida, é claro, com a arbitragem, entendendo que o Zanovelli foi muito intervencionista, principalmente nos minutos finais, mas a reclamação dos jogadores ela é tímida. Foi rapidamente o Bidon, o Garro em clima ameno por ali conversar com o árbitro do jogo, que não
foi estressado logo depois de soar o apito para os 90 minutos aqui em Itaquera. O Santos é muito celebrado pelos jogadores do Atlético, não é para menos. Fez 2 grandes defesas, pelo menos, para manter o 0 no placar. Para o Corinthians, o ponto em si não é tão negativo, levando em consideração que os reservas jogaram a maior parte do jogo. Agora, o legado de perder Yuri Alberto e ciente que esteve próximo de vencer quando o camisa 9 esteve em campo, certamente vai ficar na noite dos corintianos, pelo menos até domingo, quando o Alvinegro tem pela frente o Internacional no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Capê? Claro, com transmissão da Bandeirantes, sem dúvida alguma, um fim de semana meio esquisito, né? Fim de semana de Copa do Brasil, não lembro qual foi a última vez que tivemos um jogo de Copa do Brasil no fim de semana. Botaram ida e volta no intervalo de 4 dias, eu achei interessante. Perfeito, eu também achei, mas eu não estou lembrado realmente de um jogo de Copa do Brasil no final de semana. Pois aconteceu. Inter e Corinthians, Inter e Corinthians, Corinthians e Inter, né? Bom, senhores, eu quero fazer o seguinte, daqui a pouquinho já abrir aqui o Melhor em Campo, o Craque Bandeirantes, faremos aqui o apito final também, vamos invadir a madrugada, mas eu quero uma rápida sublinhada. Começando com você aqui ao meu lado, Pretzel, passa pro Ronaldo e aí na sequência a gente abre o Melhor em Campo. De verdade, gente, assim, falar de arbitragem é insuportável. Agora, sem resenha morta, vamos falar a verdade. Tem como fazer alguma análise tática do jogo diante de um árbitro que a todo instante paralisava por qualquer coisinha? O jogo teve cera, teve jogador ludibriando a arbitragem, teve bola parada, o jogo não flui, então é difícil fazer qualquer tipo de análise. Começa contigo, Pretzel. Tem toda a razão, eu diria o seguinte, ó, o jogo foi nota 2, tecnicamente, certo? E o árbitro foi nota 0. O árbitro colaborou pro jogo nota 2, porque ele não deixou o jogo fluir, ele errou demais em várias decisões, e atrapalhou muito o jogo. E aí, o time do Corinthians com os reservas, né? Mal, o Atlético totalmente recuado, jogando só por uma bola e jogando por um empate que o Odair vai comemorar. Então o jogo foi terrível e o árbitro conseguiu ser pior do que o jogo e colaborou para isso. Ronaldo. Que a gente sempre fala, né? Agora nós vamos falar do Yuri Alberto, nós vamos falar do Lingard que machucou. Não, quem que machucou? Labiade. O Labiade que machucou. Nós vamos resumir o jogo. Só que é o seguinte, o que nós vimos aqui nos mais de 90 minutos foi uma aberração, mais uma arbitragem péssima aqui dentro. Independente do que foi o jogo. Eu queria falar aqui do time reserva do Corinthians que tocou bem a bola, do time do Atlético Furacãozinho que veio aqui e ficou tocando a bola também. O empate foi de bom tamanho. Mas as péssimas arbitragens que estão acontecendo aqui, o desmando do Corinthians é tanto. O desmando dessa diretoria é tanta que o cara vem aqui, faz o que quer e vai embora, faz o que quer. E a torcida fica xingando o cara aqui. Quer dizer, não é a primeira vez que isso acontece, não é o primeiro campeonato que isso acontece. A arbitragem vem aqui e o Petson fala, não, eles têm o brasão, não, ele tem não sei o que, ele tem... Não, eu falo contra, né, o escudo FIFA. Não, ele tem um pouquinho de sal grosso no bolso, não, ele tem nada. Os caras vêm aqui e apitam, eles fazem uns negócios muito loucos e depois a gente esquece. Ah, vamos falar do Yuri que machucou, não vamos falar do sei o quê. A verdade é que a arbitragem aqui, ela vem na arena do Corinthians e eles querem mostrar aqui, com 40 mil pessoas, que eles têm, não, eu tenho personalidade. E eles arrebentam os jogos, todos os jogos que eles apitam aqui, e você não consegue salvar um cara desse aí. Hoje aqui dá pra salvar o quê? Um coletivo que fez aqui o Diniz com o time reserva. A gente achou que ele não tinha treinado o time e agora parece que ele tem o time na mão dele. Ele tem uma forma de jogar. Então isso é legal. Até o próprio Ramalho aqui errou, caiu fora do campo e tal, mas voltou para um posicionamento que o Diniz colocou pro time. Só que é muito pouco para uma equipe desse tamanho do Corinthians, que coloca numa tarde frio dessa aqui, com um horário do jogo que o pessoal não consegue sair do trabalho para chegar aqui, mas meteu 40 mil pessoas. E aí fica à mercê de jogadores de baixo nível. E já tem o Wesley treinando no Corinthians aí, sem poder contratar, que também não é aquele cara que vai chegar e vai mudar os planos do Corinthians. Então tem muita gente mamando no Corinthians de um jeito, e até a arbitragem vem aqui e faz o que quer dizer, tá um desmando total. Por isso que eu não quero saber de SAF, eu não quero saber de presidente, eu quero intervenção, velho, pra limpar e depois começar a melhorar. Porque o Corinthians precisa zerar o jogo. O Corinthians precisa zerar do lado de fora e o cara tem que vir aqui ter responsabilidade. Não só o árbitro, não só os jogadores, porque a torcida vem. A torcida compra, a torcida briga, a torcida põe dinheiro nesse time, velho. Aí vem o árbitro aqui, faz o que quer, mostra personalidade, o VAR também faz o que quer. E um campeonato que está aí
E não sou eu que tô falando, porque na hora que eu começar a falar também vai ser um campeonato que tá aí, que vocês estão vendo que já tem um argentino aí, já ganhando tudo aí, no apito. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês, se não melhorar tudo, irmão, tá ficando ruim. Nós estamos aqui mexendo com a paixão do torcedor, velho. A gente vem aqui, eu venho aqui como ex-jogador, eu fico com vergonha de algumas coisas que acontecem no campo, velho. É impressionante isso aí, Capela. Então, é um desabafo pra todos, vai. Ah, Ronaldo, mas você tá vendo o lado do Corinthians? Eu tô vendo porque eu tô sempre aqui nos jogos, tô sempre aqui no gramado, vendo o que eles estão fazendo com a arbitragem. E você vai ver na televisão, aí você vê a mesma coisa. Sempre pro... Ah, o critério, qual é o critério? O critério é o cara apitar e arrebentar com tudo, velho. Depois deixa lá. Aí vem o tribunal, e vai punir o Caio porque teve um tapa no ar. Imagina o que não teve de tapa aqui hoje. Então, a gente precisa rever muitas coisas. O Corinthians precisa rever um modo administrativo melhor para secar, estancar essa sangria que só vaza e arrebenta o clube. E a gente precisa ver melhor arbitragem, precisa ver tudo. Agora tem o semi-automático aí, sei lá, o impedimento aí também, que já estão falando que é um monte de celular aí. E esse celular, se baixar, ó, se cair a internet, não consegue ver mais nada. Então, nós estamos à mercê disso aí, Capela. Um beijo a todos vocês e até amanhã, ó, Renata Elefanta. Tchau, Ronaldão. Nem Beijo. te interrompi porque eu concordo 100% contigo. É realmente... É mais um desabafo, cara. Não. Desabafo. Mas o desabafo, ele é justo, ele é válido e eu concordo com ele porque... Cara, chegou o momento da CBF colocar o negócio na mesa aí e falar, pessoal, é o seguinte, só que o presidente da CBF, o Samir, desde que explodiu o negócio da amante, tá? E eu não tenho nada a ver com isso. Sumiu. Se o cara quer ter 10 amantes, quer fazer o quê? Não, agora ele pegou o jatinho. Ele pegou o jatinho da Leila, quer dizer, já tá dando uma outra, sabe, análise do que ele tá fazendo lá. Pois é, eu não tô nem aí pra vida pessoal do cara, mas assim, o Samir, que eu tanto elogiei aqui, hoje pra mim é uma grande decepção. Depois da Copa do Mundo não teve uma declaração, não apareceu pra prestar aí alguma coisa ao torcedor. E a arbitragem sucateada. E cadê ele? Cadê você, Samir? Então, ó, essa mas, culpa Capela, também só é me tua. fala uma coisa. Capela, só me fala uma coisa que eu já vou embora. Deixa eu falar aqui. Fala. Você deixaria a esposa no México ou em Nova York? Porque o cara deixar a esposa no México e levar a mãe pra Nova York, o cara é muito cavalo manco, hein, velho? Ele tentou ainda mudar de país, né? Mas não deu certo. O fogo amigo foi forte lá. Pelo menos leva a patroa pra Nova York, né? Nada Pelo contra o menos, México, é né, bonito. velho? Tem umas tequila, tem uns negócios de nacho e tal, mas, pô, deixou a mulher no México, velho. Eu sei que você levaria a Roberta pra qualquer lugar, porque ela tá dentro do seu coração. No México, Paris, levaria só a Isso. Roberta, velho. Só isso aí, sai fora. Beijo, um beijo pra Ronaldão. vocês, seus cavalos. Um beijo. Tchau, até amanhã. Ronaldo Giovanelli, 9h39. Vamos fazer o seguinte, vamos abrir o apito final, mas antes, claro, tem o Craque Bandeirantes. Um jogo 0-0, horroroso. Vamos tentar a sorte, sobe o ar. O craque do jogo. O Preto já me soprou aqui, tudo bem, vai, vamos lá. Com um jogo 0-0 horroroso, me arrisco a dizer que um defensor vai ser o Craque Bandeirantes, né? Se for pegar o Santos, fez 2 defesas importantíssimas, ponto. Jogarias no Inter o Santos? Pô, eu busco em Curitiba, de carro ainda, certo? Mas você não torce por pessoas? Torço por ele. Você Acho torce que é um por bom Inter goleiro. também? Claro. É. Claro. O maior clube do Sul, né? É. Claro, onde eu nasci em Eu Porto acho o Alegre. Grêmio maior que o Inter. Não é. Não? Não é. Por quê? Porque não é. Quantos mundiais vocês têm? Não, mas não é essa questão de mundiais. Libertadores. Não repercute tanto. Entendi. Tá certo? bom. Não É ruim da Libertadores. Não repercute tanto. Tá bom. O que eu quero dizer é o seguinte. Ranieri é o melhor em campo, porque ele entrou como zagueiro improvisado, mostrou um bom futebol e anulou o melhor jogador do Atlético, centroavante Viveiros. Então, pra mim, foi o Ranieri o melhor em campo. Concordo contigo. Ranieri jogou um bolão, colocou o Viveiros no bolso e realmente leva o prêmio de Craque Bandeirantes. Quem diria, hein? Ranieri, depois de um Corinthians 0, Atlético Paranaense. Que jogo ruim! Também 0. Até já, Brasil. Jornada Esportiva. Oferecimento
Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, pode contar com a marca líder em suspensão. Nakata, Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Cabos elétricos CIO. CIO, a líder do Brasil. Se é CIO, pode confiar. Disney Plus, assista ESPN no plano premium do Disney Plus. Wonder, Dia dos Pais Wonder, presente para quem inspira. Consórcio Volkswagen, vire a chave com o consórcio Volkswagen. Acesse consórciovw.com.br e Tenda. No Tenda Atacado, a economia entra em campo todo dia. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final, na Bandeirantes. O pós-jogo completo. 9h42, um abraço, boa noite pra você. Eu quero o hino do Corinthians. Vamos abrir o apito final. Vai, Corinthians! Campeão dos campeões. Claro, aqui está um torcedor do Furacão, mas tem que colocar o hino do Corinthians, que eu sei que tem muito torcedor do Atlético e do Corinthians também deixando a Arena do Timão. Principalmente os corintianos colocaram, eu não sei, tem renda público aí? Chegou a sair? Eu não cheguei a acompanhar. Tem? Público pagante, 38.963 pessoas. Para uma renda de R$ 2.606.640 reais. E olha a curiosidade, em 1 centavo. 1 centavo. Olha. Esse 1 centavo vai pra onde, né? Vai pra pagar o transferban? Pois é. Gente, é o seguinte, a gente vai obviamente colocar... Oi, fala, Fabi. Eu falei, o centavo eu não sei pra onde vai. Eu tenho mais curiosidade desses 2.600, viu? Tem milhões, muito dinheiro sumindo aí, viu? Você tem razão. Inclusive, quem foi que soltou a notícia... Ô Fabiane, você vai ter trabalho hoje, porque a gente vai ter que, assim, de verdade, eu vou me colocar no lugar do torcedor corintiano, tá? A gente trabalha com fatos aqui, com informação. Fabiane é um dos caras mais bem informados sobre Corinthians no Brasil. A gente vai falar sobre transferban, sobre problema, eleição, candidatos, o diabo a quatro. Mas em respeito ao torcedor, neste programa aqui, nós focaremos no campo e bola. Vamos tentar falar de campo e bola. Por mais que o árbitro tenha sido uma porcaria no jogo, por mais que o Corinthians tenha perdido aí o Labiá, tudo bem, um jogador reserva, mas perdeu o Yuri Alberto. E a gente vai ter que entender aí o tamanho dessa lesão. E aí depois que a gente secar o arroz aqui, já ouviu o Fernando Diniz, o trabalho da zona mista, tudo que a gente tem que fazer, aí sim a gente vai destrinchar um pouco mais sobre transferban, problema, contratação, será que chega alguém, será que alguém vai ser vendido? Que eu acho que o torcedor corintiano, ele já tá de saco cheio, porque isso aí é alguma coisa que chateia. É um fato, né, Pretzel? Chateia o torcedor todo dia. Agora, ao invés de 4 transferbans, tem 3. Agora tá devendo mais de 3 bi. Pô, todo mundo sabe. Só que a gente tem que falar. Só que em respeito ao torcedor, falaremos de campo e bola, pelo menos até o momento que o Fernando Diniz se pronunciar na coletiva e o trabalho, obviamente, brilhante do Fabiane ouvindo os jogadores corintianos na zona mista da arena do nosso Coringão. Alexandre Pretzel, fique à vontade, discorra sobre o tema, fale aí tranquilamente, não vou nem te borrifar. Fala aí sobre o jogo, se é que dá pra fazer alguma análise tática, e projete este Corinthians sem Yuri Alberto pro jogo do fim de semana, decisão, jogo de ida da Copa do Brasil contra o seu Internacional, Xandão. Aliás, teremos primeiro jogo domingo no Beira-Rio, 7h30 da noite, com transmissão, é claro, da nossa Bandeirantes. E na semana que vem, atenção, hein, Corinthians e Inter é na quinta-feira que vem, 8 da noite. É diferente do horário de hoje, né? Hoje o jogo foi às 7h30. Quinta-feira que vem, o jogo é 8 da noite. Sinal tá marcado. Teste. Ó, teste. Pode ser um teste também para sair uma entrevista melhor. 9h45 marcando o sinal. Yeah. Olha, Capelanes e Fabiane, que eu posso dizer o seguinte. Primeiro, o que a gente espera? Eu esperava um jogo agradável, porque nós tínhamos o terceiro colocado em campo, no caso do Atlético. O Atlético fez pouquíssimas contratações. O Atlético vem da segunda divisão. Eu começo pelo Atlético porque o Atlético faz uma campanha surpreendente. E eu não achava que o Odair viesse para jogar pelo empate. Então ele escalou um time num 3-4-3 com 3 atacantes. Então era uma ideia de pressionar o Corinthians, mas não foi isso que aconteceu. Então o Atlético deu a bola pro Corinthians e ficou se defendendo. E o primeiro tempo do Corinthians foi muito ruim. E aí a gente entra num grande debate. Um abraço a todo mundo que está nos acompanhando e saindo do estádio do Corinthians nesse momento, no metrô,
no trânsito, né? Aonde estiver, na sua casa, no planeta inteiro, o que eu posso dizer? A escalação do Corinthians para mim foi surpreendente. E só para dividir contigo, Fabiano, eu só quero tirar uma dúvida contigo. Ninguém imaginava que essa fosse a escalação, perfeito? Com apenas 3 titulares em campo. Sim, começaram a cogitar essa possibilidade hoje durante a tarde, viu, Pretzel? Mas antes disso ninguém cogitava. Durante a tarde, no dia do jogo. Então é muito difícil, claro, qualquer um descobrir, por exemplo, o time que ele pensava em colocar. Vaza ali em alguém que aparece lá, fica sabendo do presidente, da comissão técnica, e aí diz, pode aparecer um time diferente. Aí apareceu um time praticamente reserva. E aí eu fico me perguntando, o Corinthians saiu no dia 30 de maio, onde o Corinthians ganhou do Grêmio, certo? Aí entrou em férias até o dia 24 de junho, voltou no dia 25 de junho, treinou, fez um amistoso contra o Cascavel, só para movimentar os jogadores. Aliás, nós fizemos esse jogo, né, Fabiano, num gramado impublicável, certo? Mesmo no amistoso. Depois o Corinthians teve tempo para enfrentar o Remo e jogou muito bem na quinta-feira passada, 3-0, fora o baile. Atuação que foi elogiada por todos. Pelo primeiro tempo ambicioso, quando o Corinthians fez 1, 2 e 3 e não parou para liquidar o jogo. Depois o Corinthians vai a Salvador, 3 dias depois, empata com o Bahia, consegue um bom resultado. Então fez 4 pontos e aliviou a sua situação do Brasileiro, ponto. Aí vem jogar em casa, numa quinta-feira, 7h30, certo? 4 dias depois de ter enfrentado o Bahia. E o Diniz coloca time em reserva. Por quê? Porque a Copa do Brasil virou prioridade só porque o Corinthians está defendendo o título. Aonde? Então não deu para entender esse time reserva. Aí o primeiro tempo foi horroroso. Tudo bem que foi espelhado na maneira como o time titular joga, é verdade, né? Os jogadores tentaram sair tocando de trás, marcação alta em cima da defesa adversária, tentativa de roubada de bola no meio de campo para ter saída rápida para contra-ataque. Só que a gente não viu nada disso, apesar da ideia. Apesar da tentativa. Eu vou repetir com os reservas o que eu faço com os titulares. Só que a qualidade dos titulares, Corinthians hoje completo, e aí eu acrescento o Memphis também, que deve ficar, Corinthians completo é um bom time de futebol. O que é um bom time de futebol na minha ótica hoje, no Brasil? É um time nota 6,5. 6,5. 7 com grandíssima boa vontade. É isso que é, pra mim, um time de futebol no Brasil. Assim. Tão completo, com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu. Raniel, André, Garro. Memphis e Yuri Alberto, certo? E aí pode botar Caio César, Bidon, pode ser. Não tá ruim, né? Esse time é bom. Esse time completo é um time bom para a realidade que o Corinthians vive hoje. Ponto. O time reserva do Corinthians é um time fraco. Não é um time, certo, que é compatível com os titulares. E ainda deu azar com a lesão do Labiade, né, que não estava jogando bem no final do primeiro tempo. E aí ele recorre, como a gente já esperava, no intervalo, ao Yuri Alberto e ao Caio César. Lógico, o time do Corinthians não fez nada no primeiro tempo. Teve um cabeceio do Mateuzinho que o Santos defendeu e só, no cruzamento do Alan volante. No mais, não teve criatividade nenhuma. Então, ele recorre aos titulares no segundo tempo para tentar ganhar o jogo. Se eu vou recorrer na emergência aos titulares, e aí eles entram, né, na base da raça, na base da correria, e eu não vou colocar na conta do Diniz a lesão do Yuri Alberto, mas se o Yuri Alberto tivesse começado o jogo mais aquecido, dentro de um ritmo mais alucinante do primeiro tempo, será que ele teria lesão? Será? Eu tô colocando um debate aqui. Ele já saiu esquisito do último jogo. Também tem essa, mas né? assim, ele entra no intervalo, certo? Vai e resolve. E ele teve duas chances para resolver. Numa num chute de fora da área que o Santos fez uma belíssima defesa do jogo. E depois uma outra que ele entra cara a cara com o Santos e ele pega a mão na bola. Isso aí seria um prenúncio de lesão? Não. Aí depois ele vai correr do lado esquerdo, da linha divisória para frente, ele dá um pique gigantesco e ele já sente na metade do caminho. Então, para mim, isso é um acidente de trabalho. Mas se ele tivesse começado o jogo bem aquecido, bem preparado como ele teve, num treinamento de 3 dias, será que ele sofreria a lesão? Não sei. Eu não estou sendo oportunista, mas é um caso de debate. Acho que o Diniz vai falar sobre acidente também que pode acontecer com qualquer jogador. Mas o Diniz recorreu depois ao André, recorreu ao Garro, ele partiu para os titulares. Se é para tentar numa emergência você ganhar um jogo numa tentativa de pressão, por que você não começou com os titulares? Mas aí todo mundo não faz isso? Mas é péssimo, tá todo mundo errado. Então, é isso que eu queria chegar. Tá todo mundo errado e só o nosso pensamento tá certo. Mas o que é melhor? Tu começar com os titulares, tentar fazer 1-2-0 e poupar o teu time? Ou você recorrer numa emergência para tentar ganhar o jogo num sufoco
com os titulares. Sabe o que o Luxemburgo me falou uma vez sobre isso? Faz tempo pra caramba, não sei se ele mudou de opinião, mas debatendo sobre este tema ele me falou o seguinte: quando você poupa o time inteiro, como o Corinthians praticamente fez hoje, você coloca a molecada, os caras que não estão tendo rodagem, que estão às vezes mais famintos que os titulares. Os caras vão correr mais, vão buscar entregar mais para que possam, quem sabe, beliscar uma vaga no próximo jogo como titular. E aí, se não dá certo, como geralmente não dá, os titulares entram e pegam uma defesa, na teoria, e acho que na prática também, mais desgastada. Nossa. Então, essa parte teórica / prática, eu acho que ela se aplica, mas como o futebol não é uma ciência exata, geralmente não dá certo. Claro, é uma então tese isso. aleatória. É uma tese aleatória. Aleatória. Então é o seguinte, eu entro com os reservas que tem fome, aí eu tomo 2-0 de cara. Aí tem que mudar tudo. Aí. É que hoje o Atlético se acovardou. Sim, eu dou razão. Agora, Pretzel, vamos falar a verdade aqui. Você fala muito numa frase, você fala assim, ó, pauta vencida. Quando eu ouço poupar jogadores, porque geralmente, quando a gente tá na zona mista, já fez 2, 3 perguntas pro entrevistado, quando você não tem mais o que perguntar, e aí? E o desgaste? Você tem que ser poupado pro próximo jogo? Você fica bravo. E você acha que é pauta vencida. Eu não acho que é pauta vencida porque os treinadores, eles continuam com esse hábito desgraçado. Desculpa, eu não gosto de usar esse termo. Mas os jogadores do Corinthians ficaram 50 dias com a bunda na manteiga. E eu falei, eu trouxe aqui, ó. Poupados, eu trouxe, atenção pessoal, vou repetir. Pra mim é pauta vencida, mas eu repito. Vamos lá. Dia 30 eles enfrentaram o Grêmio em Porto Alegre, ganharam 3-1, entraram em férias. Até o dia 24 de junho. Se apresentaram no dia 25. Treinaram naquele jogo contra o Cascavel. Fizeram pré-temporada. Fizeram pré-temporada, intertemporada. Depois pegaram o Remo semana passada, passaram o carro. Grande atuação, 3-0. Jogaram com o Bahia e Salvador, empataram, que é um bom resultado lá. E hoje joga em casa para 39 mil pessoas. E o que o Diniz faz? Eu acho que é uma falta de consideração ao torcedor, sabe? Avisa que vai poupar. Põe a minha vinheta aí. Avisa que vai poupar. Certo? É isso que tem que fazer. Se o treinador fala isso, eu acho que o torcedor corintiano iria de qualquer forma. Iria com o time reserva, você avisa. 38 mil pessoas, você tá maluco. Claro que sim, Pretz. Tá falando da torcida do Corinthians. Se você colocar o fraldinha pra jogar às 8 da noite, o Corinthians não vai lotar o estádio. É irritante uma falta de respeito com o torcedor. Certo? Que paga ingresso, sai do interior pra vir às 7h30 pro estádio, enfrenta trânsito. E aí o treinador tira os titulares. Mas eu concordo contigo. Tira os titulares. Também tem isso. Então assim, ó. É aleatório esse negócio. Essa tese do Luxemburgo é totalmente aleatória. Aleatória. Porque se o Atlético faz 2-0, o que ele faria? Ele voltaria com 5 titulares no intervalo. É verdade ou não? Mudaria 5 no intervalo. Ah, por favor, pessoal. E agora tem os 2 jogos contra o Internacional, que serão 2 batalhas, porque se criou uma rivalidade entre os 2 clubes. Quem é favorito? Uma rivalidade. O Corinthians é favorito. Decisão aqui 70-30. 70-30? Claro, você é um homem de pouca fé. Evidente que Olha sim. a zica reversa aí, ó. Zica reversa, boa. Evidente que sim. Agora... O Inter melhorou, irmão. Jogou bem contra o Flamengo ontem. Jogou, mas não estava jogando nada. É impossível o Inter eliminar o Corinthians. Nós vamos agora para as probabilidades. Mata-mata é outra coisa. Exatamente. A Copa do Brasil é um campeonato diferente. Claro. É diferente. Mas vocês fazem aí uma vitória magra no Beira-Rio, se abrir o Corinthians vai ter que jogar na Arena do Timão. Se o Inter ganhar por 1 gol lá, é festa. E aí traz uma pressão gigantesca pro Corinthians aqui. Só não vai jogar papel picado de novo. E outra, o Corinthians perdeu o Yuri Alberto, né? É um desfalque considerável. Isso que eu queria. Isso é fato. Então, é o desfalque vamos lá. considerável. Ô, Luiz Sabiani, é o seguinte. Eu sei que você não tem bola de cristal aí, mas só pra poder entender a projeção. Eu nunca te perguntei isso. O Diniz demora muito pra dar coletiva? É rápido, é devagar? Como é que é essa parada aí? Se prepara, Capela, demora bastante, viu? Demora bastante. A gente chegou até a reclamar disso nos últimos jogos, normalmente em torno de 1 hora. No último jogo contra o Remo, que foi o último que eu estive presencialmente, todo mundo foi 1h15. Nesse último jogo contra o Remo. Eu vou ficar de olho aqui, quem sabe. Depois eu conto um bastidor sobre essa história do porquê da demora, tá, Capela? Tá, eu quero falar um negócio. Eu já tentei fazer um motim contra o Rogério Ceni, ele ficou sabendo, nos damos bem, inclusive, mas eu acho uma sacanagem o treinador ele ficar mais de 1 hora pra chegar na entrevista coletiva. Porque assim, eu tô aqui, se precisar ficar até 2, 3 da manhã, eu vou ficar, dane-se. Pra mim, não tem problema nenhum. O torcedor o torcedor que tá saindo do estádio do Corinthians, que quer ouvir o treinador. Claro. Ele quer ouvir a opinião do Pretzel, quer ouvir a gente resenhando, claro que quer, mas o foco dele é ouvir a entrevista coletiva do Diniz e o trabalho de zona mista. Então assim, ó, Olavo Guerra, que é um dos melhores, talvez me arrisco a dizer, o melhor assessor de imprensa do futebol brasileiro. Por mais que seja um funcionário também, alguém tem que bater na porta do Diniz e falar, querido, 1 hora não dá.
Isso aí diz respeito ao torcedor. A mídia que se exploda. Os caras não pensam na gente, tá tudo certo. E a gente cada vez mais tá pensando menos neles também. Que a gente não depende deles também. Que se exploda. Virou uma relação agora, como é que eu posso te dizer? Bárbara. Entre imprensa e clube. É isso aí mesmo. Querem guerra, vamos guerrear. Da pior forma possível. A gente aqui, vocês aí. Tá tudo certo. Agora, vocês não podem desrespeitar o torcedor. A partir do momento que começa a desrespeitar o torcedor, a gente começa a colocar o dedo na ferida. Demora mais de 1 hora, seu Diniz, pra chegar na coletiva e falar pro torcedor que tá saindo do estádio, ou que tá em casa, ou que tá indo pro trabalho e quer entender por que seu time não jogou porcaria nenhuma hoje, ou porque você poupou, ou se o Roberto tinha ou não condições, você tem que falar! E rápido! 23 minutos do fim do jogo. Já são 23 minutos do fim do jogo. Já não deu tempo de fazer a reza, de dizer para os jogadores o que vai acontecer amanhã, certo? E para saber a situação do Roberto, já deu tempo, né? Claro que deu. Agora, se ele vai ver o primeiro tempo de Coritiba e Cruzeiro, nós estamos ferrados. Pois é muito simples. O Carille, vou dar um exemplo, né? A primeira passagem do Carille foi muito legal, era um cara, na segunda passagem foi outro, mas também tá tudo certo. Ferrado é um termo que eu tô usando, certo? De ficar esperando ele falar. Não, mas é que pra gente, a gente vai aqui, termo. a gente tem mais de 1 hora de programa. Porque a gente também, viu? A gente não vai até às 11 para depender do Diniz, nós vamos fazer o nosso trabalho normal. É claro que sim. É que eu sei que você que tá no carro ouvindo a gente, você quer ouvir o treinador, você quer ouvir o Diniz, você quer saber da projeção pro jogo do final de semana decisivo de Copa do Brasil contra o Inter. É só esse o ponto de vista. Então, assim, eu acho também que a gente, como imprensa, e aí é uma crítica geral, eu acho que a gente é muito bundão. Desculpa o termo chucro aqui, esse horário. Acho que esse horário já pode, quase 10 da noite. Fale por você. Né? Mas demorou 1 hora, Xandão. Todo mundo levanta a bunda da cadeira e mete o pé da coletiva. Aconteceu uma vez vai em Porto chegar. Alegre. Eu tentei fazer isso aqui no Morumbi uma vez, chamei a galera. Gente, vamos sair pro cara aprender. Sabe por quê? Porque amanhã, no Jogo Aberto, nos Donos da Bola, no Globo Esporte, no Sport TV, na Record, no Diaba 4, não vai aparecer nenhum patrocinador. Porque não vai ter rolado coletiva. Se não vai ter rolado coletiva, não vai aparecer o bannerzão, o backdrop atrás, aquele supermercado que eles fazem na mesa de coletiva, não vai aparecer. Aí eu quero ver quando o patrocinador falar, peraí, eu tava acompanhando os programas esportivos no dia depois do jogo, a gente não apareceu em lugar nenhum. Porque a imprensa não foi por quê? Porque o bonitão fica mais de 1 hora pra poder chegar. Eu fico louco, velho. Ferra o torcedor. Já é um horário também que não é dos melhores, o cara tem que ficar até 10h30, 11 da noite esperando pra ouvir vocês e vocês fazendo essa sacanagem com o torcedor. Eu fico louco da vida. Em 2005, o Muricy, um abraço ao Muricy, meu grande amigo, treinava o Inter, viu? Aí no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro em casa, certo? 1h10 de demora. Tô te falando sério. No segundo jogo pelo Campeonato Brasileiro, 1 hora. Nós avisando, pessoal, ele vai chegar, não vai ter ninguém um dia, hein? No terceiro jogo, em casa, o Inter ganhou do Flamengo 1-0, certo? Quando deu 40 minutos, o pessoal de rádio, sai todo mundo. Acordo. Não, hoje não tem entrevista. Saiu todo mundo. Aí ele chegou 1 hora para a entrevista, não tinha ninguém na sala. E aí o assessor de imprensa, o Muricy está à disposição. Aí todos nós na zona mista lá. Hoje não tem entrevista. E não teve. Não, e aí na outra já fizeram isso. Foi? E na outra entrevista, como é que foi? Chegou, que ele chegou 20 minutos depois. Pois é, então é assim que funciona. E já aconteceu com o Oswaldo de Oliveira no Santos também, que me contaram. Em 2004. Eu não lembro. Em 2004. Bom, enfim, vamos torcer para que o clima seja o melhor e mais leve possível e que o Diniz não demore tanto para que ele possa conversar com o torcedor. Fabiane, é o seguinte, eu quero saber sobre Memphis Depay, que novela insuportável. O Memphis quer ficar no Corinthians, está muito claro, fica postando stories com a camisa do Timão, aquelas mensagens subliminares, aquelas sombras, aí ele põe uns poemas, aí ele põe umas frases de efeito, de impacto. E aí? Chove, não molha, molha, não chove, renova, não renova, vai ou não vai? E aí, Fabiane, crava pra nós aí. Faltam só os exames médicos, viu, Capela? Os documentos foram trocados na madrugada entre quarta e quinta-feira. Ele é esperado no Brasil para concluir esse processo. Havia uma ideia original que ele realizasse os exames entre hoje e amanhã e, quem sabe, até viajasse com a delegação para o jogo contra o Inter. Esse plano está descartado. Inclusive, vou tentar ouvir que por aqui o Marcelo Paz ou o Osmar Stabile, algum representante do Corinthians, para nos atualizar. Ele já tem data para chegar ao Brasil, quando ele chega, quando serão esses exames e, claro, quando que ele fica à disposição. Mas é realmente uma questão burocrática para que aí sim ele renove. Está tudo muito próximo de acontecer e claro que todas as partes estão muito otimistas para isso. Houve uma certa demora porque o Corinthians não estava enviando os documentos, essa parte já foi superada, restam agora realmente somente os exames médicos para que a renovação por 2 temporadas seja anunciada.
Então deixa eu só entender uma coisa, se eu estiver errado, você me corrija, eu quero ouvir a análise do Pretzel, você também, por favor, viu? Eu não tô com o WhatsApp, o Lucas Bueno tá aqui com o Super Plantão, tá aqui com o WhatsApp, pode mandar mensagem à vontade aí. 11999048756, manda áudio aí, mas 30 segundinhos no máximo, se você tiver condições, seu nome, de onde você fala e na sequência sua mensagem de áudio, beleza? Pode mandar pra cá, repito, 11999048756. Fabiane participou do Esporte em Debate, ontem inclusive, e ele falou sobre... Ontem não, anteontem, né? Foi anteontem? Não, ontem, a gente voltou ontem. Aliás, ele me falou aqui nos bastidores que foi uma das melhores participações dele no programa, né? Mas foi ele um tempo ficou incomodado, curto. ele falou assim, pô, Capriati, nem pra levantar, pra eu sentar, pra dar meu boletim, né? Mas tudo bem. Foram apenas 4 minutos. E o Fabiane falou o seguinte, que o Osmar Stabile, juntamente com pessoas do conselho, dirigentes, a maior parte da galera não queria a renovação do Memphis. Só que aí por uma... Mas o Memphis ele teve uma postura muito elogiada, ele abriu mão de muita coisa para ficar no clube, não só financeiramente, né, mas também tempo de contrato. O Corinthians desde o começo falando. O Corinthians desde o começo falando, vão ser 2 anos de contrato. A princípio ele pediu 3, o Corinthians bateu o pé, ele cedeu. A tirar bônus, participações por gols, enfim. O Corinthians pediu, ele cedeu. Então assim, todas as pedidas financeiras que o Corinthians tinha, ele acabou acatando e o Corinthians ficou desarmado e não tinha uma desculpa para não renovar. Muita gente ao lado do presidente exigiu a realização desses exames médicos sob algum pretexto que potencialmente ele poderia ser reprovado, enfim, e isso é de praxe, ele realmente vai ter que passar. Mas ele abriu mão de muita coisa, viu, Capela? Um detalhe, peraí, então, Corinthians deve 42 milhões, aí ele aceitou parcelas semestrais, então o Corinthians vai pagar aí, vamos lá, 9 milhões e pouco, mas tem essa questão dos impostos também. A pergunta que acho que o torcedor se faz, que ele já está calejado, esses 42 milhões, o Corinthians vai ter que honrar, obviamente, né? Mas tem os impostos também. O Corinthians não pagando, vamos supor, atrasando, demorando, empurrando com a barriga como costuma fazer de décadas para cá. Essa grana, ela pode se tornar quanto lá na frente? Tem uma projeção disso? Há uma preocupação interna sobre isso? Vai depender da taxa de juros, né, Capela? Que aí esse valor ele vai se acumulando. E claro, quantas parcelas você não pagar, às vezes você paga uma, não paga outra, enfim. Mas ele estando no elenco facilita muito o diálogo para uma eventual resolução. E aparentemente ele não é um cara tão preso a esses valores que devem a ele, tá, Capela? O Memphis, por exemplo, nunca chegou a ficar fora de treinamento por causa disso, a declarar publicamente algum incômodo. Não parece que é realmente isso que mobiliza ele a permanecer no Corinthians. E o que acelerou as conversas também foi que depois da Copa do Mundo ele analisou o mercado e viu que não tinha nada mais interessante do que o Corinthians para ele, não chegou nada muito quente. Então ele sentou, ele negociou com o clube e agora está de fato nesses trâmites finais. Foi uma novela? Foi, uma novela grande que ainda segue rolando por causa da realização dos exames médicos. Não dá para dizer que ele é jogador do Corinthians outra vez, mas dá para elogiar a postura do jogador que realmente abriu mão de muita coisa, tem um salário considerado padrão para o futebol brasileiro, o salário alto é verdade, mas não é aquele contrato maluco com 1001 cláusulas de alavancagem de valor, então é um contrato dentro da normalidade, claro, alto, mas que o Corinthians enxerga como algo palpável para a situação financeira do clube. Alexandre Pretzel, o Fabiani ele explicou detalhadamente a situação envolvendo o Memphis. E a começou o Odair, hein? Quer ouvir o Odair um pouquinho? Vamos ouvir, né? Que é o terceiro colocado brasileiro, apesar de tu querer a saída dele. Umas duas respostinhas, acho que tá. A não ser que você vá participar e vá fazer pergunta, aí fique à vontade. Não, tu é um ingrato que quer a saída dele. Ingrato. Pode ir embora. Vitória. A gente não veio aqui para empatar. E a equipe mostrou essa postura. Não, corta. Tá vendo? Você tá vendo o que acontece? O que ele falou? Não, corta isso aí! Corta, sai o maionese. A gente não veio aqui pra empatar, é muito engraçado. Não veio aqui pra empatar. Não deu um chute do gol, ficou com medo de jogar contra os reservas do Corinthians. Coloca aí o Odair. É uma figura daí. Nem a estratégia e nem o adversário conseguiu nos empurrar, que nós ficamos 90 minutos ou 70, 80 minutos lá atrás. Muito pelo contrário. A posse foi praticamente igual e jogar aqui nesse campo, a gente sabe que para todo mundo é difícil manter uma igualdade de posse de bola, manter uma igualdade de competição, e a equipe teve tudo isso, se defendeu muito bem, mas não se defendeu só em bloco baixo, se defendeu com uma postura agressiva em bloco médio, bloco alto. Não, corta, Pretzel. Eu vou quebrar o microfone aqui no estúdio novo, vou ser demitido aqui. Me explica, posse igual, bloco de pressão, que é isso? Mas que jogo que o Odair viu, cara? Tá flertando com a nossa burrice, só pode ser isso. A gente erra todos os dias, estamos errando agora, por exemplo, certo? Entre zilhões de erros que a gente comete todos os dias, tem uma coisa que me incomoda no futebol.
certo? Nessa relação treinador e imprensa, dirigente e imprensa, viu, Capelanes? Que é brincar com a nossa inteligência, de achar que a gente é um bando de mané, trabalhando e ouvindo, certo? O Odair, ele acaba de afirmar o que não aconteceu no jogo. Não aconteceu. Tudo que ele falou em 2 minutos... pressionou, teve mais posse de bola, teve mais dinamismo, jogou melhor jogou muito melhor. Jogou bem melhor que o Atlético. Só não ganhou porque o Roberto falhou na cara do gol. O jogo foi fraco tecnicamente, muito. Mas se tivesse ter havido um vencedor, teria que ser o Corinthians. Qual foi a única chance do Atlético? Uma bola na trave, bola parada que foi vale. Foi uma largura gigante. Vale, bola parada Claro que vale e foi na trave. Agora, o Corinthians teve mais chance de ganhar o jogo. Então... Tudo que o Odair disse é isso que me incomoda de vez em quando, é brincar com a inteligência das pessoas. Uma vez o Joel Santana treinava o Inter em 2004 e eu cobria o Inter todo... Você sempre faz relação com o Inter? Não, porque eu quero lembrar do mundo encantado do treinador. Tá. O Joel Santana, ele vinha para entrevista, tudo que ele dizia não tinha acontecido. E a gente brincou. Que ano? 2004. O mundo encantado de Joel Santana, certo? Nesse momento é o mundo encantado de Odair. Não teve nada a ver do que ele falou no jogo. Absolutamente nada a ver. Então é só isso que me incomoda. É brincar com a nossa inteligência. Uma vez o Fernando Diniz falou também. O Corinthians fez um grande jogo, né? O jogo tinha sido uma porcaria. Tinha sido uma porcaria. Você lembra aquela declaração do Diniz, então, que ele falou assim, mas nós ganhamos o segundo tempo, que tomou 4 no primeiro e foi 4, sei lá, 4-1. Mas nós melhoramos e ganhamos o segundo tempo. Assim, pessoal, não precisa brincar com a nossa inteligência. O Luiz Castro deu entrevista há pouco lá. O Grêmio, aliás, foi a segunda vitória na história do Bolívar no futebol brasileiro. Que coisa, hein? Em 21 jogos. Ele tinha perdido 18. É que os caras são bons lá em cima, lá né? Em cima. Aqui o bagulho é louco. O Grêmio conseguiu perder 2 vezes pro Bolívar. Olha lá. Certo? E é o seguinte, o Luiz Castro, ele foi pra entrevista coletiva. Ele não caiu ainda, certo? Porque a multa é milionária. Só por isso. E aí os dirigentes, nós estamos satisfeitos com o trabalho do treinador. Não brinquem com a inteligência das pessoas. É só isso que eu peço. E vale pro Odair e vale pro Diniz também. Vamos seguir com o Odair e prometo não borrifar mais. Vamos lá. Corajoso, com intensidade e com muito equilíbrio defensivo. Christian Toledo, Rádio Banda B. Boa noite, Odair. Falando também para Jovem Pan News, para RIC Record. Não é sempre um assunto agradável, mas você falou da competitividade, mas às vezes o jogo esbarrou um pouco para além da competitividade. Sim. Até que ponto o árbitro condicionou o jogo? Eu acho, não sei se a palavra, eu fiquei na dúvida em relação ao lance do Claudinho. A sensação para mim, eu gosto sempre de respeitar a sensação do campo. A sensação do campo no primeiro movimento, para mim foi pênalti, foi uma carga nas costas do Claudinho. Quando tu olha no vídeo em câmera lenta, parece não ser tão forte quanto foi o lance, né? Porque o Claudinho ganhou o espaço, mas tudo bem, deu ou não deu, não ficou talvez tão claro, pode ter a interpretação dele que não foi uma carga tão forte, que para mim o árbitro poderia ter controlado melhor a situação foi que, por exemplo, no primeiro tempo a gente sofreu umas 10 faltas, de 8 a 10 faltas, depois que a gente já tinha tocado a bola e sempre tinha um pezinho a mais, uma chegadinha a mais, e isso vai deixando o jogo mais nervoso, porque daí você não recebe a falta, acaba fazendo, aí o Benavides vai lá e dá um tranco para pegar a bola, e o jogo vai se condicionando. E foi nesses momentos que o Corinthians entrava no jogo. Porque daí o estádio vem, existe uma pressão, e aí no início do segundo tempo, ali numa situação, entra no jogo e tem uma finalização, aí dá 2, 3 escanteios. Então assim, mas eu acho que a equipe também teve essa postura de ter a tranquilidade para não passar do ponto, mas também não deixou de competir, também não aceitou tudo de graça da forma como o jogo estava se desenhando. A equipe competiu, enfrentou, e é o que eu sempre falo para os jogadores. Respeitar a arbitragem, respeitar o adversário, mas é competição. E competição é isso. O jogo estava desse jeito, se você diminui um pouquinho, você sai daqui e perde o jogo. Então a equipe enfrentou o jogo, enfrentou as situações que tinham que enfrentar, e era uma das coisas que eu sempre também cobrava da equipe. Uma postura também a mais de enfrentamento com as situações, porque senão o adversário vai começando, né, e a gente sabe como é que funciona. Então acho que até essa postura dos jogadores eu gostei em relação ao jogo, e não vi nenhuma deslealdade que chegou próximo. Em muitos momentos chegou próximo, mas eu acho que não passou daquele ponto que dava, se o juiz controla, dá um cartão amarelo para os dois lados, que não vamos falar que não seja para nós, mas no início do jogo, dá para cada lance que a bola já tinha tocado, ele controlava melhor a partida. Não dá o cartão, aí fica deixando para depois, e aí o jogo vai pegando fogo, vai esquentando, e às vezes pode sair fora do controle. Que bom que não saiu hoje. Vitinho Dalicani, Trete.
Tudo bem, Odair? Boa Tudo noite. bem. Boa noite. Queria que você aprofundasse de maneira mais específica a utilização do João Cruz e do Dudu no segundo tempo. E o Guardiola definiu o tic-tac como uma posse sem verticalidade, que vem de um lado, vem na zaga e vai para o outro, em movimento de U. Você identifica esse padrão no Atlético? Há intenção, se sim, de mudá-lo e como isso aconteceria? Obrigado. Eu vi uma entrevista há poucos dias do Guardiola que é para ele, né? Não para mim. Para ele o que mais importa é a identificação da vantagem, né? É buscar, se o jogador está com a bola, ele precisa encontrar o passe, seja ele por dentro, seja ele por fora, ou seja ele no espaço, que são as 3 formas de atacar. Ou você associa, ou você acha corredor, ou você ataca a profundidade. Hoje o Corinthians, por exemplo, agrediu o bloco de média alto muito forte, e a gente trabalhou para que essa circulação chegasse rápido no corredor, porque por dentro não tinha como. Tanto que uma das poucas bolas que a gente saiu por dentro de costas pressionado, a gente perdeu e teve a chance do Corinthians. E eu acho até que a equipe encontrou alguns passos nos volantes hoje e a gente conseguiu escapar e parava naquela parte final. O Corinthians defendeu profundidade muito bem, porque sabe, né, que o Viveiros tem essa característica, que Mendonça tem essa característica. Quando eu visualizei o jogo no decorrer da partida, que Leozinho já tinha se desgastado também, a gente tem que lembrar que o Leozinho agora está começando a fazer partidas em repetições em poucos dias. Quando o Leozinho perdeu um pouco a energia, quando nós não tínhamos mais tanta profundidade só com o Viveiros, nem com o Mendonça, eu optei por 2 meias, né, meias pontas, mas que pudesse fazer um jogo mais por dentro e buscar uma associação que a gente até conseguiu em algumas vezes ali com o João e com o Dudu, e foi isso que nos fez crescer também na segunda parte do segundo tempo, porque a gente conseguiu associar ela e a partir daí puxar o nosso ataque e a nossa condição de ataque. Eu acho que a gente é uma das nossas características para o adversário, dificultar o adversário, é que o adversário não sabe se a gente vai buscar esse jogo curto, né, para buscar depois esse jogo de associação, ou se eles vão nos pressionar e a gente vai buscar espaço. Aí vai depender de cada jogo, vai depender de cada momento. O que eu posso te dizer é o seguinte, com certeza hoje o jogo mais difícil é o jogo por dentro. E por dentro, principalmente nos volantes. Mas hoje eu acho que a equipe até fez mais movimentos assim, encontrou mais a possibilidade de sair, gerou essa condição, porque a gente tentou fazer a saída não só com a linha de 5, com os alas baixas, mas baixando os 2 volantes, e muitas vezes no primeiro tempo a gente baixava até um 4-1, trazendo um volante para cá, e foi aí que nos deu a condição de conseguir tabela e chegar lá na frente, ter escanteio ou a possibilidade de fazer o ataque. Eu acho que esse não foi o problema hoje, porque o adversário também marcou muito bem. O problema nosso que foi ali a fase final de um domínio melhor, de um cruzamento melhor. A gente chegou, a gente teve situações, mas ali eu acho que se a gente associasse um pouquinho melhor, pela condição do jogo competitivo, eu acho que a equipe até conseguiu hoje muito bem. Mas para frente, nós vamos ter que visualizar. E o jogo vai nos dizer. Se os adversários nos pressionarem como nos pressionar hoje, nós vamos ter que encontrar soluções. E aí buscando ou com um jogador características como eu coloquei no segundo tempo, ou com individualidades, porque a gente olha muito para o coletivo, né? A gente olha muito para o tático, olha muito para o coletivo, para a organização, mas a gente tem que olhar para o jogador, porque o jogador para mim é 70% do jogo. E aí o que termina também uma pressão dessa? É o jogador dominar uma bola, fazer um drible, ao invés de dar um passe, limpar o cara. O que o Corinthians conseguiu no segundo tempo? Algumas vantagens. Foi quando o Yuri Alberto entrou, conseguiu um bom domínio, o ponta entrou, conseguiu um drible para dentro. Então, a individualidade também nós temos que buscar nessas fases, nesses momentos, para fazer a diferença e quebrar uma marcação. Não é só o coletivo que tem que fazer. Há uma responsabilidade e uma busca dessa qualidade para que a gente também quebre uma marcação do adversário com a individualidade. Antônio Vinícius, Rádio Auriverde Brasil. Acho que ouvimos o suficiente do Odair Hellmann. Explicou bastante coisa aí, não concordo com 90% do que ele falou. Conseguiu escapar da pressão, trabalhou bem no bloco médio, que jogou de igual para igual, que não foi para a arena para empatar. Enfim, vocabulário legal, mas o jogo foi horrível. O jogo. Olha aqui, ó, tem a imagem que a gente não viu na hora, a geração não mostrou. O Diniz dá um tapa na mão do Jadson naquela confusão. Por isso que os dois receberam cartão amarelo. Boa. O Diniz
Dá um tapa Vamos na falar mão a verdade, do Jadson. que você fez um comentário, Pretzel, que eu quero colocar isso no ar aqui. A gente está acompanhando o jogo Coritiba e Cruzeiro. Isso. Tá 0x0, 43 o primeiro tempo no Couto Pereira, no Alto da Glória. E assim... Uma pancadaria. Uma pancadaria. Não querem jogar. Os jogadores vão pra cima da arbitragem, os jogadores discutem entre eles. Então, assim, nós vimos uma Copa do Mundo elegante. Uma Copa do Mundo que tivemos jogadas duras, tivemos expulsões, tivemos algumas polêmicas, é verdade, mas uma Copa do Mundo limpa dentro de campo. A verdade é essa aí. Lances duros, alguns passivos para expulsão, como lances que aconteceram e a gente falou, relatou, informou. Só que não tem rodinha, não tem bolinho, não tem os caras do banco que estão aquecendo, entram no gramado para brigar com os outros. E aqui no futebol brasileiro é essa esculhambação. Todo jogo, toda rodada, tem os valentões, tem os brigões, tem os machões, tem os caras que vão pra porrada, vão pra bater, vão pra brigar. A gente não consegue evoluir, pelo contrário, a gente involui no Brasil. É insuportável ver jogo no Brasil, infelizmente. É o nosso trabalho, a gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho, de transmitir os jogos, né, de valorizar os nossos patrocinadores e parceiros, jamais. Nós estamos em todos os jogos envolvendo os 4 grandes de São Paulo. Todos. Fora os jogos de Libertadores, Sul-Americana e também Copa do Brasil. Praças também, sempre informando, claro. Sempre informando. A gente não vai deixar de fazer o nosso trabalho. Agora, que o nosso futebol, ele tá cada vez pior do ponto de vista comportamental, isso é fato. E outros, os treinadores têm culpa também, viu? Né? O que o Abel Ferreira fez com o Luan Cândido ontem, na entrevista coletiva, certo? É de uma sacanagem gigantesca. Sacanagem. Porque ele expôs um menino que foi revelado no Palmeiras, certo? E aí foram pegar o Vitória, foi brilhante hoje. O Abel tem mais expulsões que o Luan Cândido na carreira. Certo? Mais cartões amarelos também. Só isso. Apenas isso. Então o Vitória foi brilhante nisso. Eu só estou citando o Abel, que eu acho um bom treinador, porque os treinadores também não ajudam no futebol brasileiro. O que o Diniz tem que ir numa área técnica para dar um tapa no braço do Jadson? Nada a ver, hein? nada a ver. Nada a ver. E aí tomou o cartão amarelo. E no lance simples de resolver, o Benavides pegou, empurrou o Mateuzinho. E aí entra um monte de valentão. Um monte de cara, o João Pedro Choca, que não tá é. jogando nada há um tempão, sai lá do banco. Certo? E pior é que tem gente que defende isso, os valentões entrando em campo, certo? E botando o dedo na cara dos outros. Isso aí nada mais é do que fazer média com a torcida. Sobretudo os caras que estão do banco, estão mostrando aqui, ó, eu tenho sangue, aqui é Corinthians, aqui é não sei o quê. É uma vergonha, velho. Bom, por falar em vergonha, temos aqui 45 minutos desde que acabou o jogo e ainda seguimos na entrevista coletiva. De verdade, Fabiane, se você terminar o trabalho de zona mista aí, a gente encerra o programa sem o Diniz e a César o que é de César. Tchau, obrigado. Boa, tô de olho aqui para ver também os atletas que vão passar na zona mista, Capela. Ainda não aguardo do Diniz qualquer sinalização por aqui, eu aviso, mas por hora, sem até mesmo os assessores do Corinthians. Quem que é o chefe da comunicação do Corinthians hoje? É o Olavão? O chefe da comunicação, nesse momento, o cargo tá vago, viu, o Capela? O Vinícius Rodrigues deixou, exato, a superintendência de comunicação. O Corinthians está trabalhando por um... Saiu nessa semana. O Corinthians está trabalhando por um substituto. O Olavo Guerra, ele é assessor do futebol. Por Olavo lá para comandar isso aí, velho. Mas com autonomia. Põe a minha vinheta. Não, mas vem cá. Mas vem cá. Com autonomia. Vem cá. Tu não vai ter autonomia? Ele tem que ter autonomia para chegar no Diniz. Com autonomia. Nosso debate aqui, meu caro. Olha o nosso debate. Não sei se vocês concordam. Ele tem que ter autonomia para ele chegar, Diniz. Bater na porta do vestiário. Diniz, vambora. Diniz, 40 minutos. Não dá. Nós temos que ir lá, Diniz. A imprensa toda... Ele tem que ter o autonomia para isso. O quê? Capaz de bater no Olavo. Se ele já faz perante as câmeras, ele quase invade o gramado, imagina. Eu quero saber se tu concorda com isso. Não, Xandão, claro que não, mas então a gente tem que mudar o futebol. Mas a gente, por isso que o Corinthians também tem essa bagunça. Também é uma bagunça. Como é que a gente vai mudar isso, cara? Se parte deles. Ai, meu Deus do céu, que fase. Bom, ninguém ainda na zona mista. Eu vou fazer o seguinte, então. Ninguém na zona mista, ninguém na entrevista coletiva. Eu vou colocar em destaque, sabe o quê? Tem gol o que pra vale chamar. a pena. Não tem problema, não tem gol pra chamar. Mas eu tenho coisa melhor pra colocar no ar. Em destaque, os nossos parceiros comerciais na volta. Já que ninguém quer falar com a gente quer falar com você, ouvinte internauta. A gente quer colocar você na cara do gol. E o Fabiano me chamou. Pode falar, Fabi. Não, eu vou pedir só pra você olhar o seu WhatsApp aí pra você entender um pouco da situação que tá rolando por aqui. Vamos pro intervalo que ainda tem show pro Diniz falar, mas estamos na espreita. Isso é mentira. Juro, isso é cara. Mentira. Juro. Isso é mentira. Fabiane, não, eu vou Juro pra você. Tudo bem, eu não vou falar no ar em respeito a você que você é meu amigo. Mas conta pro Pretzel que ele vai gostar. Xandão, aqui, ó. Lê aqui, ó. Primeiro, a gente tem, o Bueno disse que a gente tem a imagem do tapa do Diniz. Calma, respira. Não, lê aí a mensagem. Eu tô tentando te ajudar. Porque... Não, você comenta e eu apresento, fica tranquilo. Mas tá mal na apresentação. Sacanagem. Eu carreguei nas costas. Né? Lê aí. Deixa eu ver.
cara. Quem é que passou pra eles? Ah, não sei. Quem passou, Deixa Fabiano? ele guardar as fontes dele aí, meu. A fonte É. fidedigna, Bom, Fabiano? se é por esse motivo em que a natureza fala mais alto... Mandei a fonte aí. Aqui. Se é por esse motivo, então eu Capaz. absolvo todas as críticas Não, e hoje, fortes e duras que eu fiz ao Diniz. Tu tendo o vídeo hoje no celular, até o pay-per-view no celular, aí tu pode ficar meia hora vendo lá também. Vamos colocar, Xandão, você Fica pediu só o curtindo vídeo aí. o aroma, né? Pois é. Você pediu o vídeo, coloca no ar aí, Xandão. Vamos botar o vídeo aí, o Lucas Bueno providencial lá. Nossa senhora. Nossa, o Diniz viajou. Vem cá, pessoal. E aí? Certo? Eu quero que o Ulisses Costa veja essa imagem amanhã do jogo aberto. Ele e o Ronaldo e defenda o treinador. Eu quero ver que o Ulisses Costa e o Ronaldo Giovanelli amanhã no jogo aberto, vendo essa imagem e defendendo o treinador. Só isso. Olha lá, nossa, que bobagem isso. Um detalhe. É. Um detalhe a ser dito aqui. Eu não sei o que o lance Jadson... de expulsão isso aí. Eu não sei o que o Jadson falou pra ele, de verdade. Mas eu tô deduzindo que o Jadson chegou na boa. Porque ele tá indo em direção... calma, que não sei o quê. Eu acho que alguém tinha que perguntar isso na entrevista coletiva. Claro. Você que é um treinador, você que é um exemplo pra muita gente, agrediu um atleta adversário Na por frente nada. do quarto na árbitro, frente. ó, na O frente. que o Jadson falou pra você ter uma postura tão descontrolada e descabida? Alguém deveria perguntar isso pro Diniz. Porque essa imagem que o Lucas Bueno recuperou aqui, eu tenho certeza que o Fabiani não conseguiu ver de onde ele estava. Atrás dos gols, aquele caos, focado no jogo. Nem nós aqui na transmissão vimos. Isso na Copa era expulsão. Claro que era expulsão. Na Copa é expulsão. Isso aí, posso falar? Isso aí é tão pior quanto o que fez o Luan Cândido ontem fazendo sinal de roubo. Sem dúvida. Porque Ele é um treinador, cara. Ele é dá o comandante. Tapa fortíssimo no antebraço do Jadson, que depois ri de forma irônica e os jogadores do Corinthians vão ainda discutir com ele. É uma vergonha a atitude e a postura do Fernando Diniz. Alguém tem que perguntar pra ele o que o Jadson falou pra você agredir o jogador adversário. Exatamente. Foi uma agressão. Então, olha, vou falar pra você, cara, eu gosto do Diniz, tá? Não digo nem como treinador, mas como pessoa, tem uma família legal. Ele é intempestivo durante os jogos. Esse cara é um Ele descontrolado. Ele é intempestivo. Da mesma forma que a gente critica o Abel imerecidamente, Claro. que é eu brinco, né? Não dá pra brincar com esse tipo de coisa, mas vamos lá. Eu acho que o Abel ele tem um quê de psicopata na área técnica. Que não é possível. Um cara E os que... dois auxiliares. Vitor Castanheira pior e João ainda, Martins. Pior ainda. Então, assim, da mesma forma que a gente bate no Abel, tem que bater no Fernando Diniz também, dessa forma que ele fez. Quem tá com a gente no youtube.com/rádio Pipocou o quarto árbitro, não dizer que tinha que ter sido expulso. Quem que é o quarto Diniz. árbitro aí? Tem que falar o nome do quarto árbitro aí. Vamos buscar o quarto árbitro. Puxa aí. Pipocou pra dizer pro péssimo Paulo César Zanovelli pra expulsar o Fernando Diniz. Exatamente. Certo? É isso. Porque isso, não foi nada. Amanhã o Ulisses e o Ronaldo vão dizer que foi um tapinha só. Coloca o braço aqui só pra quem não vai viu bater ainda. meu braço, Não, velho. mas viu? Coloca o braço aqui. Tá. Só levanta. Assim, ó, eu sou o Jadson. Abre imagem. Tu é o Jadson, eu sou o Diniz, tá? Tá. Vem. Tá aqui, ô professor, pera aí, pô. Ai, Xandão, pô. Viu? Doeu já? Desculpa, cara. O cara tem 2 metros de altura, velho. Faz de novo que você não viu. O cara tem 2 metros de altura, velho. O cara dá uma marretada no braço. Isso aqui é compliance. Não, vai pro break. Depois disso aí eu vou ter que ir pra enfermaria. Já vou. Deu um estalo no braço, desculpa. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Tem lugar que representa São Paulo sem precisar explicar. A 1900 é um deles. No som das boas conversas, na casa cheia, na mesa que se movimenta entre entradas, brindes e expectativas,
Depois vem as pizzas, que já fazem parte da memória de muita gente. A gratinata, a 35 e, no fim, o Giro Mille, porque tem noite que merece ir além da pizza. No salão ou no delivery. É assim que São Paulo vive a 1900. É mais que uma pizza, é 1900. Vai escolher amortecedor? Então faz uma contagem rápida comigo antes. 1. É o primeiro amortecedor pressurizado do Brasil. 2. É da marca líder em suspensão. 3. É a marca de amortecedor preferida pelos mecânicos. E aí, já sabe, né? Pode contar que a resposta é HG Nakata. Porque com HG Nakata, você conta com mais estabilidade, conforto, segurança e continua contando. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Você pode ajudar quem precisa hoje. A ONG Unibis está em campanha emergencial de doações para o Unibis Bazar e precisa da sua ajuda. Doe itens em bom estado de uso: móveis, eletrodomésticos, roupas, brinquedos, eletrônicos, decoração e muito mais. Basta agendar a retirada de suas doações em unibis.org.br/bazar. A retirada é gratuita. Doe em bom estado e transforme vidas com a Unibis. Apoio Instituto Bandeirantes. Pode comemorar, amigo! Chegou a hora de conquistar o carro dos seus sonhos. Vire a chave com o consórcio Volkswagen. É o seu 0 km com parcelas planejadas e a confiança do consórcio oficial Volkswagen. É a sua chance de fazer um negócio campeão. Faça agora uma simulação em consórciovw.com.br e corra atrás do seu sonho. Na Bet365 o poder está nas suas mãos. Monte sua aposta como quiser, escolhendo entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, não tem problema. A aposta continua com a Sub Mais e o pagamento antecipado já vem incluso. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Copa Truck 2026. Oferecimento BH Bivante, a energia oficial da Copa Truck. E Volkswagen Caminhões e Ônibus. Seguem à venda os ingressos para a etapa noturna da Copa Truck BH Bivante, que acontece no próximo fim de semana no Autódromo Internacional de Mato Grosso, em Cuiabá. Esta será a primeira visita dos brutos à capital mato-grossense, que serão acompanhados ao todo de 8 corridas em 2 tardes e noites em diversas modalidades. São 5 opções de ingressos com valores a partir de R$ 30. O ingresso vale para os 2 dias de evento em todos os setores, com o paddock apresentando a opção para ambos os dias ou apenas para o sábado. A venda, além dos detalhes e os valores, podem ser consultados no site copatruck.com.br. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. 10 horas e 30 minutos, marcou o quinto sinal, Rádio Bandeirantes, você com a gente, vamos juntos no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial também. Tem aí a ficha técnica, eu quero colocar detalhe por detalhe, ficha técnica interna e externa. Um abraço para Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de Caiame Martins. Beto Rebeck tá aqui? Foi já, Beto Rebeck, tava aqui também. Switcher do Carlão, menino lindo do papai, Carlos Amaral. No digital, Alessandro Awad. Na externa, Marcão Mesquita e Rafael Pellegrini, que tem um quê de Leandro Quesada. E aí, Luiz Sabiani, cadê o Fernando Diniz? Olha, Capela, a resposta eu te mandei no WhatsApp. Você fale no ar, cadê o homem? Não, eu não vou falar o que eu te mandei, mas ele ainda não está na sala de entrevistas coletivas, estamos no aguardo aqui. 1 hora. Quantos minutos desde o apito final? 1 hora. Uma hora Pra ser já, mais né? exato, 57 minutos.
É isso, sem sinal por enquanto. Haja fax, hein, irmão? Não, gente, peraí. Ô, Fabiano, não tem nada a ver com isso, irmão. O Michel e o Pretzel, eles estão dando a letra no ar aí. Eu não, só tô falando um negócio que é normal. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Bom, depois dessa aí, acho que deu os entendedores. Até que não entendeu, entendeu. E zona mista, nada também, por enquanto? Temos a informação aqui que o Ranielli e o Ramalho vão falar. Eu vou ser bem sincero, tá, Capela? Eu vou ter que escolher uma aqui, viu? Se eu vou pra zona mista ou se eu fico aqui na coletiva. Porque vocês sabem, Itaquera é razoavelmente distante uma da outra. Você quer que eu priorize por lá? Não, vai na sua, irmão. Seu filho aí, o que você achar mais importante. Eu vou ficar por aqui, Capela, porque vai que as paredes falam por aqui também, né? Então, vou ficar aqui nesse rebote. Vamos ser sinceros. O que o André Ramalho... O Ranieri acho que até tem um conteúdo bacana, mas assim, o que eles vão dar de manchete? Tem que vir um médico, né? Pois é. Quem tem que vir é o médico hoje na zona mista. Exatamente. Paz, alguém. Hoje é o médico que tem que vir para falar do Yuri Alberto, pessoal. A gente precisa ter uma noção do que aconteceu com o Yuri Alberto. Mas eles vão falar, olha, foi o posterior, vai passar por isso. Xandão, você é nego velho, você é macaco velho de rádio. Aí é que tá o detalhe. Vai no médico, na zona mista. Aí eu que estou ultrapassado ou essa informação do Yuri Alberto, ela não é importante? Não é, Xandão, mas sempre que eles vão falar, olha... Ele teve um problema no posterior, como vocês viram, ele saiu com a mão ali no posterior direito, ele vai passar por exames e será reavaliado amanhã. Então nós queremos ouvir do médico falando mas vai falar o quê? Vai falar Chegou isso. Aqui o Fernando Diniz. Finalmente, Diniz, vamos lá, na íntegra coletiva, ao vivo, Fernando Diniz na Bandeirantes com Luiz Sabiani. Vamos lá, primeira pergunta por aqui, ele já está se posicionando na sala, o assessor Olavo Guerra vai abrir por aqui, vamos lá. Entrevista coletiva do técnico Fernando Diniz. Diniz, tudo bem? À sua direita, aqui, Marco Belo, Rádio TMC, boa noite. Boa noite. Diniz, você tentou preservar claramente os jogadores nesse jogo, não sei se pelo jogo anterior ou pelo jogo contra o Internacional, acabou não vencendo a partida e teve os problemas do Labiade e do Yuri, que claro não tiveram a ver com sequência de jogos, foram questões desse jogo específico. Mas, juntando tudo isso, dá para pensar que acabou não saindo do jeito que você esperava, não dando certo o que você tinha pensado para essa partida? Obrigado. Não, o que eu pensei deu certo para a partida. Assim, o time não fez um jogo ruim, foi um jogo difícil, um jogo de poucas oportunidades. O Atlético é um time, estatisticamente, entre os que menos oferece chance de gol. Então foi um gol que ia ser de poucas chances criadas. A gente chutou 6 bolas, 4 no gol, eles chutaram uma só. E a gente teve as chances mais claras para definir o jogo e a gente não conseguiu matar o jogo. Mas o time teve uma boa desenvoltura, faltou um pouco de profundidade, criar um pouco mais. E criou pouco por conta de alguns fatores. A falta de jogo, de ritmo desse time. O time do Atlético é um time que marca bem e o gramado que não nos favoreceu de maneira nenhuma. Então, você soma tudo isso, a gente teve mais dificuldade para criar. E as lesões, elas, como eu sempre digo, né, pelo controle de carga que a gente fez, eu não sou um cara de fazer muito controle de carga, mas ficou muito evidente que no jogo do Bahia, a gente sentiu um pouco ter jogado na quinta e jogar nesse reinício, porque no fundo a gente está reiniciando quase que uma nova temporada. A gente ficou 2 meses sem jogar, os jogadores ficaram quase um mês de férias, então é como se estivesse reiniciando o ano. Então a gente resolveu hoje, porque a gente, hoje não era o problema era o jogo do Inter. Se a gente joga hoje com os mesmos jogadores e depois vai para Porto Alegre para fazer uma partida decisiva, a gente provavelmente não ia ter os jogadores nas melhores condições. E aí, aproveitando disso para falar que um jogador que, pelo controle de carga, não iria machucar de maneira nenhuma era o Yuri, porque jogou no domingo, ele, na segunda, terça e quarta-feira, teve treinos muito controlados, e em 20 minutos que ele estava no campo, ele acabou sentindo uma lesão muscular. Então, tem outros fatores que operam no mundo do futebol, não só esse que as pessoas ficam obcecadas pelos controles de carga, que acabam fazendo com que um jogador lesione ou não. E o do Labiade muito provavelmente tem a ver com o campo, infelizmente. Diniz, boa noite. Aqui à sua direita, Luiz Fabiano da Bandeirantes. Eu queria voltar nessa sua última declaração da resposta.
a respeito da situação do gramado e da situação do Labiá. Até que ponto você atribui as lesões à condição do campo? A do Labiá você admitiu já que tem relação. E o quão frustrante é para você, enquanto treinador do Corinthians, perder, de certa forma, uma das principais armas que o clube tem jogando em sua casa, um orgulho para o torcedor, que é a qualidade do campo, que sempre foi referência em Itaquera. Até que ponto é frustrante para você perder esse elemento dentro de casa para um jogo de tanta posse de bola como o seu? Não, é frustrante porque eu sempre joguei aqui como adversário e o campo sempre foi uma arma para o Corinthians. E o tempo, eu não sou um cara especialista em campo, mas esse gramado é o pior gramado desde que a arena foi construída, que eu jogo aqui todo ano, desde que a arena foi inaugurada. E se o campo fosse ficar dessa forma, eles tinham que ter avisado. Quando for voltar, o campo vai estar assim, o campo não vai estar em boas condições, vai estar perigoso, vai ter areia, os jogadores vão ralar o joelho, hoje teve 5 com o joelho ralado. E pode prender e pode machucar. Então eu acho que a diretoria está cobrando, está todo mundo vindo aqui, tentando fazer o melhor, e as pessoas do campo têm que se mexer, porque o campo não estava nem melhor do que na quinta-feira passada para jogar. O campo não voltou melhor quando a gente parou, e de quinta-feira para cá o campo não está melhor. Então, acho que as pessoas que cuidam do campo têm que se movimentar para poder entregar o campo como o Corinthians sempre teve. Diniz, pensando já no mata-mata a seguir, o Corinthians é o atual campeão da Copa do Brasil, 8ª de final. Qual que é o nível de confiança do time, de força, até onde dá para ir? Quer dizer, dá para ir até o título, claro, mas como é que você está enxergando esse caminho até o bicampeonato? O caminho, Copa do Brasil é sempre difícil quando chega nesses momentos que se afunilam. São muitos clássicos, um deles já é agora contra o Inter, que também é um time de tradição, e a gente vai procurar fazer o melhor. A gente está muito compenetrado, muito conectado com essa competição, é o atual campeão e a gente vai iniciar essa disputa com nossa força máxima. Diniz, aqui um pouco mais em cima à sua direita, Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Acho que desde o primeiro dia que você chegou aqui, você já respondeu o quanto você conta com o Memphis. E eu queria tocar nesse tema, mas em um outro âmbito. Você deve começar a contar com ele pela primeira vez nos próximos dias depois da Copa do Mundo. E para além da importância dele que você já passou, eu queria saber se você teve contato com o Memphis nesses últimos dias em relação às negociações, travaram, destravaram, é claro que a diretoria estava encabeçando, mas em algum momento você conversou com o Memphis, você teve contato com ele durante essas férias? Eu tive alguns contatos com o Memphis durante a Copa, e depois da Copa a gente trocou mensagens semana passada, mas diariamente eu conversava com o Marcelo a respeito dele, e a gente sempre torcendo para que as coisas tivessem um desfecho positivo como teve. Eu acho que é um ganho muito grande para o Corinthians poder contar com o Memphis. E a minha relação com ele, os momentos que eu tive com o Memphis pessoalmente, foram muito bons. Então eu estou com muita alegria e muita confiança de que a gente tem tudo para fazer um grande trabalho juntos. Diniz, à sua direita também, Márcio Reis da Rádio Crack Neto. O Corinthians está com alguns problemas no ataque, né? O Yuri Alberto ainda não se sabe a situação dele, o Alberto também é um jogador que se contundiu, o próprio Memphis ainda não assinou, então não é uma opção para você para esses próximos jogos. O Guinegão é um jogador jovem, você tem como característica trabalhar com jogadores jovens. O que você pensa a respeito do jogador e como você analisa ele pensando em sequência para o Corinthians nesses próximos jogos? Obrigado. Então, ele é um ótimo jogador, o Guinegão. Eu tenho acompanhado... Na verdade, quando eu cheguei, ele estava machucado. Então, eu estou acompanhando o Guinegão agora, depois na volta. Ele está inteiro, eu tinha descido ele e o Dieguinho para jogar em alguns jogos nessa categoria, no Sub-20. Pegar um pouco de ritmo, e ele tá aí, em qualquer momento ele pode ter a oportunidade dele. É um cara que trabalha muito, um cara muito intenso nos treinamentos. Hoje ele poderia até ter entrado, na hora que eu substituí a última substituição que eu coloquei o André no lugar do Carrijo. E uma das coisas era ter colocado o Guinegão no lugar do Lingard. Mas a gente estava perdendo um pouco a marcação no meio, na hora de subir a pressão, e eu achei que precisava colocar um jogador com mais fôlego ali para poder a gente conseguir continuar mantendo pressão e tentar recuperar a bola no ataque. Diniz, aqui, boa noite. Henrique Guilhote, da Central do Timão. Diniz, na pergunta anterior do colega em relação ao Memphis, você disse sobre um desfecho positivo e que será um jogador importante para essa sequência.
Então dá para entender, dá para dizer que Memphis seguirá no Corinthians? Memphis? Seguirá no Corinthians? Será jogador do Corinthians na sequência da temporada? Até onde eu sei, muito provavelmente, embora não esteja sacramentado, mas acho que as negociações elas estão andando de uma forma positiva. Opa, Diniz, tudo bem? Boa noite. Yuri Medeiros, da Itatiaia. Agora você tem um problema no ataque, né? Muito provavelmente para esse jogo de domingo você não deve ter o Yuri Alberto, no mínimo. E hoje você testou o Lingard, né, mais avançado. Eu queria saber o que você tirou de avaliação desse jogo do Lingard como 9 e como que você pode aproveitar isso para as próximas partidas que você não tiver o Yuri Alberto, não tem o Pedro Raul, enfim. Obrigado. O Lingard, ele é um jogador que já jogou nessa posição no Manchester United, quando o Mourinho foi treinador. E ele já tinha treinado algumas vezes comigo, treinou e ele sente a vontade para fazer. Ele ficou um 9 mais móvel. E embora hoje a gente não teve uma produção ofensiva que há muitas chances claras para ele aparecer dentro da área, mas ele, em termos de mobilidade, ele ajudou bastante o time para ter controle do jogo, que é um jogador muito técnico, inteligente. Então ele é uma opção para jogar nessa posição. Boa noite, Diniz. Gabriel Oliveira, do GE. Você falou dessa preocupação, né, já visando o jogo contra o Internacional no final de semana, poupando os jogadores hoje, porque poderia ter problema na frente. E no final das contas acabou tendo problemas de lesão que não tiveram relação com a carga, mas esses problemas aconteceram. Tem outros jogadores também lesionados. Qual que é o teu nível de preocupação para essa partida, para poder montar um time competitivo? Qual foi o impacto para você nesse teu planejamento, que você queria ter um time inteiro e aí houve essas intercorrências no meio do caminho? Obrigado. No fundo, a gente fez de tudo para que isso não acontecesse, para que não tivesse lesão e para que o time chegasse também inteiro fisicamente para iniciar a disputa. Obviamente que preocupa tanto um como o outro, embora o Labiá não iniciasse todas as partidas titular, é um jogador que depois que eu cheguei ele foi ganhando cada vez mais protagonismo, então era um cara que eu contava muito para entrar no jogo em mais de uma posição. E o Yuri Alberto é um jogador dos mais importantes do nosso time, tanto no aspecto defensivo para começar a pressão, que ele é um jogador muito forte, muito rápido, e no aspecto tático ofensivo, que é um cara que ataca espaço, que está toda hora na área, que incomoda os zagueiros, que joga também se associando com os demais jogadores pela sua mobilidade. Então é um desfalque que de fato preocupa e a gente vai tentar achar a melhor solução para domingo. Boa noite, Diniz. José Eduardo, da agência Timão. Bom, hoje você teve que improvisar ali na lateral esquerda, né, devido às ausências de Matheus Bidu, Angileri, o Hugo, que segue em transição. E para o jogo contra o Inter, pensando já nessa semana que o Bidu, você já espera contar com ele? Dá para contar com o Bidu contra o Internacional? Eu acredito que sim. E o Angileri também deve ter seu retorno normal também para ficar à disposição. Então, foi uma improvisação no sentido, mas não foi uma coisa aleatória, porque o Mateuzinho treina de vez em quando pé invertido nessa posição, assim como o Bidu treina do outro lado, como o Ranieri, que fez uma partida das melhores dele, talvez com a camisa do Corinthians, como foi quando ele jogou improvisado de lateral direito contra o Vasco. E esse jogador é um jogador pouco falado, mas é um baita jogador que surgiu tarde para o futebol. E ele fez uma baita partida hoje. Ele marcou um dos maiores, dos grandes destaques do Campeonato Brasileiro até agora, que é o Viveiros. Marcou muito bem, tanto ele quanto o André Ramalho também fez uma partida muito boa hoje. E se apresentou para o jogo, e fez bola longa, achou passe entre linhas. Então o Ranieri é um jogador que às vezes passa despercebido, mas na minha opinião ele é um grande jogador. Boa noite, Diniz. Diego Fernandes, Rádio Coringão. Diniz, um dos jogadores que mais evoluíram desde quando você chegou no Corinthians foi o Rodrigo Garro. Atualmente ele está com 11 assistências e só com você ele teve 9 assistências. Mas parece que depois da Copa do Mundo o jogador ele caiu muito de produção. Então, por que o Rodrigo Garro não está conseguindo performar assim como foi na sua chegada, Diniz? Obrigado. Mas acho que o recorte é muito pouco, né? A gente faz uma semana que voltou da competição, da Copa do Mundo.
O Garro tem tudo para fazer um grande segundo semestre. Ele jogou praticamente 2 jogos, né? Um jogo contra o Remo aqui, fez uma partida. Não, nem jogou contra o Remo, estava suspenso. Então ele fez uma avaliação por um jogo, muito pouco, né? O jogo da Bahia foi muito difícil para todo mundo jogar. E eu acho que o Garro ele está bem e acho que ele vai fazer um grande segundo semestre. Diniz, aqui, boa noite, Antônio Vinícius, Auriverde Brasil. Desde a volta, né, da Copa do Mundo, o Corinthians fez o seu 4º jogo, circunstâncias diferentes, pôde rodar bastante contra o Cascavel, hoje também conseguiu rodar o elenco. O que você conseguiu detectar de positivo, de evolução que a equipe demonstrou com relação àquilo que vinha sendo apresentado no primeiro semestre e nessas 4 partidas, e o que precisa ter uma atenção maior e melhorar, visto que as Copas estão chegando, não só a Copa do Brasil, mas Libertadores também, onde o Corinthians é postulante a título? Eu acho que a coisa mais importante, até numericamente, mas não só no número específico que a gente, é o sistema defensivo. Não só pelo número de gols que a gente tomou, que é baixo. Pegar os 3 jogos oficiais, a gente tomou 1 gol. E quanto o Remo, o primeiro tempo, a gente teve uma produção ofensiva muito grande. Eu acho que a produção ofensiva, se a gente puder ter mais consistência, acho que seria a coisa desse, se falar um elemento só a melhorar, seria a gente ter mais consistência na produção ofensiva. Mas defensivamente o time tem ido muito bem. Diniz, aqui, ó, Matheus Poggioli, Portal Meu Timão. Hoje você trouxe para a partida 8 jogadores revelados pelo Corinthians. 2 iniciaram o jogo e 6 ficaram no banco de reservas. Eu queria saber, ainda mais com as 2 lesões de hoje e também os transfer bans ativos, até que ponto você acha que vai ter que acelerar algumas etapas de alguns jovens que você já está observando do Sub-20 do Corinthians para passar a utilizá-los no profissional? Eu não sei até que ponto a gente vai ter que acelerar. O fato é que eu estou sempre olhando as categorias de base. Tenho acompanhado os jogos e sempre que eu posso eu trago o Sub-20 para fazer. Essa semana trouxe para fazer treinamento coletivo. E tem uma série de jogadores que têm subido para poder treinar com a gente, que eu estou observando. Então, qualquer momento pode acontecer da gente ver que um jogador está mais pronto, ou que mostra alguma coisa diferente nos treinamentos, e se eu tiver que lançar, eu vou fazer com o maior prazer. Diniz aqui, boa noite, Wilson Soto da Rádio Z. Minha pergunta para você em relação ao espaçamento de jogos. Contra o Bahia, o Corinthians enfrentou a equipe que tinha jogado 2 dias antes do Corinthians. Hoje, contra o Atlético Paranaense, o Furacão jogou no sábado, o Corinthians jogou no domingo. E contra o Internacional, o Inter jogou ontem e o Corinthians joga hoje. O quanto isso influencia no enfrentamento para você? Não, sempre influencia. Obviamente que não é uma coisa que determina todas as coisas, mas no aspecto físico influencia muito. Lá na Bahia a gente sentiu claramente. E segundo a gente apurou, o que a gente apurou, eu fiquei sabendo que até era uma estratégia do Bahia aproveitar que eles tiveram 2 dias a mais de descanso para poder colocar um ritmo mais intenso no jogo. Então esses calendários, o calendário ele não fica muito igual quando acontece esse tipo de evento. Se a gente fosse jogar na segunda-feira como o Inter, provavelmente hoje a gente teria jogado com o mesmo time. Mas para a gente sair de hoje na quinta-feira, os jogadores vão dormir, sei lá, 2, 3 horas da manhã, dorme pouco. Aí amanhã recuperar, no outro dia treina e viaja para chegar lá. A gente não ia chegar, eu acho que fisiologicamente inteiros. Embora isso, não estou descaracterizando o que eu sempre disse. O jogador não é só músculo e osso. Nunca é. Mas ele também é músculo e osso. Então, nesse momento, a gente achou que a parte fisiológica teve um peso importante, como teve atrás lá no jogo, não sei se vocês se recordam, jogou numa quinta-feira, que acho quarta-feira, e jogar contra o Vitória da Bahia lá. A gente também sentiu aquele jogo. O jogo estava quente, o campo estava pesado. Então, em momentos que a gente achar necessário, a gente vai procurar rodar o time quando for para a gente positivo. No caso, o pensamento que a gente teve, eu não me arrependo de nada do que a gente fez. O que aconteceu foram as fatalidades das lesões, mas em termos daquilo que a gente planejou, acho que a gente seguiu o melhor caminho. Aqui, Diniz, Daniel Soares, Bate Fundo Esportivo. Você, nos últimos 3 anos, chegou em 3 finais: Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. Corinthians, nos últimos 4 anos, chegou no mínimo na semifinal desse torneio, que agora o Corinthians vira a chave. Você vê esse match, Diniz, final, Corinthians, Copa do Brasil,
E a fiel torcida, você sofreu em 2022 aqui na semifinal, ano passado perdendo o título, tende a dar uma boa combinação em busca ao título? É tudo que eu mais quero. Eu acho que a combinação ela tá acontecendo desde o dia que eu cheguei aqui. É sempre uma alegria para mim estar aqui, trabalhar e trazer alegria para a torcida. A identificação ela é muito fácil. Me sinto muito à vontade aqui, adoro aqui, estou aqui na Zona Leste, na minha área, e adoro dirigir o clube. Para mim é uma satisfação imensa poder representar o Corinthians. Diniz aqui, Thiago Foiani, TV Bandeirantes. Pela sua formação acadêmica, né, você tem um trato aparentemente diferenciado com os jogadores. Você acabou de falar, né, o jogador não é só músculo e osso, enfim. O que falar ou como lidar com os jogadores que se lesionam da maneira como se lesionaram agora? Aquela imagem forte, né, da lesão, e depois o Yuri Alberto, que é uma lesão muscular, mas sai chorando do campo. Como tratar isso e também, se possível, o que você já falou com eles? Bom, eu não consegui nem ver o Zacarias. O Yuri eu conversei rapidamente. Acho que nesse primeiro momento, isso não é por conta da minha formação acadêmica, acho que é por conta da sensibilidade que a gente tem que ter. E para o jogador é um pequeno luto quando acontece esse tipo de coisa. A gente espera que não confirme nada grave com o Zacarias. Mas para o jogador que se prepara e que vive disso, o tempo todo é futebol e tem lesão grave, é como se fosse um luto, e como total luto tem a fase que você tem que, começar nega, depois tem que aceitar, mas a gente, no caso da gente, é poder dar conforto e nesse primeiro momento amparar e depois seguir junto, fortalecer, porque faz parte da vida e faz parte do jogo. Obrigado, Diniz. Boa noite a todos. Ouvimos a íntegra ao vivo da entrevista coletiva do Fernando Diniz. Não teve a pergunta da agressão. Pois é. E aí eu acho que é uma pipocada de todos que participaram, certo? Essa pergunta tinha que ser feita. Não é possível a gente minimizar uma agressividade, uma agressão do Fernando Diniz a um jogador de futebol. E ele apoiou uma vez uma agressão de um jogador a um jornalista, que foi o caso do Felipe Melo, pelas costas ao assessor de imprensa do Atlético Goianiense. E hoje trabalha na mídia. Exatamente. Deram hoje trabalha espaço na mídia. para um sujeito que certo? agride jornalista. E ele viu a agressão e foi questionado. Aí ele foi questionado, quando ele treinava o Fluminense. Mas ele foi quem não viu. E aí ele chegou e disse assim, ó, olha, eu vi depois, né, mas eu quero valorizar o Felipe Melo. Valorizou o Felipe Melo. Então é o seguinte, o Fernando Diniz, para mim, ele é um bom treinador, ponto. Mas em relação às posturas dele na área técnica, são lamentáveis, ele tinha que ter sido expulso, certo? E vai ter jornalista minimizando isso, certo? Mas não foi nada, foi só um safanãozinho, certo? Vai ter, tinha que ter sido expulso. O quarto árbitro que me passou o Bueno aqui, Bueno me passou aqui, obrigado, Bueno. Emerson Souza Silva da Bahia. Pipocou para dizer que o Diniz tinha que ter sido expulso, porque o Zanovelli não viu o que o Diniz fez com o volante Jadson. É só isso que eu gostaria de registrar, apenas isso. 10h55, Fabiano não vai embora, nem Alexandre Pretzel e nem você, ouvinte, internauta Bandeirantes. Ouvimos na íntegra a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Daqui a pouquinho na volta tem a reta final do apito final da Bandeirantes. Até já. Você acompanha aqui na Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Na Soccer Hospitality você vive o futebol do jeito mais exclusivo. Camarotes Premium, Open Bar e Food, presença de ídolos, conforto e a melhor visão do jogo. Seja para levar sua família, receber clientes, fortalecer relações ou simplesmente aproveitar um jogo como você merece. Futebol, negócios e experiências inesquecíveis no mesmo lugar. Soccer Hospitality, os camarotes mais insanos do Brasil. Conheça mais em soccerhospitality.com.br.
Quem entende de moto sabe. Quando a peça é boa, você conta com ela. E quando a marca tem muita peça boa, você continua contando. Quer ver? 1. Kit transmissão com coroa, corrente e pinhão. 2. Cabos de comando. 3. Amortecedor. 4, 5 e 6. Pastilha, disco e patim de freio. Porque Nakata traz o desempenho da marca líder em suspensão, agora também em motopeças. Fale com seu mecânico de confiança e conte com a gente. Pode contar e continua contando. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar, acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. É Terra! É Terra! Vire a chave com o consórcio Volkswagen e conquiste o seu 0 km em até 100 meses, sem juros e sem entrada. É sua chance de ter o SUVW mais desejado do Brasil, com parcelas planejadas. Consórcio Volkswagen. Confiança que vira chave. Faça uma simulação em consórciovw.com.br e dê o primeiro passo. De norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time, com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Bet365, o app feito para o jogo. Use o criador de apostas da Bet365 e monte seu palpite do seu jeito, entre milhares de mercados disponíveis. Se o seu jogador for substituído, a aposta continua com a Submais. Baixe o app e descubra por que o extraordinário acontece na Bet365. Para maiores de 18, o Ministério da Fazenda adverte: aposta não é investimento. Autorizado a operar no Brasil pela portaria SPA-MF 250, de 7/2/2025. Termos e condições se aplicam. Futebol Sul-Americano na Bandeirantes. Oferecimento Mafre. Com a Mafre todo caminho é mais seguro. Só vai. A Conmebol Libertadores anunciou uma novidade para a fase mata-mata da competição, que começa no mês de agosto. Os clubes campeões da Libertadores no passado terão uma novidade visual nos seus uniformes. Patches personalizados com referências às conquistas de cada clube ao longo da história do torneio. Tranquilidade para ir mais longe. Vai trocar de carro, de casa ou de vida? Só vai. Mafre, com você aonde você for. Você acompanha aqui na Bandeirantes, Apito Final. 11h01, reta final de apito final. Ouvimos a entrevista coletiva na íntegra do técnico Fernando Diniz. E aí fomos para os nossos parceiros comerciais. E agora na volta eu quero voltar para a Arena do Timão. Vai Corinthians, vai Fabiane. Tem zona mista ou não tem, Fabi? Tô correndo pra lá, viu, Capela, porque rolou aquele famoso offzinho aqui pós-coletivo e a gente atualiza a situação do Memphis, tá, Capela? Muitas informações desencontradas sobre o Memphis nos últimos dias e a gente teve a oportunidade de uma conversa informal aqui com o Marcelo Paz, executivo de futebol do Corinthians, e ele esclareceu algumas situações. Confirmou a informação da Bandeirantes, falta só o exame. E já está liberado para vir, uma vez que ele e o Corinthians revisarem as minutas contratuais, que é o documento, e falarem, tá ok, não precisa nem estar assinado. Terminou de revisar, ele está liberado para vir para o Brasil. Isso pode ocorrer amanhã ou sábado, para que aí sim ele conclua essa etapa de renovação com o Corinthians. Ele vai passar por exames médicos, como todos os outros jogadores, é de praxe, e aí sim vai formalizar a renovação. Até mesmo o Diniz, na coletiva, já fala no Memphis Depay como jogador do Corinthians por mais 2 temporadas. Então, Capela, é isso aí, confirmando a nossa informação, só exames médicos e aí tá resolvido. Eu tô chegando aqui na zona mista. Fabi, rapidinho, dá para jogar tudo domingo? Desmontado. Diga. Dá para jogar domingo, não, né? Assim, mesmo que ele concluísse todas essas etapas, Capela, seria muito difícil ele conseguir jogar no domingo, até porque ele precisaria ser inscrito no BID. E o BID só funciona a partir dos dias de semana, né? Então ele precisaria estar até amanhã, 7 horas, mas assim, honestamente, até no cenário mais otimista, dá para descartar. Acho que até quinta-feira eu trataria como um cenário improvável, viu, Capela? Pelo que eu senti aqui, entre domingo à noite e segunda-feira deve estar no Brasil.
Maravilha. Fabi, é o seguinte, eu sei que você tá correndo aí pra zona mista, tem o André Ramalho aqui, dá pra correr e pegar. É que... Tá apertado, né? O apito final, na teoria, ia até as 11, agora 11h03. Então vamos combinar. Vamos combinar. Eu gravo aqui. Boa. E a gente volta com o André Ramalho na programação da Bandeirantes. Tá combinado. Fabi, parabéns pelo trabalho de sempre. Um abraço pra você, pro Pellegrini, pro Marcos Mesquita. Bom retorno na base aí, Fabi. Valeu, Capela. Tamo junto. E um abraço pro Pretzel também, que mais uma vez carregou a jornada. Grande abraço. Cara, você não pode falar isso porque, por mais que seja brincadeira, o Pretzel ele infla o ego de uma forma que não cabe nem no estúdio. Mas vou falar, ele não infla uma ova, desculpa, pessoal. Debate sobre o Memphis, ele não aguentou o Quesada no argumento, tá? No Esporte em Debate, ficou feio, ficou Fabiano, feio. Você tinha que ver, eles dois estavam tão fofinhos da Copa, o Pretzel e o Quesada juntos, abraçados, andando. Uma hora achei que estavam até de mão dada, né? Que coisa maravilhosa. Eu adoro em eles. primeiro lugar. O dia 30 de outubro... Sabe o que é o Lucas Bueno, dia 30 de outubro? É meu aniversário, pô. O dia dos ciúmes. Aí pro calendário, Dia Mundial dos Ciúmes. Dia Mundial dos Ciúmes. É o dia 30 de outubro. E o 31 de agosto? O dia da obesidade. Tchau, boa noite pros senhores. Ai, me deu cãibra. Ai, me deu cãibra na barriga. Ai, cãibra na barriga. Ai. Cara, me deu cãibra na barriga. Então eu apresento aqui, desculpa. Vai, encerra aí. Desculpa, pessoal. 11h05. Estamos chegando ao final do apito final. Vamos fazer o gabarito antes de terminar o programa. Vamos lá, Michel. Um gabarito. Gabarito do jogo. Bom, começando pelo Corinthians aqui. Hugo Souza, 6. Milan, 5. André Ramalho, 5. Ranielli, 7. Mateuzinho, 6. Alain, 5. Matheus Pereira, 5. André Carrilho, 4. No lugar do Matheus Pereira, entrou o Bidon. Sem nota, né? O Carrilho, nota 4. Entrou o André, sem nota. Labiade, uma pena que tenha se machucado. Nota 4. No intervalo entrou o Caio César, 6,5. Depois... O Dieguinho, 4. Yuri Alberto, que até se machucar, foi um dos melhores pra mim, 6,5. Aí se machucou, infelizmente, entrou o Garro sem nota. E o Lingard, nota 3. Pior atuação do Lingard, acho, com a camisa do Corinthians. Nota do Fernando Diniz, 5. Deveria ter sido expulso. Não foi. E ninguém perguntou na coletiva. Acho que foi um equívoco até para esclarecer essa situação, quando ele deu um tapa no braço do jogador Jadson. Atlético, goleiro Santos, 7,5. Benavides, 5. Teran, 6,5. Arthur Dias, 6. Gilberto, 5. O Gilberto tá jogando nada, hein? 5. Portilha, 4. Jadson, 5. Claudinho, 5. Entrou o número 6, o Léo Derek, 5 também. Léozinho, 5. Mendonça, 4. E o Viveiros, nota 5. Nota do Odair Helman, 6. Porque o Atlético foi um pontinho ganho e conseguiu se manter na terceira colocação. E o árbitro? 0. Nota de Paulo César Zanovelli, o árbitro da partida. 0. Nota 0 pro árbitro Paulo César Zanovelli. É isso, né? Tá bom, Xandão. Encerra o apito final pra gente poder ir embora, vai. Não, tu encerra agora, porque eu entrei aqui até pra dia 31 de agosto. Tá no calendário. Um abraço, Capelanes. Um abraço a toda a nossa equipe técnica. Obrigado por vocês estarem conosco, né? Tchau, pessoal. Até a próxima do apito final. Aqui deu apito final. O pós-jogo completo na Bandeirantes.
Bandeirantes, 89 anos. No Dial, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Antenados. Olá, está no ar o Antenados aqui pela Bandeirantes, pelo aplicativo Bandplay e também pelas nossas emissoras afiliadas. Eu sou o Danilo Gobato e recebo hoje no programa Nico Rezende. O cantor, compositor e arranjador iniciou a carreira tocando em orquestras, com as quais trabalhou em bailes pelo interior do Brasil. Em 83 mudou-se para o Rio de Janeiro para trabalhar com Rich como tecladista. Mais tarde assinou arranjos para discos de Marina Lima, Gal Costa, Roberto Carlos, Lulu Santos, Beto Guedes, Simone, Zizi Posse, Cazuza, uma legião de grandes artistas aí. Em 87, gravou o primeiro LP, Nico Rezende, com destaque para a música Esquece Vem, que foi tema da novela O Outro da Rede Globo. Desde então, presença em trilhas sonoras mais que constante entre 88 e 90, com títulos aí para Vale Tudo, Que Rei Sou Eu, O Sexo dos Anjos, Malhação, entre outros. Lembrando que você pode interagir conosco pelas redes sociais em @Danilo Gobato. Antenados, na Bandeirantes, com Danilo Gobato. Se a vida é curta, tão curta a vida, não fique aí pensando que não tem saída. Se a vida é estranha, não faz sentido, então deixa rolar, não procure motivo, não leve nada tanto a sério, senão a vida perde a graça. Não pense tanto no futuro, senão a vida passa e você não vê que eu te amo tanto, que eu quero ficar com você. Mas se amanhã não der certo, depois a gente vê. Não fica pensando e pensando, nem tudo tem que ter um porquê. Mais vale errar tentando do que deixar de fazer. Estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo, cantor, compositor, produtor, grande músico, Nico Rezende. Fala, Nico, como que você tá? Seja muito bem-vindo, prazer enorme, hein? Ô, Danilo, prazer estar aqui na Band, aqui na minha terra, né, São Paulo. Muito tempo que eu não venho aqui, mas sempre muito bom estar em casa. Você tá de passagem aqui pro São Paulo, né, com